agora. Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio. Ali de virar o braço, análise, mas ele favor. não viu, não teve a intenção. Pô, ele não viu, cara. De fato, ele não viu. Depois ele vira, olha pro jogador no chão. O árbitro o árbitro está de costas. E, aliás, deixa eu só ver uma coisa, até porque é uma coisa que me incomoda um pouquinho, que a gente comete muito. Deixa eu só dar uma olhadinha. É o ataque da Venezuela, 12 minutos e tal. Esse é o caso de que o árbitro ele foi abalroado. Porque é um erro que a gente costuma cometer. A gente quer usar uma figura de linguagem, porque o termo abalroado é muito legal. Gente, a gente só pode dizer abalroado quando alguém está parado. Não é assim, eu estou andando e eu fui abalroado na rua por uma moto, ou vi o Felipe Melo deu uma voadora. Não, você deu uma voadora na minha nuca e tal. Praticamente o assessor de imprensa, uma semana de Fluminense Atlético Goianiense, ele estava andando, então ele não foi abalroado, ainda que tenha sido atingido pelas costas. Você só é abalroado quando você está parado e você é atingido. Então é um erro que a gente costuma falar, o cara foi abalroado. Não, o abalroado é só nessa situação. Nesse caso específico, o árbitro de Equador e Venezuela estava parado mesmo. E o jogador da Venezuela entrou e o atropelou. Então assim, o árbitro não tem culpa, faltou um freio, ABS. É igual no trânsito, né? Quem bate atrás... Perfeito. A culpa é de quem bateu atrás. A culpa é de quem bateu atrás. Foi realmente um acidente, não foi falta do árbitro e não é lance para amarelo. Segue o jogo. O que deve ser chamado a atenção, e é engraçado que o pessoal do banco da Venezuela reclamou, mas sem a menor razão, porque realmente quem errou foi o jogador da Venezuela. Ele passou por cima do árbitro. E convenhamos, com essa camisa meio que abóbora, laranja do árbitro, não tem como o cara não ver. Vou até rever de novo se ele tava. Pra onde ele tava. Se dá pra ver se pra onde ele tava olhando, cara. Porque não é o normal, velho. Foi uma das cenas mais bizarras recentes. E olha que não faltarão cenas bizarras na Copa América. Ah, com certeza não. Agora, 8 horas e 27 minutos. Em instantes, a escalação oficial de Vasco da Gama e São Paulo. Mas temos um intervalo aqui no Concentração. Daqui a pouco mais informações pra você ligado na Rádio Bandeirantes. Concentração. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só a Philco faz pra você. Heineken 00, Claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McFest, aproveite o festival de ofertas no app do Mac. Num treino de classificação muito equilibrado, Lando Norris, o piloto inglês da equipe McLaren, conquistou neste sábado a segunda pole position de sua carreira e vai largar amanhã da primeira posição no Grande Prêmio da Espanha. A volta em 1 minuto 11 segundos 383 milésimos foi muito comemorada. Afinal, a diferença para o segundo colocado, Max Verstappen, o piloto da equipe Red Bull, foi de apenas 20 milésimos. O grid do Grande Prêmio da Espanha traz ainda Lewis Hamilton da Mercedes em terceiro. A outra Mercedes, a de George Russell, larga em quarto. A terceira fila é toda da Ferrari. Quinto colocado Charles Leclerc, sexto Carlos Sainz. O sétimo do grid é Pierre Gasly, oitavo Esteban Ocon, nono Oscar Piastri e o 10º colocado é Fernando Alonso da equipe Aston Martin. A largada do Grande Prêmio da Espanha é nesse domingo, 10 horas da manhã, do horário de Brasília. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite.
Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Sábado, dia 29 de junho, um chamado para uma revanche. O brasileiro Alex Poatan Pereira coloca o cinturão dos meio pesados em jogo contra o número 1 do ranking, o ex-campeão Jiri Prochazka. E na segunda luta mais importante da noite, Diego Lopes enfrenta o ex-desafiante ao cinturão Brian Ortega nos penas. Assine o UFC Fight Pass e não perca! Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Concentração. Oito e 33, de volta no Concentração pela Rede Bandeirantes de Rádios. Daqui a pouco, São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo direto de São Januário, o jogo. Pedro Martelli na narração, Mauro Betti nos comentários, com Bruno Migliozzi nas reportagens. E a gente aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes, no apito final, comigo e o Lucas Taveira na produção esportiva deste sabadão, nos embalos de sábado à noite. Tem jogo que terminou na Série A do Campeonato Brasileiro. Taveira atualiza os resultados da rodada, 11ª rodada do Brasileirão. Fala aí, Taveira. Vamos lá, Felipe. O Cuiabá ficou no 0x0, viu, com o Atlético Goianiense, jogando em casa na Arena Pantanal. Agora o Cuiabá está aí na posição de número... Na 14ª posição, com 11 pontos em 11 jogos. Já o Atlético Goianiense tem 9 pontos em 11 jogos, está um pouquinho atrás na 16ª posição ali, quase na zona de rebaixamento. Mais cedo a gente já teve aí o Grenal, que acabou com 1x0 pro Inter. Também teve o Criciúma surpreendendo e vencendo o Botafogo no estádio Heriberto Rilse. Na Copa América já tem atualização, viu, Felipe Melo? A gente tem atualização aí. Tem gol? Tem gol. É o Cádiz pra Venezuela. Empata o jogo agora 1x1, 24 minutos do segundo tempo, Felipe. O Cádiz? Cádiz. Você falou do Valência, agora Cádiz. São nomes... de cidades espanholas, Mauro Betti. Os caras têm nomes de cidades. Cádiz, Valência. Mas é engraçado, né? Nomes de cidade.
Tá bom lá, hein? O padrão venezuelano tá legal, tem trombada em árvore. Tá bem divertido. Muito bem. Falaram que o time de bocha do Clube Pinheiros tem jogo mais animado do que esse, viu, Baruga? Eu joguei bocha lá É. no Clube Pinheiros. Dava boas dicas sobre bocha. Inclusive, quando eu comprei minhas bolinhas de bocha, perguntei pro Silvio: Silvião, onde é o melhor lugar? Ele mandou um lugar, acho que era em Itatiba, mas era muito longe, né? Acabei comprando na internet mesmo. Mas enfim, Silvio Luiz também era um grande jogador de bocha, nosso mestre saudoso e inesquecível Silvio Luiz, que tanto brilhou também aqui na Rádio Bandeirantes, sobretudo no Esporte Notícia. Tinha um programa que era muito divertido que ele fazia, acho que segundas-feiras, que era, não lembro como é que chamava o nome do programa, mas era de perguntas e respostas também. E o Silvio que era mais engraçado ainda, né? Fazia daquele jeito, né? Silvio um gênio absoluto, né? Foi ele. Muito bem. Escalou. Bruno Miosi. Escalação do São Paulo e do Vasco. Começamos com informações do Tricolor Paulista. O Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. E a escalação do Tricolor Paulista, Bruno Migliozzi. Com novidade, Luciano é poupado da partida contra o Vasco, então sem Luciano e sem Arboleda. Um tricolor escalado com Jandrei no gol, na direita Igor Vinícius, zaga de Diego Costa e Alan Franco. Na esquerda, Patrick, moleque da base, veste a 36, Wellington fica no banco. Meio de campo de 16, Luiz Gustavo, 8, Galopo e 11, Nestor. Para um ataque de 7, Lucas, 17, André Silva e 9, centroavante, Jonathan Caleri. Repeteco. Com Jandrei, Igor Vinícius, Alan Franco, Diego Costa e Patrick, Luiz Gustavo, Galopo e Rodrigo Nestor, Lucas, André Silva e Jonathan Caleri. Ah, tá aí o Vasco da Gama escalado e o São Paulo escalado e agora é a vez do Cruz Maltino. Todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu perdão. E o Vascão? Escalando o Vasco, o gigante da colina do técnico interino Rafael Paiva, que manda a campo Léo Jardim no gol. Na direita, 96, Paulo Henrique, zaga de 38, João Vitor e 4, Maicon. Temos também na esquerda Lucas Piton com a 6, meio de campo de 25, Hugo Moura, 85, Matheus Carvalho, novidade na armação é o 14, Guilherme Estrela, meio campista da base hoje na armação da equipe do Vasco. Um ataque de 28, Adson, 7, David, 99, o centroavante, o Pirata Verrete. Repeteco do Vasco. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Estrela, Adson, Davi e Verrete. Muito bem, as equipes escaladas, Mauro Betting, Luciano foi poupado. Será que ele foi poupado para jogar contra o Criciúma na próxima rodada? Por isso que ele foi poupado, Luciano? Tem a menor ideia, mas baita vitória do Criciúma, claro, sobre o Botafogo. Você tem que respeitar todo mundo, não é só no Campeonato Brasileiro, em qualquer campo de atividade, né? Pode ser, né? E quando isso acontece, é sempre bom lembrar, gente, que isso acontece não só por ideia do treinador. A palavra final normalmente é a do treinador, dependendo do caso, mas tem a ver com o núcleo de performance, de saúde de cada clube, de preparação física, de fisiologia, de fisioterapia, de médico e tal. Hoje, pelo excesso de jogos, aquilo que a gente falava há pouco e tem que falar sempre, não dá para você jogar direto. Então você precisa dar uma variada. Aí é questão de gestão de grupo, né? E de gestão até de energia, né? De gastos e dispêndios de energia. Então esse tipo de escalação, esse tipo de ideia vai passar sempre pelo treinador e por essa questão de saúde que a gente não tem os dados, né? E a gente fica aí sem poder dizer mais ao certo se foi o correto ou não. Bom, tá aí o São Paulo definido e escalado pelo técnico Zubeldia. E o Vasco da Gama hoje com o Rafael Paiva, que é um auxiliar técnico do Vascão. Tem gol? Tem gol. Virou. Venezuela faz 2-1 agora com o Belo, camisa 25. Lembrando que o Equador tá com a menos, viu? Então, Valência expulso ainda no primeiro tempo. 2-1 agora pra Venezuela na Copa América, Felipe. Belo, acho que é que ele fez o gol contra o Brasil, isso, né? Fez um gol de bicicleta. Golaço, né? Belo gol. Não era a intenção, mas saiu mesmo. Agora entrou e fez o gol também. É outro Belo, né, gente? É outro Belo. Não é também um amigo do Denilson, é outro Belo. Agora são amigos de volta, né? Graças a Deus se resolve. Até porque o Denilson é maravilhoso, né?
bom. Isso é show. Muito bem. Daqui a pouquinho, São Paulo e Vasco aqui na Rádio Bandeirantes, mas agora informações do Grêmio. O Grêmio perdeu para o Internacional 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e perdeu o clássico com o mando do Grêmio, mas foi lá no Couto Pereira, em Curitiba. E o Renato Gaúcho, técnico gremista, fala agora no Concentração. O Grêmio vai seguir jogando fora de casa. A janela de transferências só abre no dia 10 de julho. Até lá o Grêmio tem mais 5 jogos. Você pediu, numa entrevista, paciência ao torcedor, mas a tabela do Brasileirão não tem paciência. O Grêmio está perdendo, já são 6 derrotas e está cada vez afundando mais a tabela de classificação. Eu concordo com quase tudo com que você falou. Eu acho que de vez em quando a gente precisa um pouquinho de sorte e essa sorte está bem longe da gente. É só ver o que vem acontecendo nos últimos jogos. Não é que o Grêmio venha jogando mal, que o Grêmio não venha criando. Hoje é um caso à parte, porque foi um clássico. Pelo que aconteceu durante a partida, qualquer um poderia ganhar o jogo de 1-0, 1-1. Mas, infelizmente, nós, mais uma vez, falhamos e o Internacional não perdoou. Fizeram o gol, tiveram algumas oportunidades, da mesma forma que nós tivemos oportunidades. Ninguém gosta de perder. Muito menos se tratando de Campeonato Brasileiro, se tratando de um clássico. Mas é assim mesmo o futebol. Tenho acompanhado os outros times. Uma hora essa maré tem que acabar. Eu sei que já deveria ter acabado. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito perigoso. Muito perigoso. Mas eu lembro da situação do ano passado também. Que a gente, durante o campeonato, todo mundo criticando, todo mundo mal. E o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. É lógico que a gente precisa voltar a vencer. Disso não tenho dúvida alguma. A gente trabalha para isso. A gente tenta buscar os resultados. Infelizmente, no momento, não tem sido possível. Renato, mas por que não tem sido possível? Você fez alterações, você mudou o time, hoje você fez significativas alterações no time do Grêmio, não só por necessidade, mas por sua escolha também. Você se sente capaz de tirar mais desse time? Tranquilamente. Se eu não me sentisse dessa forma, eu já teria saído. Mas às vezes a gente peca também por falta de peças em algumas posições. Então, chega num clássico como hoje, eu tendo que colocar um zagueiro lá na frente, bom, a gente tem que ver as dificuldades do grupo também. Infelizmente, a gente tem o Diego que vinha numa fase muito boa, machucou, o garoto está na base, está machucado. Estava tentando com o Galvão, todo mundo criticando, tinha que fazer alguma coisa, tinha que mudar, mas e aí? Alguém faria alguma coisa diferente do que eu? Eu tenho que improvisar, eu tenho que tentar buscar alternativas. Tentei buscar no Grenal. Não é que o Internacional tenha sido superior a gente. Mas Grenal, não é só Grenal, o futebol é bola na rede. E eles fizeram um gol e a gente não fez. Infelizmente, tem horas que a gente olha para o lado, ou eu improviso, ou eu continuo com o time que está em campo. Produzindo não, é o que está acontecendo. Então, às vezes, as faltas dessas peças, as faltas de opções, muitas vezes leva a você ter essa sequência, infelizmente, negativa. O futebol é assim, mas essa sequência uma hora vai acabar. Quando? Não sei. A gente trabalha para buscar, sempre no próximo jogo a vitória. Que a gente vai sair dessa, eu tenho o mesmo discurso do último jogo, sem problema algum. Eu garanto. Mas a gente precisa acordar, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem traiçoeiro. Renato, você falou muito dos improvisos. O Rodrigo Eli era a melhor opção que você tinha para colocar no ataque com o jogo em desvantagem? Era a sua única alternativa? Queria que você falasse um pouco dessa escolha. Eu vou responder a tua pergunta ela é muito bem-vinda. Mas tudo bem que não é a tua função, é a minha função, mas aí eu te pergunto, você colocaria quem? Natan? Bom, não. Tem horas que você precisa de gente que pelo menos saiba cabecear lá na área. E o Rodrigo, ele é um exímio cabeceador. Então, eu sabia que ia chegar no final do jogo, o Internacional colocou mais 2 zagueiros, praticamente, mais 2 jogadores para trás. Obviamente que ele iria se defender, de qualquer jeito. Qual a alternativa? A alternativa é jogar a bola na área nos últimos minutos para ver o que ia dar. Foi o que eu tentei. É para você ver a que ponto que eu tenho que chegar. Botar um zagueiro de centroavante.
Ou as pessoas enxergam, não enxergam, não posso fazer nada. O meu grupo é esse. Não estou me queixando, meu grupo é muito bom, maravilhoso. Vou comprar o barulho. Qualquer crítica, eu não quero que critique o meu grupo. Pode criticar a mim, sem problema algum, é o trabalho de vocês. Agora, tem que olhar para o lado, tem que ter as alternativas. Uma coisa é você mudar um jogador pelo outro e errar numa substituição. Outra coisa é você não ter alternativas. Justamente porque nós temos, infelizmente, o Diego machucou, numa fase muito boa. Ele vinha fazendo gols, vinha nos ajudando. E muitas vezes eu falo para vocês que não adianta você querer botar só garotos em campo, porque é colocar a responsabilidade deles na hora errada. Então tem horas que os garotos querem, os garotos ajudam, mas tem hora que eles pecam também pela falta de experiência. Hoje a gente viu em alguns lances. Mas faz parte. Bola para frente e pensar no próximo jogo. Renato, a gente entende, né, o quanto tu valoriza o teu grupo, mas eu queria entender, todos nós gostaríamos de entender o porquê da demora na troca do JP Galvão, de tantos jogos que ele jogou e não conseguiu corresponder, não conseguiu praticamente fazer gols. São 43 ou 44 jogos e 3, 4 gols. Por que a demora? Deixa eu falar uma coisa. Vocês têm que procurar estudar um pouquinho mais de futebol, mas eu vou te responder a pergunta. A demora é o seguinte, eu tenho ele como opção, a única alternativa que eu tenho de atacante de área é ele. Eu tentei, infelizmente ele não deu a resposta. Hoje eu improvisei. Adiantou alguma coisa? Bom, mas eu tentei improvisar, mas ele não é da posição. Muitas vezes ele fez, não foi mal, mas muitas vezes ele pelo posicionamento dele, que ele não conhece tanto aquela região ali, ele acaba atrapalhando o Franco. Mas eu tinha que fazer uma coisa, eu tinha que mudar. Todo mundo vive criticando o Galvão, mas é o cara da posição, é o cara que trabalha, o cara que procura nos ajudar. Infelizmente, não vendo uma boa fase, eu procurei mudar. As alternativas são essas aí. Eu não estou inventando, não estou deixando fulano, beltrano, ciclano no banco porque eu não me dou com os jogadores. São essas alternativas e eu procuro trabalhar com o que eu tenho. Tá aí a entrevista coletiva do... Bem coletiva Renato. mesmo, né? Bom, por que você demorou para matéria. mudar? Eu vou respeitar vocês, mas vou responder essa pergunta. Quer dizer, respeitando, já desrespeitando um pouquinho, né? E um beijo pro querido Eduardo Barão, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Ele tava em Dallas lá por conta da NBA, né? A gente tava falando aqui do JFK, ele mandou um vídeo aqui pra mostrar que eu não sabia também, onde lamentavelmente recebeu um tiro, morreu. John Fitzgerald Kennedy tem um X no asfalto ali, onde é? o tiro. Um negócio assim, que eu confesso, quando eu fui lá há 30 anos, eu não sabia que tinha. Aí depois fizeram. Mas enfim, um beijo pro grande cracaço Eduardo Barão. Ô Mauro, lá de Dallas. Cara, como a tecnologia, né, cara? Isso é sensacional. O pessoal do mundo inteiro ouvindo. Rádio é maravilhoso. E a tecnologia também. Pelo aplicativo acompanhando a Rádio Bandeirantes. Exatamente. Mauro Betting, Renato Gaúcho, 6 derrotas consecutivas. Se não fosse o Renato, o Grêmio já teria trocado de técnico? Não teria trocado, mas estaria conversando. Mas tem que entender no caso do Grêmio e do Inter, embora hoje eram duas equipes que ficaram 12 dias paradas. O Inter veio para Itu, o Grêmio veio para o CT do Corinthians, depois agora está no Couto Pereira, era amando o Grêmio, enfim, com maioria gremista na arquibancada. Mas assim, vale para o Grêmio, vale para o Inter, também vale para o Juventude, que foi um período, digamos, de destreinamento ou não treinamento inferior a de Grêmio Internacional, porque Caxias foi menos atingida do que, claro, Porto Alegre, né? E os dois estádios muito atingidos, mas mais ainda o Maitá, a região onde está a Arena Tricolor, né? Foi mais atingido, e aqui não é campeonato de saber quem foi mais ou menos atingido nessa tragédia climática, e não só climática no Rio Grande do Sul, mas sim, é o Renato. Você tem que ter uma outra história, porque poucos clubes do mundo têm um cara como o Renato Gaúcho. Não por acaso já estátua em vida, e porque é o maior jogador, não é o melhor jogador de um clube que teve o Ronaldinho Gaúcho. É claro que o Ronaldinho Gaúcho é mais jogador que o Renato, nem se compara. Mas para o Grêmio, inclusive a partir do título sul-americano e o Mundial de 83, não se compara a história do Renato. E como treinador também.
Mesmo com um clube que tem, por exemplo, Luiz Felipe Scolari, a história do Renato é absurda. Que outros clubes do mundo tem um cara tão identificado, que jogou tanta bola e treinou tanto um time campeão também da América, do tricampeonato tricolor em 2017, como o Renato. Então assim, o Renato não só manda prender e soltar, manda fazer o que quiser, até o que não quer, e até às vezes o que não pode, como depois no Grenal vai pro Rio de Janeiro, como às vezes eventualmente não treina. Até ele manda talvez mais do que devesse, ainda mais para um cara que tem o histórico dele. Mas essa história tão espetacular do Renato Portaluppi, você tem que respeitar. Então, é compreensível. Mas fosse outro treinador, também seria ainda mais compreensível entender esse momento de exceção. Porque diferentemente do que aconteceu na pandemia, quando todo mundo, evidentemente, no planeta ficou parado, nesse caso é muito pior para a Juventude, Internacional e Grêmio, e claro, estou falando apenas na esfera esportiva. Eles não puderam jogar e o restante ficou jogando. Eu treinando, né? Então até readquirir o ritmo demora, mas não era evidentemente pro Grêmio estar assim. Bom, o Grêmio no Campeonato Brasileiro é o 19º colocado, penúltimo com 6 pontos, e em caso de vitória do Fluminense ou empate amanhã do Fluminense contra o Flamengo, o Grêmio vai para a última colocação do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo perdeu a chance de liderar o Brasileirão de novo, foi derrotado hoje para o Criciúma, perdeu por 2-1, e vamos ouvir um pouquinho então do que falou o técnico Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, e daqui a pouco vamos saber com o Lucas Taveira se o John Textor publicou alguma coisa de inteligência artificial no Twitter dele após essa partida. Mas por enquanto o Portuga fala aqui no Concentração. Bem, nunca é fácil quando não se ganha. Neste momento aquilo que nós temos que assumir é que não fomos suficientemente fortes para vencer este desafio. Ficamos aquém das nossas próprias expectativas, longe das expectativas também dos nossos, e é um resultado que nos penaliza, que acaba por nos tirar aqui a possibilidade de conquistar mais 3 pontos, mas cientes de que há muito caminho pela frente e novas vitórias virão, temos que trabalhar no sentido de as conquistar o mais rapidamente possível. Arthur, o que muda tomar um gol precocemente no esquema tático do Botafogo? Muda aquilo que é ter que ir atrás do resultado. A verdade é que nós tivemos uma primeira parte onde sofremos um golo no primeiro momento em que o adversário vai perto da nossa baliza. Ficamos aí em desvantagem e depois facilita quem está em vantagem para poder tentar defender esse resultado, obriga-nos a nós a também deixar criar mais espaços, porque procuramos insistentemente chegar à igualdade, coisa que só aconteceu na segunda parte, mas que num momento depois de distração, num erro individual, acabamos por permitir, já muito perto do fim, que o rival se pusesse em vantagem. Arthur, boa noite. O Criciúma hoje veio com uma formação diferente, até alguns posicionamentos que, para nós que acompanhamos aqui o dia a dia, acabou surpreendendo um pouco. No caso do Botafogo em específico, surpreendeu a formação do Criciúma, a postura do time para o jogo de hoje? Não, o Criciúma apresentou-se da forma como tem jogado habitualmente, não jogou no último jogo frente ao Atlético, jogou com uma linha de 5, ou pelo menos 4+1, com esse elemento a entrar na linha de 5 no meio defensivo. Jogou em 4-4-2, aquilo que nós sabíamos, e preparámos também um jogo em cima disso. Qual foi a leitura que tu fez, Arthur, no intervalo para mexer na equipe e voltar diferente? O Botafogo voltou diferente. Tentar pôr um bocadinho mais de energia face àquilo que era uma nossa primeira parte, em que tivemos controlo, tivemos domínio, mas tivemos muito pouca objetividade. Conseguimos ter esse domínio mais em zonas intermédias, com pouca chegada à área contrária. Procuramos acrescentar um bocadinho mais com mais largura, mais verticalidade na direita, substituir um zagueiro porque injustamente e no momento em que não merecia levou um cartão amarelo e portanto não queríamos correr o risco de o ter numa segunda parte em que a equipa ia estar mais exposta, está mais alta, íamos ter muitas vezes situações de 1 para 1, e procurar também acrescentar o elemento de ligação para aquilo que nós queríamos, já que achamos que o Luís não estava a conseguir ser esse elemento na primeira parte.
Oi, Arthur, boa noite, Duda do Sport TV. Queria te fazer 2 perguntas. A primeira sobre o Júnior Santos, se já deu para conversar com ele saiu de maca do campo, né? Se já tem alguma avaliação inicial. E a segunda sobre os desfalques, né? Você já está sem Savarino, hoje ele seria importante em bolas paradas, muitos escanteios, faltas, também sem Jefinho, Matheus Nascimento. E para a próxima partida não vai ter Romero, Gregory e Barbosa, que levaram um 3º cartão amarelo. Então, como está sendo lidar com os desfalques e também para a próxima partida já vai ter ainda mais desfalques, né? Não, sobre o Júnior vamos avaliar, vamos tentar perceber o porquê dele ter terminado o jogo da forma que terminou, se é lesão ou se é só cansaço. Sobre aquilo que os jogadores nós vamos apresentar exatamente da mesma forma, com 11 jogadores de início, vamos procurar ter uma equipa competitiva, capaz de poder já na próxima partida voltar às vitórias, que esta é uma equipa que fica de facto muito desconfortável, fica mal quando não ganha, porque tem de facto uma exigência muito grande. Nós próprios temos essa exigência e essa exigência faz com que nós possamos ter que virar já o foco para a próxima partida em busca de melhor, porque hoje não conseguimos, temos que o reconhecer, mas somos capazes de muito mais e temos que mostrar já no próximo jogo para voltar a vencer. Para encerrar aqui, mister. Arthur, só para projetar aí essa próxima semana, porque tem o Bragantino no meio da semana e depois tem o Clássico com o Vasco, o que você está planejando para isso? Hoje também o Marlon Freitas foi poupado, o Damian Soares só entrou no segundo tempo, foi pensando também nessa sequência e o que esperar então desses próximos dias? Não, eu não posso pensar em poupar atletas. Aquilo que nós pensamos é que por vezes, face àquilo que é o seu desgaste, nós temos que ter alternativas mais fisicamente mais capazes. Não tem a ver com aquilo que poupamos, tem a ver com aquilo que apostamos. E nesse sentido nós temos de facto mais 2 jogos na próxima semana, quarta-feira depois o jogo seguinte contra o Vasco, onde nós temos que apresentar, como sempre, aquele que é o melhor 11 capaz no momento e na altura para podermos vencer, porque não podemos estar preocupados em poupar ou em gestão, porque vivemos de resultados, de poder já na próxima recuperar aquilo que tem sido um hábito nosso, ganhar, porque é essa a forma, ou é nesse sentido que trabalhamos diariamente. Daí então o técnico Arthur Jorge, técnico da equipe do Botafogo. O Fogão perdeu e o John Textor não se manifestou, então tá tudo certo, não teve nenhum problema ali na partida do... Até teve um gol mal no lado do Criciúma. E ele não vai se manifestar, um lance de gol mal no lado do Criciúma. Aí ele não vai se manifestar e o Botafogo perde a chance de assumir a liderança novamente do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode ampliar amanhã e o Palmeiras já ultrapassou o Botafogo, né? Pelo saldo de gols, o Palmeiras hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro sem o Botafogo, sem jogar ainda, né? Com o Botafogo com esse resultado negativo contra a equipe do Criciúma. Mauro Betting, mais sobre o jogo de hoje, São Paulo e Vasco da Gama. A gente falou bastante do Vasco da Gama, da situação política do Vasco da Gama. O São Paulo uma situação um pouco mais confortável, mas o Júlio Casares tá com a seleção brasileira, né? Na Copa América, chefe da delegação da seleção brasileira. Isso. Atrapalha alguma coisa se o presidente não estiver aqui, perto do não time? Sei que esteja numa crise institucional muito grande, como está, por exemplo, o Corinthians, o próprio Vasco. Embora alguns presidentes eles atrapalhem mais trabalhando do que ausentes, né? Alguns podiam estar ausentes, né? Não estou citando ninguém agora. Posso até estar pensando, mas não estou citando. O Júlio é um presidente muito ativo, né? Muito atuante e é legal que ele esteja presente, mas num caso de boa, não vai fazer tanta falta assim, né? Faz muita falta, claro, os jogadores ausentes de cada lado das equipes que têm jogadores convocados para a Copa América. E com esse calendário intenso e insano, você vai ter isso, né? Mas a gente já teve outros momentos no futebol, né? Que outras equipes foram prejudicadas. Por exemplo, o Palmeiras em 74 jogou a Libertadores inteira sem 6 titulares. Pior, o Palmeiras jogou o Campeonato Brasileiro inteiro de 74, e então era como agora, o campeão, bicampeão nacional, não pôde tentar ser tri porque perdeu 6 jogadores convocados pelo Zagallo para a Copa da Alemanha de 74. Quer dizer, você já teve momentos ainda piores no calendário. Quando se tinha, por exemplo, na Copa de 78, a Copa foi sendo disputada e o Campeonato Brasileiro seguiu durante a Copa do Mundo. Teve um jogo, se não me engano, aqui no Morumbi, Corinthians e Operário, acredito eu, acho que era Corinthians e Operário, do Mato Grosso, de Campo Grande. O jogo foi disputado no mesmo momento em que a Argentina venceu o Peru por 6-0, aquele jogo que acabou levando a Argentina para a final da Copa.
E eu tenho um amigo meu que, desesperado com o pai de não querer saber como estava aquele jogo, que a Argentina não podia ganhar de 4, ganhou de 6-0 do Peru e foi pra final pra ganhar a Copa de 78 lá mesmo na Argentina, que eles fizeram? Falaram, vamos pro jogo ver o Corinthians. E tinha, tipo assim, 50 pessoas, né? Porque, evidentemente, todo mundo queria ver ou não ver a Argentina e o Peru na Copa de 78, tudo que um jogo em fase intermediária de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a gente já conseguiu ter um calendário pior que o que temos agora, o que não significa dizer que, evidentemente, a gente não deva corrigir o nosso atual. Muito bem, 8 horas e 59 minutos, terminando Concentração pela Rede Bandeirantes de Rádios. Vem aí Pedro Martelli, chegando com a transmissão de Vasco da Gama e São Paulo. São Paulo e Vasco da Gama, direto do Rio de Janeiro, em São Januário, a partida. E você confere tudo aqui na Rádio Bandeirantes, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos palpitar, porque palpitar é brincar, como diria Alexandre Pretzel. Começo com você, Mauro Betting. Primeiro que palpite é sério, mais um erro de Alexandre Pretzel. Não tem essa coisa de palpite, é brincar, é sério isso aqui. Não já se viu, E aí? Nacos e palpite, Vasco 0, São Paulo 1. 2-0 São Paulo. 2x1 São Paulo. 2x1 São Paulo. 2x1 São Paulo. O Manuel Zaidan já palpitou. Ele disse 1x1, hein? E o Manuel, você não tá confiante. Se ele não meter um 3x0 ali, que eu não sei, não sei não, hein? O Manuel não tá muito confiante, mas é isso. Os palpites de hoje no Concentração. Vem aí Pedro Martelli para martelar na programação da Rádio Bandeirantes. Eu volto no intervalo inteligente e depois no apito final. Grande abraço a todos. Vem aí a jornada esportiva. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Disney Plus, vem aí o novo Disney Plus, a partir do dia 26 de junho. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado? Baixe o app que baixa o preço na loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga Estrela Bet no Instagram. Aproveite! Jornada Esportiva Bandeirantes.
Futebol da Bandeirantes, para você ligado em FM 90.9 no AM 840. No aplicativo da Band, o Band Play, na faixa estendida em 86.3. Noite de clássico do futebol nacional. Vasco e São Paulo daqui a pouco se enfrentam. Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a bola rola pela 11ª rodada. Vasco numa situação dificílima. Mal no Campeonato Brasileiro, não quer repetir o que aconteceu no último ano. Enfrenta o São Paulo, o tricolor pela frente que viu a sua invencibilidade cair com Luiz Beldia. No último jogo, perdendo para o Cuiabá, é o 8º colocado com 15 pontos. Vasco vem de derrota também, 2-0. Perdeu seu jogo contra o Juventude. Está na zona do rebaixamento. Apenas 7 pontos para o Cruz Maltino, que vem hoje sob o comando de Rafael Paiva. Não é uma situação que o torcedor do Vasco está contente. Daqui a pouco, 9h30 da noite neste sábado, Vasco e São Paulo se enfrentam no São Januário. Jogaço de bola que o microfone da Bandeirantes transmite, assim como sempre vai transmitir. Futebol na Bandeirantes, trazendo as primeiras informações do jogo, começando com Vasco Cruz Maltino. O detalhe do Vasco, boa noite para você, Milhossi. Fala, Martelli, tudo bem? Abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Vasco da Gama, que hoje tem técnico interino, Rafael Paiva no comando, porque depois de 4 jogos apenas, Álvaro Pacheco foi demitido. O técnico português não durou um mês na equipe do Vasco e agora o Cruz Maltino volta a conversar inclusive com Ramon Dias, técnico anterior ao português e que pode ser aí novidade agora sob o comando do Pedrinho, em um momento de crise, turbulência na relação do Vasco com a 777, que comprou a SAF do clube, e agora por uma liminar, Pedrinho volta até o comando do futebol do Cruz Maltino. Então a crise fora e também dentro dos gramados, já que o Vasco da Gama está no Z4, mas hoje tem um retorno de Verratti, o artilheiro do time na competição, para quem sabe ter dias melhores no Campeonato Brasileiro. 4 gols na conta de Verratti, tá de volta a escalação do Vasco confirmada entre os 11 titulares. Verratti vai pro jogo no São Januário. Vasco e São Paulo, daqui a pouco você curte no microfone da Bandeirantes. Torcedor tricolor aos poucos chegando ao microfone da Bandeirantes. São Paulo querendo virar a chavinha, esquecer a perda da invencibilidade pro Cuiabá de 1-0 de Luiz Beldia, querendo vencer mais uma, voltar aos caminhos da vitória e assim surpreender, quem sabe, o Vasco daqui a pouco. Pra felicidade seria de Manuel Zaidan, que tá ligado no microfone da Bandeirantes. Tem o Vasco pela frente, mas tem São Paulo em campo. São Paulo, primeiro destaque em formação do tricolor, Bilhose. E o que eram 12 jogos de invencibilidade viraram 3 jogos sem vitória. O momento do Zubeldia já não é de agradar o torcedor, por isso a vitória hoje é fundamental contra a equipe do Vasco, com 2 desfalques de última hora. Na verdade, por opção da comissão técnica, Luciano e Arboleda são poupados, ficam de fora, e o de São Paulo, que já não tinha o Alisson suspenso, tem o time alternativo para encarar a equipe do Vasco em São Januário. Martelli. Daqui a pouco as escalações, escalados dos times, escalado o Vasco, escalado também o São Paulo. Torcedor do Vasco promete uma festa bacana em São Januário. Aos poucos vai enchendo, vai tentando encher, né? Vai tentando encher a sua casa o Vasco, porque tem que contar com a sua torcida. Pelo que eu vejo daqui, pode tentar encher durante um bom tempo, mas não vai chegar lá não, viu, o Bruno Milhozzi? O que acontece, Martelli, aqui é uma espécie de protesto, público Sim. zero que a torcida está fazendo contra a equipe do Vasco pelo momento, de diretoria, fora do campo, também no gramado. Então, alguns torcedores, é claro, comparecem em São Januário, mas um público muito pequeno. Então, nada de caldeirão, que é o que a gente está acostumado quando se fala em Vasco, em Rio de Janeiro, em São Januário. Infelizmente, então, a torcida tomou essa opção e vai, em tese, deixar de lado a equipe do Vasco no jogo de hoje. Os caras apagaram as luzes dos refletores. Para quem conhece São Januário, é uma espécie de U, né? Então é um U, arquibancada. Aonde ficaria a parte do U, literalmente, atrás do lado esquerdo, os caras apagaram as luzes do estádio. Não dá para ver que está completamente vazio. É como se você só conseguisse em casa na televisão ver a parte central do campo, tanto do lado que seria, sul e oeste, mas mesmo assim realmente não está lotado. Fato é, Mauro Betti, na minha companhia para análise do jogo. Vai rolar a bola para Vasco e São Paulo. Com ou sem torcedor, a fase não vai mudar. A fase é ruim do Vasco. Boa noite para você, Betinho. Fala, Batelli. Sempre um prazer estar com você, com o amigo da Rádio Bandeirantes. A fase é muito ruim. De novo, a gente apresentaram com alguns jogadores que até são interessantes. Conhecer alguma coisa do Guilherme Estrela, é bom jogador. Mas o momento é muito ruim, a pressão é gigantesca. Tá sem SAF, tá sem treinador, tá sem futebol há muito tempo. E está sem torcida. Contra o São Paulo, que vem de derrota, depois de uma sequência impressionante, sem derrota do Luiz Beldia, tem seus desfalques, mas tem mais time. O São Paulo é favorito mesmo em São Januário. Essa história de protesto, o torcedor não ir ao estádio, você concorda ou não, Mauro Betti? Eu discordo frontalmente.
ao mesmo tempo, acho que o primeiro protesto em qualquer campo de atividade é super válido, é democrático e é fundamental, sobretudo o diálogo. O que lamentavelmente acontece no futebol é que às vezes esse protesto descamba, né? E aí o que acontece? Pronto. O protesto descamba e a coisa se perde, e perde inclusive a razão por conta às vezes de muita emoção, mas sobretudo de muita violência e muita virulência. Eu como torcedor, já tive momentos terríveis, né? Como torcedor e do meu time, mas eu sou da tese aqui, não é um manual de torcer, que é o seguinte: vá ao jogo, aplauda o time quando entra em campo, não precisa falar, presta atenção, porque o time sabe o que está acontecendo. Vá para o intervalo, você pode fazer um outro muxoxo se não estiver legal. E se estiver perdendo, ao final você vai. Bola rolando, tenta apoiar como se fosse o Vasco de 98, como se fosse o Expresso da Vitória dos anos 40 e início dos anos 50, o Vasco campeão brasileiro de 74, o Vasco campeão brasileiro de 89 contra o próprio São Paulo aqui no Morumbi, o Vasco campeão brasileiro de 2000, enfim, faça esse tipo de protesto, tá? Aí, ponto. Mas fora isso, bola para frente. E não é o momento de você já pressionar um time e jogadores que já estão muito pressionados pela má fase. Futebol da Bandeirantes daqui a pouco transmite jogadores no gramado se aquecendo e daqui a pouco em definitivo para Vasco e São Paulo e Vasco. É o Campeonato Brasileiro, a 11ª rodada. Plantão esportivo na Bandeirantes. Lucas Taveira, boa noite para você, tudo bem, Lucas? Fala, Martelli, uma ótima noite para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Mais cedo, 3 jogos aqui pelo Brasileirão, viu? O Criciúma surpreendeu e venceu o Botafogo por 2-1. O Grenal foi definido aí com vitória do Inter, viu? Por 1-0, gol contra do Gustavo Martins. O Cuiabá ficou no 0-0, viu? Com o Atlético Goianiense jogando em casa na Arena Pantanal. Já na Série B, o CRB venceu o Guarani por 1-0. O Operário perdeu para o Botafogo do interior aqui de São Paulo com gol do Gustavo Rocha. E já começou às 9 horas Ituano e Brusque. Por enquanto, 0-0, Martelli. Futebol da Bandeirantes, daqui a pouco, Vasco e São Paulo, você ligado. Menos de 20 minutos para a bola rolar. Clássico Nacional, Brasileirão na Bandeirantes. O futebol sempre foi e sempre será na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços.
Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É o torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirante na esperança que possa ser uma noite de mais uma vitória, porque afinal de contas, o último jogo não foi nada interessante para o Tricolor, perdeu para o Cuiabá, querendo virar essa página. O São Paulo daqui a pouco entra em campo para enfrentar o Vasco. Vasco e São Paulo, 9h30 da noite, a bola rola em São Januário, jogaço que o microfone da Bandeirantes transmite. Tudo a partir das 9h30 da noite. Rodada, 11ª rodada, final de semana de bola rolando. Vamos aos destaques, às informações dos times de São Paulo. Começando com o Corinthians, começando com o Timão. O destaque é dele, alô, Pedro Ramiro. Fala, Martelli, a torcida do Corinthians protestou em frente ao Parque São Jorge diante das atuais situações do clube, política e também de futebol. O Corinthians, que vai a campo neste domingo contra a equipe do Atlético Paranaense, terá os desfalques de Fagner, Pedro Henrique, Palácios, além de Yuri Alberto, Félix Torres e Romero. Timão que joga às 4h da tarde na Liga Arena. Destaque do rival do Corinthians, destaque do Palmeiras, com ele aqui conosco. Fala, Felipe Melo. Boa noite, Martelli. Grande abraço para você, para todo mundo. Mesmo sem entrar em campo, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado, após a derrota do Botafogo para o Criciúma. Hoje, o Verdão também anunciou a venda de Estevam para o Chelsea. Negócio de até 61 milhões de euros, a maior venda da história do Verdão. O atacante, porém, só vai para o time inglês em julho do ano que vem e amanhã deve ser titular contra o Juventude. Abel Ferreira deve repetir a escalação da última rodada contra o Bragantino. Lembrando que Rômulo e Lázaro seguem no departamento médico e desfalcam o Verdão. Destaque informação do Santos, falando do Peixe, Bruno Migliozzi. Martelli, Paulo Brax, que esteve na sexta-feira conversando com o Marcelo Teixeira para assumir um cargo no futebol do Santos, na verdade, como uma parte administrativa na equipe do Peixe, volta a BH, mas está confirmado. Terça-feira ele se apresenta ao Santos de forma definitiva para ocupar o cargo de CEO, que não está previsto no Estatuto do Peixe, mas vai ser ali uma espécie de auxiliar administrativo da gestão Marcelo Teixeira. Paulo Brax, novo dirigente da equipe do Santos. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Diga, Luiz Henrique Lô. Oi, Martelli, boa noite para você e boa noite para todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde amplia de forma temporária o público-alvo da vacinação contra a dengue.
Com doses próximas do vencimento, a pasta autorizou crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade a receber a vacina Qdenga. Antes, apenas a faixa etária entre 10 a 14 anos estava prevista para receber o imunizante. A ampliação é válida para doses com prazo de validade até 30 de junho e 31 de julho. Martelli. Timaço da Bandeirantes na mesa de som, Michel Lopes na central, Caiame Martins no switcher, Alexandre Marques, o digital de Gabriel Betting e os comentários de Mauro Betting aqui na Bandeirantes. Daqui a pouco a bola rola para Vasco e São Paulo, São Paulo e Vasco. Informações de Bruno Milhozzi trazendo mais duas, mais informações dos times, mais um destaque, vamos lá, do Vasco. Tô vendo, ó, essa história de protesto em São Januário, público zero. Tem muita gente em volta do estádio, não sei se aquele arrependimento, sabe? Na hora que vai chegando o horário do jogo, sabadão à noite, o coração começa a falar um pouco mais alto, sabe, ô Bruno Milhozzi? Será que eu vou? Será que o meu time precisa de mim? E aí, muitas vezes, ó lá, vai chegando o público. É claro que não vai lotar, porque justamente atrás do gol ali, onde faz o U, os caras apagaram as luzes. Então, tá escrito, não vai ninguém, né, Milhozzi? Naquele setor não, né, Martelli? Aquele setor que inclusive é presença de torcedores organizados responsáveis por organizar esse protesto aí em relação à torcida zero, público zero, que não acontece há muito tempo na equipe do Vasco e é, quem sabe, um reflexo da crise que passa o Vasco da Gama e do momento terrível que atravessa o clube. Mas falando mais sobre o time do Vasco, que hoje vai a campo, Payet é outro desfalque, fica de fora, lesão muscular, tira o meio-campista francês de mais uma partida. Prachetes também está lesionado e temos suspensões, 3, Galdamés, Zé Gabriel e Vitor Luiz. Então, uma série de ausências na equipe do Vasco pro duelo de logo mais contra a equipe do São Paulo. E novidade no meio de campo, Guilherme Estrela, moleque da base, vai fazer sua estreia como titular. 19 anos, muita expectativa em cima dele, jogou 2 jogos ali no Campeonato Carioca, saindo do banco, e é uma aposta. Rafael Paiva, que conhece bem o clube e quem sabe pode puxar e um novo meio-campista pro Vasco lançar o mercado, que é muito importante em termos de finanças. Então, Guilherme Estrela, olho nele. Hoje o armador, uma espécie de 10 na equipe do Vasco da Gama. Ô Milhozzi, agora me conta uma coisa, essa história do Ramon Menezes aí já tá definida, enfim, meio improvável, não digo nem improvável, vou até querer ouvir o Mauro Betti, mas o cara vai embora, passa um tempinho sem ele e de novo começa a se ventilar o nome do Ramon. O que acontece, ô Martelli, nessa história é o Ramon Dias, né, o técnico argentino. Isso, perdão. Ele foi demitido e a chegada do Álvaro Pacheco se dá durante ainda a gestão de 777, que ainda mandava na SAF do clube. A liminar que o Pedrinho consegue é na semana seguinte, dentro da mesma semana, na verdade. Então muda o cenário, o Álvaro Pacheco não é mais um cara da diretoria e o Pedrinho é um cara que se arrepende da saída do Ramon Dias, é um cara que não concordou com a saída do técnico argentino. Inclusive, um detalhe dessa negociação é que o Ramon ainda não tem o seu vínculo com o Vasco da Gama, é uma rescisão, né? O Vasco não pagou essa multa, não demitiu o Ramon Dias de fato, ele ainda tem um vínculo com o Vasco. Então essa readmissão seria em tese sem custos, o que facilita a volta do técnico argentino, que tem aí pesando a seu favor a boa campanha no ano passado, tirando o Vasco do rebaixamento, um cara que salvou a equipe do Vasco de fato, o experiente técnico argentino. Então, em termos logísticos, faz sentido a volta do Ramon Dias, apesar da gente estranhar muito a demissão de um técnico, 4 jogos depois ele volta, ele tem interesse. O técnico argentino gostaria de voltar ao trabalho no Vasco porque se identificou com o clube, não só ele, também o filho dele, né, o Emiliano, que é um cara que estava muito envolvido no ambiente, também é um cara que gostou da equipe do Vasco, seguiu postando aí em rede social, um monte de coisa sobre o Vasco. Então os dois gostaram do Rio de Janeiro, por isso tem o interesse em voltar à equipe do Vasco, ao comando da equipe do Vasco, o que está em vias de acontecer. Se depender do Pedrinho, é essa decisão que ele vai tomar no comando do Vasco da Gama, que passou também por uma semana agitada de protestos, inclusive em condomínio, no condomínio do Rossi teve protestos. O Pedrinho também, na sede do clube, recebeu torcedores para conversar com eles. Momento de muita insegurança na equipe do Vasco e é claro que a gente acompanha de perto com cuidado, porque o Vasco já está no Z4. Sobre o São Paulo, importante também a informação de que o Alan Franco volta recuperado de lesão. São Paulo tem então na zaga, além de Alan Franco e Diego Costa, os titulares. No banco de reservas, o Sabino, que renovou o contrato recentemente, e o Igão, 16 anos apenas, com Arboleda fora e Ferrarese na seleção. Então, opções alternativas para o sistema defensivo de Zubeldia, que enfrentou a primeira derrota contra o Cuiabá na última semana. O Mauro Betting, Ramon Dias de volta ao Vasco, sim ou não? Sim, eu entendo que ele fez um trabalho muito bom, um desgaste desnecessário, e alguém precisa conhecer o Vasco e reconhecer e rapidamente conseguir os resultados que ele conseguiu. Eu ficaria com o Ramon Dias, quer dizer, eu voltaria com o Ramon Dias. Então, porque demitiu? Aí é uma outra questão, mas eu voltaria com ele, não seria nada inusitado. Era mais o Vasco
onde tudo parece ser possível. Jogadores entrando no gramado do São Januário neste momento. Verrete puxa a fila, tá de volta o homem. 4 gols no Brasileirão, capitão. Buscando artilharia. Para buscar artilharia tem que deixar um hoje. 5 gols é a meta para Verrete ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Entrando em campo, sobem ao gramado Vasco e São Paulo. São Paulo e Vasco daqui a pouco no microfone da Bandeirantes. Bandeirantes transmitindo mais um clássico nacional. Vamos escalar os times. Começando com o time da casa, o Vasco. Tetracampeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão também de Copa do Brasil, multicampeão carioca, mas está numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. Na Bandeirantes, Bruno Milhozzi com a escalação do Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta. Escalando o trem-bala da colina que tá difícil de engatar. O Vasco da Gama que manda campo 1, Léo Jardim. Na direita 96, Paulo Henrique. Zaga de 38, João Vitor e 4, Maicon. Pela esquerda, Lucas Piton veste a 6. Meio de campo de 25, Hugo Moura. 85, Matheus Carvalho. E 14 para Estrela. Ataque de 28, Adson. 7, David. 99, Pablo Verrete, o capitão do Vasco. Mais uma vez o Vasco. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Estrela, Adson, David e Pablo Verrete. E o banco do Cruz Maltino, Milhozzi. Opções para Rafael Paiva, Keiler, Puma Rodrigues, Leandrinho, Léo, Luiz Gustavo, Esforça, JP, Cleiton, Eric Marcos, Rossi, Serginho e Rayan. Este é o Vasco escalado e definido, pronto para o jogo em São Januário. Vasco está pronto com alguns torcedores, com seus torcedores. Não importa, o fato é, tem que vencer o jogo. A missão do Vasco hoje é vencer o jogo, mas é complicado, porque tem pela frente o São Paulo, tem o Tricolor, tem uma boa fase com o Zubeldia, talvez um tropeço ali no meio do caminho, com essa derrota no meio de semana para a equipe do Cuiabá por 1-0. Mas está de volta o time de Zubeldia, escalado e definido o São Paulo, tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, hexacampeão brasileiro. Na Bandeirantes, a escalação do São Paulo. Tricolor paulista que deu descanso a Luciano e também a Arboleda, que nem viajaram ao Rio de Janeiro. Escalado hoje com Gendrei 93 no gol, na direita 2 Igor Vinícius, zaga de 28 Alan Franco e 4 Diego Costa. Pela esquerda o jovem Patrick veste a 36, meio de campo de 16 Luiz Gustavo, 8 Galopo e 11 Rodrigo Nestor. Para um ataque de 7 Lucas Moura, 17 André Silva e 9 Jonathan Caleri. Repeteco do São Paulo. Com Jandrei, Igor Vinícius, Alan Franco, Diego Costa e Patrick, Luiz Gustavo, Galopo e Rodrigo Nestor, Lucas Moura, André Silva e o centroavante Caleri. E o banco de Luiz Zubeldia, Milhozzi. Opções para o técnico argentino: Yang, Leandro, Wellington, Igão, Sabino, Henrique, William, Michel Araújo, Wellington Rato, Eric, Juan, Ferreirinha. Destaque: nenhum volante no banco de reservas. Este é o São Paulo escalado e definido para você, torcedor tricolor, para você, Manuel Zaidan. São Paulo escalado em campo em São Januário. Tá tudo pronto, já já a bola rola para Vasco e São Paulo, mas antes eu quero saber quem apita o jogo. Arbitragem Potiguar, de Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Luiz Carlos de Franca. O quarto árbitro é Arthur Gomes Rabelo e quem cuida do VAR é a árbitra Charlie Wendy Straub Derete, de Santa Catarina. Você ligado no microfone da Bandeirantes para Vasco e São Paulo, times escalados e definidos. E aí, Mauro Betting? Os 11 do São Paulo e os 11 do Vasco da Gama. Os 11 do São Paulo são melhores, até por toda a pressão absurda que vive o Vasco, porque o Vasco quer, porque o Vasco queria outras coisas que a 7-7 não quer mais, né? E toda essa crise institucional do Vasco. Veio de derrota diante do Cuiabá, não esperado mesmo, até porque em casa, embora essa campanha de superação, de recuperação da equipe do Cuiabá é um negócio impressionante, mas o São Paulo com muitas boas alternativas, né? Caleri à frente, Lucas Moura sempre muito bem, Galopo também dando sustentação. Gosto de mais opções ou mais partidas para o Patrick, o meu campo também interessante, com problema assim, com desfalques, mas ainda assim com muito mais solução que o Vasco. São Paulo é favorito no Rio de Janeiro. São Paulo favorito no Rio de Janeiro, deu a letra no microfone da Bandeirantes, Mauro Betting. Tá tudo proteção, Januário, Vasco e São Paulo vão jogar pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, hein? Protesto em formato de folhas A4 do torcedor do Vasco.
Alguns torcedores, já que não entra com cartaz, já que não entra com aquela lona, vai a impressão tradicional. Hein? Mas a princípio sem grandes erros de português, né? Que não, é um clássico dos protestos de arbitragem, dos protestos de torcedores. Luto pelo futebol do Vasco. É por aí? É pra tudo isso, É por aí mesmo. E não é de hoje, né? Desde 2008. Né? Então são vários os responsáveis e também, infelizmente, não poucos irresponsáveis. Vasco e São Paulo jogam no microfone da Bandeirantes. Vasco e São Paulo em São Januário. Você ligado, o relógio vai marcar 9h30 da noite. É a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro neste momento. Aquela última conversa dos jogadores do São Paulo. São Paulo com o Lucas em campo. São Paulo com o Lucas em campo. Obviamente, vai tomar as ofensivas e deve ser o grande responsável por armar o ataque do São Paulo jogando fora de casa. O árbitro da partida pega a bola, bota no centro de campo. Sinalizando, pelo jeito, teremos 1 minuto de silêncio. É o gramado do São Januário com algumas manchas em campo. Não dá para ter uma dimensão real se a bola vai rolar redonda ou não. Fato é, tudo verde, tá verdinho, com algumas manchas, mas enfim. Só saberemos daqui a 1 minuto. 1 minuto de silêncio nesse momento em São Januário. Você ligado no microfone da Bandeirantes, alô torcedor tricolor, ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. São Paulo em campo, joga fora de casa. Tem o Vasco pela frente numa situação dificílima. Jogo importantíssimo para as duas equipes. São Paulo e Vasco. São Paulo se posiciona à esquerda com seu uniforme alternativo. Não é aquele uniforme branco, né? Meiões em preto, shorts em branco. Aquela camisa predominantemente do seu tricolor em vermelho. À direita o Vasco, aí sim, uniforme tradicional, meião em preto e branco, shorts inteiro e preto. De camisa branca com a listra na diagonal. O Cruz Maltino se posiciona à direita. No centro do gramado, Caleri pega na bola, bate na bola, apita o árbitro. Começa o jogo. Pedro Martelli. Sai pro jogo Vasco, sai pro jogo São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. 11ª rodada do Brasileirão em São Januário. Tenta descer o Vasco, lançamento para o campo de ataque de Luiz Gustavo pela meia direita. Forte demais. Pega na grama, linha de fundo, vai-se embora em tiro de meta. É posse de bola pro Vasco. Tiro de meta pro Vasco bater, vem pra cobrança. Tranquilamente, Léo Jardim, o goleiro. Sai jogando, trabalha a bola de primeira para Michael. Michael sai pela grande área de primeira, toca de perna esquerda pela ponta direita para Paulo Henrique. Paulo Henrique volta a jogada na quina da grande área para Michael. Michael domina, chapa pro campo de ataque, passe errado. Quarta marcação do São Paulo. São Paulo domina, faz o giro pela meia esquerda. Caleri fora da grande área, volta para Luiz Gustavo. No círculo central do gramado, Luiz Gustavo recua pela meia esquerda. Deu passe de primeira para Diego Costa, recua. Dentro da grande área, domina inteiro de laranja. Vai sair pro jogo a equipe do São Paulo com Jandrei. Jandrei para Diego Costa. Diego Costa volta a jogada para Jandrei. Jandrei dentro da pequena área, pressionado. Tenta o lançamento à frente pela meia esquerda. Chega pro domínio. Escapa da marcação. Patrick. Patrick por dentro. É para Lucas. Lucas pisa na bola para Patrick. Patrick pela meia esquerda. Cruza a fronteira na canhota. Lança para ataque. Bola boa na meia esquerda. Tentou levar Nestor. Vai ganhar escanteio. Toca por último no jogador do Vasco, não. O juiz entende que não. João Vitor saiu no combate, pega por último no jogador do São Paulo, que é o Nestor. Linha de fundo só, tiro de meta pro Vasco. Na inteligência do jogador do Vasco, né? O João Vitor mostra ali que o toque de fato acontece no atacante do São Paulo. E aí fica com tiro de meta o Vasco. Com dificuldade de sair de trás, mas vai segurando os primeiros minutos. 0-0 São Januário. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil. Pode confiar. Está jogando a equipe do São Paulo, tentou, não se acertou no campo de ataque, vem a equipe do Vasco. Vasco no círculo central, escapou da marcação, fez o giro frente à marcação. David sofre a falta. Tocado pelo Igor Vinícius, falta pro Vasco no círculo central do gramado, hein, Milhose? Ex-jogador da equipe do São Paulo arranca contra os ex-companheiros e sofre essa falta primeira do jogo. De fato, pegaram ele por baixo. O Vasco tenta se reinventar, 0-0 São Januário. Trabalha a bola a equipe do Vasco, sai para o jogo pela meia direita, escapa da marcação, Matheus Carvalho no campo de ataque, trabalha a bola de primeira para Hugo Moura. Hugo Moura pela ponta direita, enxerga, passando livre de marcação, pisa na bola, Paulo Henrique. Paulo Henrique volta jogando um pouco mais atrás para Matheus Carvalho, ele gira o jogo aqui pela meia esquerda para Piton. Piton dominou na canhota, campo de ataque, Piton, meia esquerda, lateral, partiu, cruzou no meio da grande área, por baixo chega Diego Costa, tira o perigo para a equipe do São Paulo. É bote e volta, é do Vasco pela meia esquerda, Piton adianta no campo de ataque pela ponta esquerda aqui na grande área. Penteia a bola, pisa nela, tenta escapar da marcação, não consegue dar sequência. O Estrela é só lateral pro Vasco cobrar no campo de ataque pela ponta esquerda. Próxima bandeira de escanteio, vai para a cobrança, Piton. Arremessa a bola de primeira para David. David faz o giro, entrega na entrada da grande área para Hugo Moura. Moura girou, meteu a bola pela ponta direita para Carvalho. Carvalho volta para Moura, Moura recua.
Ainda no campo de ataque, Maicon domina pela meia direita. Maicon, zagueiro, inverte o lado do campo. Boa bola para Piton na meia esquerda, linha lateral da grande área para David. David tentou lançar para o meio da área por baixo. Alan Franco estica a perna direita e tira. Quarta marcação parcialmente, o São Paulo desce. André Silva dominou pela ponta direita, passadas largas, escapou do primeiro, soltou nas costas. Pela ponta direita para Caleri, perde espaço. Vai na profundidade, próxima bandeira de escanteio. Pedala, balança pra cima da marcação, linha de fundo, ele cruza com o desvio. Vem por baixo, a marcação do Vasco tira. Piton completa pela meia esquerda, tenta descer o Cruz Maltino, lançado pela ponta esquerda para tentar botar a velocidade. Verratti tocado, é falta. Aí foi falta, Verratti se protege, não é o suficiente, toma um combate de 2. Falta pro Vasco na meia esquerda no campo de defesa, Milhose. A segunda do jogo a favor do Vasco da Gama, em cima do Verratti, que volta hoje de suspensão para essa equipe e perdeu o duelo contra a equipe do Juventude, que o Vasco foi derrotado por 2-0. Esperança de gols, Verratti sofrendo a primeira falta. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade, economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. 4, quase 5 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vasco e São Paulo se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão. Vasco com a bola nos pés, tranquilamente. Campo de defesa, dentro da grande área. Maicon domina, faz o giro pela canhota. Entrega o passe de primeira para Piton. Piton dominou, escapou, abandona a ponta, vem por dentro, gira o jogo pela meia direita. Encontra lá do outro lado seu companheiro, lateral, na ponta direita. Paulo Henrique acelera, mete a bola na ponta direita. É para Adson. Adson volta a jogada, escapou da marcação, tentou o passe na linha de fundo, intercepta Patrick. Firme, Patrick tira. Quarta marcação, São Paulo tenta descer no contra-golpe. Nestor perde a bola pela meia esquerda. Vai ficar de novo com o Vasco, domina, círculo central, vem para buscar a jogada. Primeiro volante, como se fosse um primeiro volante, Matheus Carvalho. Domina, sai jogando pro Vasco, mete a bola por dentro para Hugo Moura. Hugo Moura pela meia esquerda para Piton. Piton por dentro, escapou da marcação, criou espaço, David. David na canhota, acelera a linha lateral da grande área. Levou para a linha de fundo, ninguém marca. David no cruzamento, rasteiro por baixo, Alan Franco tira. Firme o zagueiro do São Paulo, tira na sequência a falta marcada, falta para o São Paulo, Milhossi. Em cima do Galopo, tentou escapar rapidamente o Estrela, né? Estreando com a camisa do Vasco, empurra por trás o argentino, que hoje faz função de segundo volante. Eu destaquei na abertura que o São Paulo hoje não tem volantes no banco. O único que faz a função, já fez, é o Michel Araújo, que é um atacante de origem que já jogou de segundo volante. Então, de fato, um setor carente. Não à toa o São Paulo está no mercado atrás do Thiago Mendes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. São Paulo está jogando com a bola nos pés, domina pela meia direita. Torcedor tricolor ligado no microfone da Bandeirantes, querendo o primeiro gol, 0-0. Galopo domina o Jurô no meio de 2, toma falta. Falta em cima do Galopo, campo de defesa na meia direita, de novo ele é tocado, hein, Milhose? Tentando escapar por trás ali o meio-campista da equipe do São Paulo, o argentino, mas marcação, pressão do Vasco funciona agora, 2-2 em faltas. E o Martelli, um destaque da equipe do Vasco. Hoje 3 jogadores titulares, João Vitor, Piton e também o Adson, 3 da base do Corinthians, jogaram juntos no Corinthians, foram revelados pelo Timão e o Vasco pagou nos 3 um valor de 77 milhões de reais. 77 milhões de reais, é isso? Isso, 17 milhões para Lucas Piton, 32 para João Vitor e mais 30 ali para o Adson, o meio-campista ex-Corinthians. E aí, Mauro Betti? Baratos não são, mas não são maus jogadores, até porque é jovem, né, tem potencial e tal, mas é que dá errado pro Vasco, né? Assim, se o Hendrick tivesse pintado em São Januário, o Vasco teria doado pro Flamengo, o Hendrick. Chega de sofrência na sobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 7 jogados deste primeiro tempo, vem para o campo de ataque, o Vasco domina, bola de primeira, Matheus Carvalho, volta pela quarta zaga, entrega para João Vitor. João Vitor faz o giro pela meia direita, passe de primeira para Paulo Henrique. Paulo Henrique, o lateral por dentro para Hugo Moura. Moura pressionado pela marcação de Luiz Gustavo, trabalha pela meia direita, volta para Paulo Henrique. Paulo Henrique faz o giro pela ponta esquerda, ele tentava, Piton, bola no meio do caminho, tem o toque no círculo central, vai ficar em disputa no alto, toque de cabeça Hugo Moura. Recua para João Vitor ainda mais atrás pro inteiro de azul. Léo Jardim vai ser jogando para a equipe do Vasco. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. 7h30 do primeiro tempo em São Januário. Vasco 0, São Paulo também 0. São Paulo é quem desce. Luiz Gustavo pela meia esquerda. Deixaram ele sozinho, hein? Vem Nestor. Nestor pela meia esquerda. Mete a bola para Patrick. Patrick não cruza, pressionado pela marcação. Perde a bola.
O André Silva estava por lá também, acaba tocando por último na marcação do Vasco, é lateral. Manual para a equipe do São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. 0-0 por enquanto em São Januário, São Paulo no ataque. Patrick para a cobrança de lateral, arremessa a bola para Lucas. Lucas finta a marcação na intermediária ofensiva para a meia esquerda, volta para Luiz Gustavo. No círculo central, Luiz Gustavo chapa a bola pela meia direita para Igor Vinícius. Vinícius para Luiz Gustavo, pressionado. O São Paulo é obrigado a voltar lá atrás. Na quarta zaga vai jogando o Diego Costa. O Igor Vinícius acabou sofrendo uma falta ali do Verratti. Juizão não deu a vantagem. O São Paulo tem o domínio dela com lá pelo lado esquerdo a liberdade de Alan Franco. Alan Franco domina, vem para o campo de ataque, para o São Paulo, cruza a fronteira. Alan Franco esbarra na marcação, prefere voltar um pouquinho mais atrás. É para Diego Costa, Costa para Alan Franco. Alan Franco ainda mais atrás. Dentro da grande área, a bola nos pés do goleiro. Vai ser jogando o São Paulo com o Jandrei. Todo dia é dia de brilhar, ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, caminha com a bola nos pés, Alan Franco. Alan Franco cruza para o campo de ataque, entrega para Nestor. Nestor por dentro, no círculo central. Galopo dominou, enxergou, passando pela ponta esquerda. Boa bola para André Silva, bem altura. André Silva chapa a bola para Lucas. Lucas volta a jogada mais atrás para Diego Costa. Costa pela meia esquerda para Patrick. Patrick na linha de fundo, cruza travado pela marcação. Estica a perna, Paulo Henrique para botar para fora, lateral. Mais um lateral para o São Paulo. São Paulo fica no ataque, bola para o tricolor, lateral. Próxima bandeira de escanteio, lá pela meia esquerda, Patrick de olhos arregalados, procurando opção, não tem ninguém, agora sim Costa, André Silva pro meio da grande área, Maicon no alto, toca de cabeça e bota pela linha de fundo. Primeiro escanteio do São Paulo pela meia esquerda, Maicon põe pela linha de fundo, chance pro São Paulo aí, Bilhossi. E que tem origem pelo lado esquerdo, hoje de Patrick, né? O Wellington ficou no banco, talvez preservado, mas fato é que não vai renovar o seu contrato. Tendência é que saia o Wellington da base do São Paulo, então Patrick de apenas 21 anos está sendo lançado para quem sabe substituir o Wellington, vai para cobrar escanteio. Patrick cobra escanteio, curtinho, se apresenta Lucas volta a jogada para Patrick na meia esquerda, aqui da grande área, boa bola para Nestor. Nestor ergueu pro meio da grande área, toque de cabeça pro gol! Gol do São Paulo! De André Silva! No primeiro escanteio do jogo, em São Januário, a jogada ensaiada do São Paulo funciona. Cobrança de escanteio curtinha, Patrick para Lucas. Lucas pela meia esquerda para Nestor. Nestor na intermediária ofensiva, lado esquerdo do campo. Erga a cabeça, cruza na medida. Na segunda trave, praticamente não sobe. Só se antecipa o zagueiro André Silva. Testa de cabeça, ela morre na forquilha. No ângulo, onde trave e travessão se encontram. Ângulo superior esquerdo, sem chances para Léo Jardim. Toque de cabeça fatal, mortal de André Silva. Para esse tricolor pulsar, estremecer e vibrar. Alô, Léo Jardim, aquele abraço, tá no gol. Na marca dos 10 minutos jogados do primeiro tempo. À frente o São Paulo. Abre o placar o tricolor. Vasco 0, São Paulo 1, Bruno Mignozzi. Com uma tranquilidade gigantesca. Dois centroavantes na área, a zaga do Vasco tá perdida. André Silva subiu sozinho e casca essa bola no ângulo do goleiro Léo Jardim, que nada pôde fazer para marcar pela terceira vez com a camisa do São Paulo, pela segunda no Campeonato Brasileiro. André Silva, o centroavante, coloca o São Paulo à frente, 1-0 em São Januário. Martelli. Mauro Betti, São Paulo 1, Vasco 0. Tem golaço assim de cabeça? Tem, esse é um golaço. Dúvida, não, esse é um golaço. Eu achei um golaço, Mauro. Foi um golaço mesmo, e a gente tem uma mania de querer sempre achar defeito. Tem muito mais mérito do cruzamento e da cabeçada onde foi a bola, né? Um excelente goleiro, das poucas coisas boas do Vasco nos últimos meses, é o goleiro que até merecidamente já foi chamado à seleção brasileira, que é o Léo. Ele ainda resvalou na bola, mas não tinha o que fazer. E quando a fase é horrorosa, o adversário acerta a cabeçada que deu 1-0 para o São Paulo na sua primeira chegada em São Januário. São Paulo abre o placar, sai à frente para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor tricolor. O São Paulo abriu o placar por 1-0. 1-0 para o São Paulo para cima do Vasco. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel.
São Paulo está vencendo o jogo para 1x0, 1x0, gol de André Silva, você ligado no microfone da Bandeirantes. Ainda 12 minutos jogados deste primeiro tempo. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, Alan Franco trabalha a bola de primeira, Lucas encosta. Recomeça dentro da grande área, vai despachar para o campo de ataque mais uma vez. Estava livre de marcação. Jandrei despacha para o ataque, mete a bola pela meia direita, deu certo. Galopo domina, cruza a fronteira pela ponta, cruzou na entrada da grande área. Sobrou o toque do Caleni pro gol, para fora. O Caleni recebeu uma bola na entrada da grande área, chapou, teve desvio. Toca no zagueiro no meio do caminho. Mais um escanteio para o São Paulo aí, Bruno. E se o torcedor do Vasco já estava desanimado, o Martelli, dá para ver que quem faz a festa é o São Paulino em São Januário, porque o tricolor tem mais uma chance no segundo escanteio. O Calleri aparece bem dentro da área. Escanteio para o São Paulo cobrar mais um pelo lado direito. Dessa vez vai para a bola. Rodrigo Nestor autorizado para a cobrança, pode ser o segundo gol, Nestor direto pro gol, Léo Jardim, espalma dentro do gol, tira, corta a marcação, corta bem o goleiro do Vasco. Tava esperando essa bola pro meio do gol, não tava esperando o possível gol olímpico, teve que voltar, botou para fora, lateral pro São Paulo ainda na pressão, manual pro tricolor, cobrar no campo de ataque pela meia direita, vem para repor a bola em campo. Igor Vinícius, obviamente, sabe que tá vencendo por 1x0, não tem pressa nenhuma a equipe do São Paulo. Mais um lateral pela ponta direita. Vem para a cobrança Igor Vinícius, 1x0 para o tricolor. Gol de André Silva há pouco. Arremessa Igor Vinícius pela meia direita para Lucas Costa. A marcação intercepta. Piton tenta descer para o campo de ataque. A bola rente, a marca da cal pela meia esquerda. Sai mais com um toque por último no jogador do São Paulo. É só lateral. Manual para o Vasco cobrar no campo de defesa. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Domina o Vasco, Maicon sai jogando na entrada da grande área, livre o zagueiro Cruz Maltino, trabalha a bola, mete a bola, acelera pela meia direita, entrega o passe de primeira, é pro lateral, Paulo Henrique por dentro, tenta escapar da marcação, Gubora, tapa de calcanhar para Adson para Paulo Henrique, tudo isso pelo lado direito de campo, campo de defesa, Maicon, na quarta zaga sai jogando, recebe o passe Maicon gira o jogo pela meia esquerda, entrega o passe para Piton por dentro, de primeira Carvalho para Piton na meia esquerda, funciona a jogada, triangulação do Vasco, desceu David no campo de ataque, quina da grande área, pela meia esquerda, escapa da marcação, rola a bola para Piton recua um pouco mais atrás, é pro domínio de Matheus Carvalho por dentro para Estrela ainda mais à frente para o Hugo Moura faz o giro frente à marcação, intermediária ofensiva, centralizado Hugo Moura, prefere o passe, agora sim, pela ponta direita, para Adson canhoto, quina da grande área, volta para Hugo Moura, Vasco trocando passes, hein, pela ponta direita, Paulo Henrique, para Adson para Paulo Henrique na linha de fundo, bom passe, tem liberdade, cruzou pro meio da grande área, veio o toque de cabeça do Verrete, fraquinho, toque no centro do gol, caiu para fazer a defesa o Jandrei Milhossi. Agora na jogada bem trabalhada pelo lado direito, teve muita liberdade o Paulo Henrique na tabelinha, ali com o Matheus Carvalho, os jogadores do Vasco acham espaço e é sempre esse cruzamento em cima do Verrete, mas não teve espaço para cabecear a forma correta o argentino. Nas mãos de Jandrei, o São Paulo vence por 1x0. 15:30 jogados deste primeiro tempo, vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Vasco, mas não se acerta, desce mais uma vez o São Paulo, São Paulo domina pela meia esquerda, tenta escapar pela canhota, está pressionado o Patrick ergue a cabeça, recomeça pela quarta zaga, deu passe de primeira, Alan Franco, tranquilamente vai ser jogando para a equipe do São Paulo, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Quase 16 jogados deste primeiro tempo, lateral para a equipe do São Paulo, Mauro Betting. O Vasco até que não sentiu tanto gol, Martelli. Estava o jogo equilibrado, uma bola alçada, belíssimo gol de cabeça do André Luiz. O Vasco tenta jogar. A torcida, dentro do possível, vai fazendo a dela, mas o São Paulo também não desiste de manter a vantagem e tenta atacar. É um bom jogo em São Januário. Vem pro campo de ataque o São Paulo, Lucas lançado, tentava a finta à frente da marcação na entrada da grande área, corta João Vitor por baixo, tira a marcação do Vasco, o Vasco vai ser jogando, perdendo por 1x0, torcedor tricolor, torcedor do São Paulo, feliz com essa vitória, parcial, São Paulo descia pela meia direita, falta do Galopo, bola pro Vasco. Não entendi, não vi essa falta não. O Galopo chega por trás para tentar roubar essa bola e protege ali o João Vitor com alguma dificuldade. A arbitragem não marcou, mas o bandeirinha estava esperto, por isso o Vasco tem a posse no campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. Quase 17 minutos deste primeiro tempo, 1x0.
Tá vencendo o jogo a equipe do São Paulo fora de casa em São Januário. Berrete domina no círculo central, inverte mal. Deu passe de primeira para Nestor, cruza a fronteira, desce o São Paulo. Nestor para André Silva, cruzou para Caleri, vai pitar o segundo, cirúrgico, João Vitor na entrada da pequena área, a bola tem escanteio. Ele se atira no carrinho, a bola chegava na segunda trave, da esquerda para a direita, vinha se oferecendo a Caleri. Se atira contra a bola, João Vitor, no carrinho. Bota em escanteio, mais um pro São Paulo, Milhossi. E o São Paulo naquele 4-4-2 tradicional, 2 atacantes disparam e agora o André Silva, foi bem modesto, né? Em vez de bater pro gol, cruza rasteiro pro Caleri colocar essa bola pro fundo da rede, mas estava esperto o João Vitor, bota pra fora o escanteio do tricolor. São Paulo para cobrança do escanteio, Nestor partiu para a bola, levantou nas mãos de Léo Jardim. Léo Jardim tem pressa, tome contra-golpe, ligou na velocidade pela ponta direita, escapou da marcação, Carvalho, na velocidade, quina da grande área, fintou, caiu, pede a falta. Gizão mandou seguir. Gizão quer jogo, vem São Paulo, lançado Nestor na entrada da grande área, João Vitor sobe para tocar de cabeça, jogo lá e cá, tira a marcação, sobra para Caleri para Nestor, arrumou, bateu pro gol. Longe pela linha de fundo, pega mal na bola, Nestor, Milhossi. O herói da Copa do Brasil tem muito crédito com a torcida do Rodrigo Nestor, agora foi mal, coloca essa bola muito longe, só na sede torcida porque não tem ninguém em São Januário. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Placar de 1-0, São Paulo está vencendo o jogo, São Paulo 1, Vasco 0. Domina pela meia direita, tenta descer para o campo de ataque, mais uma vez a equipe Cruz Maltina. Berrete domina, pisa na bola, perde espaço, tenta o tapa de letra, perde a bola. Retoma Alan Franco pressionado, perde de novo, desce para o contragolpe, a equipe do Vasco dominou, caiu a um passo da grande área. Os jogadores do Vasco estão se atirando, ou foi falta agora, hein, Mauro Betti? Eu não marcaria. Caiu na entrada da grande área, não sei não. Se foi pra tudo isso, Estrela, acho que é a Estrela que tá sentindo. Ele mesmo. Na entrada da área, ó. Ele finta a marcação do Diego. Ah, tem um pisão. Tem um pisão. Pisão não tinha visto, não. É que tem um pisão. Quando você pisa, às vezes tá na linha da grama ali, o juiz não vê, né? Não vê, não. E esse é o lance que você só veria pro VAR. E como não é pra expulsão nem pra pênalti, segue o jogo, né? Aí deu azar de novo o Vasco. Eu não teria visto e inteiro que o árbitro também não teria visto. Fato é que foi falta e o Estrela não só ficou na bronca com a falta, como tá querendo um cartão, é isso, Milhões? É isso, faz o sinal enquanto se levanta o meio-campista, conversa com a arbitragem, mas o Caio Max parece já passar panos quentes na situação, ainda que esteja inconformado. O Guilherme Estrela, estreante da noite na equipe do Vasco. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, tá no Tenda. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 11ª rodada em São Januário, relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Vasco 0, São Paulo 1, gol de André Silva. QG de Esportes da Bandeirantes. Alô, Taveira. Com essa vitória parcial, Martelli, o São Paulo vai para a 5ª colocação com 18 pontos, viu? 11 jogos, 18 pontos, tá atrás aí do Atlético Paranaense, que tá em quarto com também 18 pontos e 10 partidas. Joga amanhã o Atlético Paranaense, Martelli. Curtindo o futebol na Bandeirantes, placar de 1-0, São Paulo vence. Vence o São Paulo com gol de André Silva. Tem muita coisa nova chegando no Disney Plus. A partir do dia 26 de junho, além de filmes e séries, você também poderá assistir ao melhor do esporte e da ESPN. Jogo parado, e por quê, hein, Bruno Milhões? Agora foi falta em cima do Estrela, meio-campista. O Galopo acerta ele de novo. Como tá fazendo falta hoje o meio-campista, o Galopo? Como volante, às vezes não pegou a manha ainda de roubar a bola sem fazer a falta. E o Vasco tem a bola. Vem pro campo de ataque, a equipe do Vasco domina no círculo central, escapa da marcação, Carvalho pela ponta direita para Paulo Henrique, para cima da marcação, pedalou, balançou, levou para a linha de fundo, escapou, cruzamento com desvio nas mãos de Jandrei. No alto, Jandrei para ficar com ela, Milhossi. E o Patrick fala, calma, eu tô aqui. Ele dá esse carrinho na bola e consegue o desvio para facilitar a vida do Jandrei, que encaixa e dá orientações. Luiz Gustavo também conversa bastante. São Paulo, um time bem comunicativo. O Vasco aparenta silêncio, apatia no gramado. Por que será, né, Mauro Betti? Não tá fácil. Melhor tentar falar pela bola, mas não tá saindo. Pela boca também não tá fazendo. Não, mas o Paulo Henrique é sempre uma alternativa interessante, como o Piton. O Vasco tem bons laterais. Aliás, o Paulo Henrique é um dos melhores cruzadores de bola do futebol brasileiro.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vasco tenta descer para o campo de ataque de novo com o Paulo Henrique pela meia direita. Trabalha a bola no campo de ataque. O Vasco prefere recuar. Na quarta zaga, Maicon. Maicon vai ser jogando na metade deste primeiro tempo. 22 minutos jogados na primeira etapa. São Paulo vence 1-0. Gol de André Silva aos 10 jogados do primeiro tempo. Quem desce é o Vasco. Domina pela meia direita. Escapa da marcação. Hugo volta jogando pela quarta zaga. Círculo central. João Vitor pisa na bola. Trabalha mais à frente. Um pouco mais à frente. Vem para buscar a jogada Carvalho. Carvalho à frente de Caleri. Carvalho prefere o passe na ponta direita. Agora é lenta essa saída do Vasco, hein? Carvalho vem no círculo central. Volta para o João Vitor. João Vitor recua, os três ficam trocando passes, o São Paulo tá na dele, só observando, nem cansa, só cercando a equipe do Vasco, que agora parece acelerar com o David. David no círculo central, escapou da marcação, cruzou a fronteira, soltou pela meia esquerda para ninguém. Não foi na bola o Watson, agora o Watson não é para jogar do lado direito lá não, canhotinho? Prefiro também. Tá aqui do lado esquerdo, né? Mas pode jogar. Mas pode e deve jogar mais que isso. O David, eles trocam, né? O David foi pro outro lado também. O David também corre, mas não consegue achar. O Vasco não joga mal, mas a fase é terrível. Nada dá certo. Vem pro campo de ataque o São Paulo. Lucas domina, solta o passe à frente para Nestor. Nestor girou, deu pela meia esquerda. Bom passe pro cruzamento do Patrick. Entrada da grande área. Dominou, Galopo, girou, bateu no gol. Longe do gol, pega a mão na bola, Galopo, tiro de meta pro Vasco bater. Quem sabe em outra fase, né? O Galopo, que já foi artilheiro de Campeonato Paulista, não colocaria essa bola no fundo da rede, ele mata no peito, ela sobe com uma espécie de voleio com a perna esquerda, manda muito longe, não acerta o argentino. São Paulo vence 1-0. 1-0 para a equipe do São Paulo, está jogando o Vasco, 23, quase 24 jogados. Domina Carvalho, tenta o lançamento à frente, era para aproximação de Estrela. O Estrela viu o combate do jogador do São Paulo, estava bem posicionado Luiz Gustavo para botar para fora, é lateral. Manual para a equipe do Vasco cobrar no campo de defesa. Já cobrado lateral, tem pressa Piton arremessa a bola para Estrela. Estrela recomeça pela quarta zaga, entrega o passe, nem para o zagueiro foi para Léo Jardim. Na meia-lua de sua grande área. Léo Jardim pela meia direita para Paulo Henrique. Paulo Henrique domina, tenta escapar da marcação do Nestor. Adiantou, perdeu Luiz Gustavo. Toma dele, São Paulo tenta descer o contragolpe. Bem, Watson por baixo. Ganha no pé de ferro. Ganha mais uma pro Vasco. Carvalho no círculo central. Cruza a fronteira, aciona pela meia esquerda. Agora sim, David voltou para o lado esquerdo. David pedalou, balançou, soltou por dentro. Nossa, o Estrela se atrapalhou inteira. Mas a canelada dele para ele mesmo deu certo. Estrela sai jogando pela meia direita, tira para Adson para Estrela, devolução dentro da grande área, pega mascado na bola, Estrela bate em cima da marcação, vai pela linha de fundo. Escanteio pro Vasco cobrar na direita, Minhozzi. E o Adson fica na bronca com ele porque ele não levanta a cabeça. De cabeça baixa ele tenta aquele cruzamento rasteiro com dois marcadores. Beleza que ele ganha o escanteio, mas atrás o Adson tinha muita liberdade e falta de fato comunicação na equipe do Vasco. Estrela vai para a cobrança do escanteio. 25 jogados deste primeiro tempo, escanteio para a equipe do Vasco cobrar. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. Escanteio pro Vasco. 25 jogados do primeiro tempo, jogadores pro meio da grande área. Se fecha inteira a equipe do São Paulo. O torcedor do Vasco querendo empate. Vai pintar o levantamento, bola levantada na primeira trave, subiu, escorou, veio para a segunda, fica viva dentro da grande área, briga do Maicon, Alan Franco de qualquer jeito tira. Rasga a bola do meio da grande área, corta o perigo a zaga do São Paulo, mas volta no círculo central para Carvalho. Carvalho gira o jogo na meia direita, levantou na quina da grande área. Lateral, depois o toque de Caleri. Caleri bota para fora, lateral para o Vasco. Já cobrado pela meia direita, tem pressa. Domina, recebe Paulo Henrique na meia direita. Mais um cruzamento, segunda trave. Toque de cabeça, Igor Vinícius para o meio da grande área. Completa, Galopo, tira. Pressão do Vasco. De novo com o Carvalho, entrada da área. Pratson girou, bateu no gol. Firme, Jandrei. Seguro, Jandrei. No centro do gol, Jandrei encaixa a bola, Minhozzi. Na segunda finalização do Vasco, é a segunda sem perigo. Adson domina na intermediária e com a perna esquerda chuta fraco no meio do gol. Jandrei não precisou trabalhar de fato. 1-0 tricolor. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata, claro, é tudo azul.
São Paulo sai jogando pelo campo de defesa. Alan Franco gira frente à marcação, pressionado pelo Verrete. Alan Franco deixou o Verrete para trás. Trabalha a bola para Lucas. Lucas tocado. Bateram no Lucas. O Lucas não cai. Sustenta Lucas. Abre o bolão pela meia esquerda para Nestor. André Silva na área. Caleri também. Nestor no cruzamento. Entrada da pequena área. Era para Lucas. Por baixo. O Maicon tira. São Paulo insiste na meia esquerda. Domina. Vem Patrick. Cruza na segunda trave. Piton. Bota em escanteio. Mais um escanteio para o São Paulo na direita, Bilhose. Na pressão, o Vasco não sabe o que fazer. O cruzamento vinha de fato encontrando o Caleri pelo lado direito. O Piton é providencial, faz o corte. O São Paulo tem mais um tiro de canto. Escanteio para o São Paulo cobrar na meia direita. Vai para a bola, Nestor. Vamos ver se ele vai atravessar o campo para a cobrança ou se vai o Galopo. Tá com toda a pinta de ser o Nestor. 27 jogados neste primeiro tempo. Escanteio para o São Paulo. Tricolor já vence o jogo para 1-0 depois do gol. Depois do gol marcado pelo André Silva. É Galopo para a cobrança de escanteio. Do lado direito, o destro Galopo autorizado. Jogadores do São Paulo na área. O torcedor querendo o segundo gol. Galopo levanta na segunda trave. Toque de cabeça do Lucas pro meio da grande área para ninguém. Corta a marcação do Vasco e tira. Tenta descer o contragolpe. O Cruz Maltiro chega o zagueiro firme. Firme a zaga corta. Volta Bratson. Adson tem o rebote no círculo central. Escapa da marcação de Alan Franco. Mete a bola pela meia direita para Paulo Henrique. Paulo Henrique escapa por dentro. Volta no círculo central. Entrega o passe pro Carvalho. Carvalho gira na meia esquerda. Entrega para Piton. Piton domina. Escapando da marcação. Piton não tem opção. Ele vai sozinho. Vai remando por dentro o Piton. Agora sim, pelo lado esquerdo para Carvalho. Carvalho domina, cruza pro meio da grande área. Cara, o repertório do Vasco de jogadas. Não tá fácil. Mauro Betti. Se é que existe, né? Não tá legal, não. Não tá legal, não. Tá com um treinador interino. O último treinador foi um interino. E o time nervoso, né? Você vê há pouco aquele Lucas Piton absolutamente sozinho, deu uma espanada pra fora, tá tudo errado no Vasco, né? E ninguém tem tranquilidade pra jogar o que joga. Por exemplo, o Piton é muito bom jogador, mas quem sabe agora o Vasco. Vem Vasco pro campo de ataque, Piton domina pela meia esquerda, você ligado no microfone da Bandeirantes, futebol da Bandeirantes, trazendo Vasco e São Paulo, 1-0, São Paulo vence o jogo. Tem muita coisa nova chegando no Disney Plus, a partir do dia 26 de junho, além de filmes e séries, você também poderá assistir ao melhor do esporte da ESPN. 29 jogados do primeiro tempo. Vem pro campo de ataque o Vasco inteiro no campo de ataque. Domina pela meia esquerda Carvalho. Matheus Carvalho gira frente à marcação. Mete na canhota para Piton. Piton com liberdade. Piton cruzou para Verrete. Fechou. Testa longe do gol. Longe o toque de cabeça do Verrete pela linha de fundo, Milhossi. E de uma coisa, o centroavante Verrete não pode reclamar. Cruzamentos de qualidade, mais uma vez consegue acertar o Piton pela esquerda, o Paulo Henrique também pelo lado direito. Agora ele tentou se antecipar a bola e coloca pra fora. Pede até desculpas ali o centroavante, camisa 9, hoje capitão da equipe do Vasco. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Semblante fechado do torcedor do Vasco em São Januário. Perdendo o jogo para 1-0, quase 30 jogados deste primeiro tempo. Chega de sofrência na sua obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. São Paulo vai ser jogando pelo campo de defesa. Alan Franco para Jandrei. Jandrei dentro da pequena área. Quebra para ataque, sem brincar. Jandrei tenta aproximação com Caleri. Caleri sobe para tocar de cabeça para ninguém. Michael 6 jogando para a equipe do Vasco. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando. E a bola rolando para você. Brasileirão, 11ª rodada. Rio de Janeiro, São Januário. 30 jogados no primeiro tempo. Vasco 0, São Paulo 1, plantão esportivo. Alô, Lucas Tabeira. Na Copa América, México e Jamaica já entrou em campo, viu, Martelli? Pelo grupo B, o Equador e a Venezuela também já jogaram e a Venezuela venceu por 2-1 de virada. O Brasil estreia na segunda-feira às 10 da noite contra a Costa Rica pelo grupo D, que também tem Colômbia e Paraguai. Martelli. Sil renova a cereja a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 30 jogados deste primeiro tempo. São Paulo desce, Caleri, perde a bola para Michael. Michael ganha o lateral pela meia esquerda, posse de bola para a equipe do Vasco. Agora é aquele jogo, Mauro Betti, que o São Paulo tudo bem, tá melhor. Sim. 1-0, o Vasco não tá bem. Sim. Mas se não chegar no segundo tempo com um placarzinho de 2-0, fica perigoso, viu, Mauro Betti? Como pode ser esse ataque agora do Vasco? Com Paulo Henrique soltando a bola na entrada da grande área, Pratson bateu no gol, no centro do gol.
Tá ficando legal pro Jandrei, né, Milhose? As bolas no centro do gol, fortes, vão valorizando o goleiro. É isso, tá invicto ainda o goleiro do São Paulo. Todas ele encaixou, não espalmou nenhuma. É verdade que todas também na direção dele. O Jandrei, que não é um cara que vem passando segurança, é criticado quando o Rafael não tá disponível hoje, fazendo partida que pra ele tá valendo a pena. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Pois é, nós dizíamos, Mauro Betti, numa bola dessa aí é um empate. Claro, não pode dar um mole. Mas o jogo deu a caidinha e é normal essa alternância de ritmo. O São Paulo faz 1-0, mas também insiste na bola longa. E o Vasco vai chegando aos trancos e barrancos, mas com muitas dificuldades. 1-0 por enquanto justo em São Januário. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Felipe Melo assume os 15 minutos de intervalo por enquanto para repercutir a vitória do São Paulo. Parcial 1-0 para cima do Vasco. Vasco domina, sai jogando no círculo central, caiu, pede a falta, o Moura. Só observou o Carvalho caindo, ele estava pedindo a bola, o Carvalho caiu e sofreu a falta, hein, Milhose? E aí o Carvalho levantou como uma coisa de escola, deu um empurrão ali no André, que não deu nem bola para ele, depois volta para a posição, então o Vasco já começa a perder a cabeça talvez, mas tem a falta, tem a bola no campo de ataque. Desce pro campo de ataque o Vasco com o Adson pela meia direita para Paulo Henrique, devolução para Adson, dentro da grande área, vai empatar o jogo, Adson para Verrete, pode pintar o gol contra! Gol do Vasco! Vamos todos cantar de coração. Empata o jogo Vasco em São Januário. Na jogada dos caras que estão fazendo a diferença. Lá do lado direito, Paulo Henrique para Adson. Adson invade a grande área pela meia direita, ele solta para Verrete. Chega o Diego Costa, tira no carrinho. Só que a bola vai em direção ao gol. Aí vem Igor Vinícius, no carrinho também ele tira, mas aí ele solta o passe na canela de Alan Franco. O Alan Franco caído na pequena área. Igor Vinícius chuta no Alan Franco, a bola entra no gol, na marca dos 33 minutos jogados deste primeiro tempo. O Cruz Maltino empata o jogo, gol contra de Alan Franco. São Paulo 1, Vasco também 1, Milhose. A verdade é que quando a bola sai dos pés de Adson, há um esforço coletivo do São Paulo, uma tabela entre os defensores para fazer esse gol, porque o Diego Costa desvia, depois o Igor Vinícius tenta tirar em cima da linha e coloca a bola nas pernas de Alan Franco, que completa para o gol. Voltando hoje de suspensão, volta a equipe do São Paulo e faz gol contra numa bola que passou nos pés de 3 defensores do São Paulo antes de consagrar o empate do Vasco da Gama em São Januário 1-1. Mauro Betti, o gol está sendo checado pelo VAR, mas Paulo Henrique e Adson são os caras que criaram um gol, né? Sem dúvida, de novo pelo lado direito, e dá a impressão que os últimos 3 jogadores que tocaram na bola foram jogadores do São Paulo, tentando aliviar, deu tudo errado. Aliás, o que sai de gol contra, né? Na Copa América, Eurocopa nem se falha, e agora também aqui em São Januário. De novo aquele risco que o São Paulo estava tomando, sobretudo pelo bom lado direito vascaíno hoje, 1-1 em São Januário. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. São Paulo sofre um empate para a equipe do Vasco. Vasco 1, São Paulo também 1. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Quase 35 minutos jogados deste primeiro tempo. Desce o São Paulo, Galopo tentava o passe pela intermediária. Acabou esbarrando em 2 defensores do Vasco. Volta a bola para o Cruz Maltino, Paulo Henrique pela meia direita, cruza a fronteira de onde surgiu o gol do Vasco. Adson derrubado, é falta para cartão. O Adson escapou do Patrick, tocado, levantado, o Adson é para cartão, Milhose. E aí o Patrick tenta aquela argumentação vazia, né? Mas só foi uma, foi minha primeira falta no jogo. E daí que foi uma porrada que você deu no Adson, então a falta bem aplicada, o cartão amarelo pro camisa 36, Patrick. Merecido, né, Mauro Betti, esse cartãozinho? Não tem a dúvida, o árbitro precisa tomar conta, tomar as rédeas da partida, como diria um amigo nosso, para que o jogo não descambe. É o momento até do Vasco tentar alguma coisa a mais. Tem muita coisa nova chegando no Disney Plus a partir do dia 26 de junho. Além de filmes e séries, você também poderá assistir ao melhor do esporte da ESPN. 35 jogados do primeiro tempo, Vasco 1, São Paulo também 1, falta pro Vasco na direita. Torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes, que essa bola longe da grande área. Claro que o torcedor do Vasco tá querendo a virada. Falta e bola perigosa pro Vasco. Vem para fazer o levantamento. Posicionado Paulo Henrique na bola, jogadores para a área, chance pro Vasco virar o jogo, vem levantamento na segunda trave, fácil.
fácil, tranquilo para Jandrei no alto ficar com ela, Milhossi. Para consagrar o Jandrei, né? Que, bom, sofreu gol mais uma vez, também sofreu contra o Cuiabá e contra o Corinthians, mas dessa vez não foi culpa dele. As que vieram, ele encaixou, mas de fato São Paulo com aproveitamento ruim nos últimos jogos está sendo, por enquanto, o 4º consecutivo sem vitória. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, por quê? Porque Nakata. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, assume Felipe Melo. E aí eu falava, né, para repercutir a vitória parcial do São Paulo, agora é para falar do empate do Vasco. Empate do Vasco em 1-1 com o São Paulo, mas tem jogo pela frente, você curte na Bandeirantes. São Paulo vem para o campo de ataque, Nestor pisa na bola pressionado, trabalha pela meia esquerda para Patrick, recém amarelado. Patrick vai ser obrigado a recomeçar a jogada para o São Paulo pela quarta zaga, na meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco gira o jogo dentro da grande área para Jandrei. Jandrei pressionado pelo Verrete, sobe a marcação do Vasco, Verrete para cima de Jandrei. Jandrei sem brincar para o campo de ataque, ele quebra. Quebrou forte demais, a bola vai pela linha lateral, onde lá está João Vitor, recua João Vitor. Tinha que deixar essa bola sair pela lateral. Ele recuou para o Léo Jardim, uma pedrada dentro da grande área. O Léo Jardim teve que dar a canelada para fora. Botando em lateral, manual para a equipe do São Paulo. Lateral para o Tricolor, cobrar na meia direita, já cobrado Igor Vinícius, tem pressa. Arremessa a bola para Lucas. Lucas domina, gira o jogo, perna esquerda, lado esquerdo na canhota. Boa bola para Patrick. Patrick cruzou, toque de cabeça para o gol. Caleri no centro. No centro do gol, toque de cabeça nas mãos de Léo Jardim. E seria um lance muito parecido com o gol do André há pouco, né? Que vem esse cruzamento muito forte e rápido e aquela casquinha de cabeça que matou o Léo Jardim. O Caleri tentou repetir, mas agora nas mãos do goleiro vascaíno. Tentou sair jogando, saiu jogando mal o Vasco. Saiu jogando mal o Vasco, mas descolou um lateral pela meia direita. Posse de bola para o Cruz Maltino, que empata em 1-1, jogando dentro de casa. Lateral já cobrado, desce para o campo de ataque a equipe do São Paulo, mas não se acerta, a bola fica pelo alto. Vem para a toca de cabeça, Verrete, sobra para Alan Franco. Alan Franco finta a marcação, cruza a fronteira, vai embora o zagueiro, hein? Bom passe para Lucas. Lucas escapou no meio de 3, perdeu a bola. Lucas desarmado, Piton desce no contragolpe, gira o jogo na meia direita para Adson. Adson passadas largas na velocidade, Adson abandona a ponta, vem por dentro na meia esquerda, gira a bola, entrega para Piton. Piton domina, 2 ex-jogadores do Corinthians, hein? Adson para Piton, aí vem o João Vitor lá de trás, que também é ex-jogador do Corinthians. Uma festa dos ex-timão, hein? Vem para o campo de ataque o David, desarmado na bola, hein? Firme na bola, Igor Vinícius, e aí na sequência ele sofre a falta. Jogo parado, falta para o São Paulo e cartão amarelo para o David. Para o Estrela, camisa 14, que já fez 3 faltas iguais, puxando camisa e evitando contra-ataque. Uma hora tinha que ser punido, então estreando com cartão amarelo o meio-campista do Vasco. Cartão amarelo, Estrela, mais um amarelado em campo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. 39 jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, daqui a pouco o intervalo inteligente é dele. Felipe Melo assume o microfone da Bandeirantes. Vem para o campo de ataque o São Paulo, domina o Igor Vinícius por dentro para Luiz Gustavo. Gustavo escapa da marcação, trabalha a bola para Galopo, Galopo para Luiz Gustavo, essa bola não saiu, quem tinha marcado a cal saiu. À frente do quarto árbitro, sim, ele deu a saída. Manual pro Vasco cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. 1-1, tudo igual pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário. Por enquanto, Manuel Zaidan tá acertando o palpite, hein? Falou que ia ser 1-1, por enquanto 1-1 o jogo. Vem para ataque agora a equipe do São Paulo, lançamento na entrada da grande área, quarta Michael, volta para Nestor. Nestor tentou passe por dentro para André Silva. A bola explode na marcação, fica nos pés de João Vitor, que vai descer em contra-golpe. Não quer nem saber, hein? Vai embora o João Vitor, acelera, cruza a fronteira, solta para Adson. Adson, devolução para João Vitor, linha de fundo, escapou da marcação, toma falta. O João Vitor, o juizão não deu falta não, hein? O João Vitor atravessou o campo e estava dando um drible da vaca na Alan Franco, hein, Mauro Betti? Sensacional. Pela jogar, o árbitro merecia marcar a falta mesmo que não tenha sido. Foi uma bela arrancada. O Vasco acaba o primeiro tempo melhor que encomenda. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 11ª rodada, Rio de Janeiro, São Januário, o relógio marca 40 jogados do primeiro tempo. Tudo igual, Vasco 1, São Paulo também 1, alô Taveira. Mais cedo no Brasileirão, o Criciúma venceu por 2-1 o Botafogo, o Inter venceu o Grenal por 1-0, o Cuiabá empatou 0-0 com o Atlético Goianiense. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, 0 Grupo Souza Lima. Sentiu. Quem? Rodrigo Nestor, numa dividida com o Hugo Moura há pouco, tentou continuar no gramado, mas parece que o tornozelo tá pegando ali, pelo menos é o que indica ali o camisa 11 do São Paulo, não deve conseguir continuar em campo.
Ele fez o sinal ali já para mudar. É uma perda, se sair, né? Grande para o São Paulo. Não tem a dúvida. Marca a arma, chega mais à frente, mas todo o São Paulo caiu de produção nos últimos 15 minutos. Mas tem opções o seu treinador, o Suberdia, que são exatamente... Vai, computador. Daqui a pouco, quando o computador ajudar aqui, eu falo quais são as opções. 41,5. Foi o F5? Foi, eu já não são tantas, olhando aqui. Pensaria no Wellington Rato, tá? Mudaria um pouco a característica e tal, mexe com o Lucas Moura, mas enfim, o Wellington Rato seria uma boa. E tô revendo aqui o lance, é isso mesmo, cara. Foram 3 jogadores do São Paulo que tocaram na bola. 42 jogados neste primeiro tempo, São Paulo empatando em 1-1. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. Daqui a pouco tem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Felipe Melo. 1-1 por enquanto. Nestor vive ali a expectativa para entender se vai conseguir continuar ou não. A câmera vai passeando pelo São Januário. Fala, os caras chegaram, hein? Não vão lotar o estádio, mas os caras chegaram. Tem torcedor do Vasco, sim. Não combinaram direitinho, não, essa história de público zero. Não é difícil às vezes você convencer, tem que respeitar as pessoas, né? E já mexeu o Michel Araújo, chegou, né? E chegou outro que eu não sou muito fã. É normal sair o Nestor para a entrada do Michel Araújo. É que eu não sou tão fã assim do Michel Araújo, mas entendo a mexida do Suberdia. Michel Araújo, portanto, em campo. Quantos anos tem o Michel Araújo em Bruno Milhose? Afinal de contas, ele é uma opção quase sempre utilizada ali 27 anos de idade. Suberdia. É básico, cara. Quando você não sabe a idade do jogador, você chuta 27 anos, que a chance é gigante. Eu ia brincar que era 27 anos. Eu achava que era menos, mas é 27. Acertei. Acertou? 43 não, futebol jogados. É sempre 27. Pepe do Portugal, 27 anos. Não, ele já faz uns 27, que já não tem mais 27. Que coisa o Pepe. 43 minutos jogados nesse primeiro tempo, placar de 1-1 empatado o jogo. Vasco desce em contra-golpe pela meia esquerda, era o lançamento pro David, corta a marcação, Igor Vinícius intercepta a marcação do São Paulo, vai descer em contra-golpe no círculo central, Luiz Gustavo pela meia direita para Igor Vinícius, torcedor tricolor querendo ir pro intervalo por 2-1, mas para isso o São Paulo tem que dar essa acelerada. No último minuto e meio, mexeu há pouco, saiu o Nestor, entrou Michel Araújo, sai jogando mal Igor Vinícius, tome contra-golpe, vem pro campo de ataque, Adson escapou da marcação, Adson estava pressionado, perde a bola, ganha de novo, Adson, que disposição do garoto, hein? Adson pra cima, na meia esquerda, rola a bola pra Piton, Piton na quina da grande área, ergue a cabeça, não dá pra bater no gol, chamou pra perna direita, cruzamento na segunda trave, sobe, Alan Franco tira, toca de cabeça, tá nas mãos de Jandrei pra fazer a defesa tranquila pro São Paulo, Milhões. Que tá encaixando todas, agora o Alan Franco foi bem por cima, zagueiro tá voltando de lesão, e vale destacar, né, o torcedor São Paulino que às vezes perdeu essa informação, o Arboleda foi poupado e o Ferrarese está fora, então hoje, além de Diego Costa e Alan Franco que estão jogando, o São Paulo tem no banco de reservas o Sabino, que renovou o contrato jogando apenas uma partida com o São Paulo, e o Igão, zagueiro de 16 anos que está pela primeira vez relacionado para um jogo entre os profissionais. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. 44,5, já vai subir a placa de acréscimos em São Januário. Placar de 1-1 empatado, jogo gol marcado por André Silva. O André Silva marcou o gol do São Paulo e foi em Alan Franco, hein? O Alan Franco marcou o gol contra. Gol contra que vai dando empate para a equipe do Vasco em casa. Não é um resultado interessante para o Vasco, mas pelo cenário contra o time do São Paulo, que até então estava invicto, talvez esse um pontinho sirva na cabeça do torcedor do Vasco. Pelo menos nesse momento. Agora. Que a virada, né, e eventual vitória seria o ideal para a equipe do Vasco. Isso não é novidade para ninguém. Mais 4. Tudo isso, Milhões? É isso, igual a carta mais temida do Uno. Mais 4. Mais 4, olha. Bem colocado, gostei da imagem. 4 minutos só de uma alteração. Não, mas é para isso mesmo, né? Teve os gols também que você tem que acrescer o tempo por celebração. 4 minutos tá bom, tá justo. E dá para dizer que no finalzinho 1-1 também está justo no Rio de Janeiro. 45,5, vamos até 49, você ligado no microfone da Bandeirantes FM 90.9 na faixa estendida em 86.3 no AM 840, no aplicativo da Band, o Band Play, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor do São Paulo chegando 1-1, jogando fora de casa, lateral pro Vasco cobrar no campo de defesa pela meia direita. Daqui a pouco tem um intervalo inteligente na Bandeirantes com Felipe Melo. Placar de 1-1, lateral para a equipe do Vasco. Na meia direita, Paulo Henrique para a cobrança. Arremessa a bola, repõe dentro de campo. Toque de cabeça à frente de Verrete. Quarta marcação fica para o São Paulo. Lucas domina pela meia esquerda. Opa! Carrinho na bola, hein?
Lucas ficou sentido, mas o carrinho na bola no desarme do Hugo. Vem São Paulo, Vinho, São Paulo, agora quem vem é o Vasco, contra-golpe armado pela meia esquerda para Piton, Piton dentro da grande área, linha de fundo, para Carvalho, cruzou a meia altura por baixo, tira Diego Costa. Firme o zagueiro, corta o perigo para a equipe do São Paulo, desce o Vasco, de novo lançado, Piton na meia esquerda, vai cruzar a linha de fundo, escorregou, Piton e saiu com bola e tudo em tiro de meta para o São Paulo, Milhose. E a minha impressão é que o gramado não ajudou o Piton não, viu? Ele tentou colocar o pé de apoio e deu aquela derrapada, passou reto, coloca a bola para fora, não conseguiu fincar os pés no chão. E foi isso mesmo que aconteceu. Escapou, saiu com bola e tudo e tiro de meta para o São Paulo. 47 do primeiro tempo. São Paulo está jogando dentro da grande área, cobra o tiro de meta, Jandrei para Diego Costa. Aí o Diego Costa, isso aí é uma coisa que acho que deixa o torcedor louco, né? Cobrar o tiro de meta curto para o cara quebrar para o ataque, o Mauro Betti. Manda já rápido, perde de tempo, né? Aliás, tem muita gente quebrando da bola, não jogando para frente, quebrando na saída de jogo. Temos visto muitos gols saindo de saídas erradas e exageradas. São Paulo ganhou lateral pela meia direita no campo de ataque, 47,5. Vamos até 49 neste primeiro tempo. São Paulo empata em 1-1, abriu o placar com o André Silva, sofreu um empate com gol contra de Alan Franco. Mas o gol contra do Alan Franco você pode botar aí 80% na conta do Igor Vinícius. Vem Vasco, Vasco pro campo de ataque, Adson domina, círculo central, enxergou Estrela na entrada da grande área, Estrela fitou, vai bater o gol, virou! Gol! Do Vasco! Vira o Cruz Maltino! O Vasco vira o jogo em São Januário numa jogadaça do Adson no círculo central, 3 dedos na bola, adianta para Estrela, que tem a Estrela, faz jus ao nome, na primeira bola dele, entrada da grande área, finta a marcação, gira, perna direita da bola, bate no canto inferior esquerdo do goleiro Jandrei. O Vasco vira aos 48 do primeiro tempo. Estrela, 2 pro Vasco, 1 pro São Paulo, Milhose. E quando a coisa tá difícil, às vezes o moleque da base é a solução. Foi essa aposta no interino do Renato Paiva que coloca o garoto que ainda não tinha sido titular na equipe do Vasco. No Brasileirão sequer jogou, apenas 2 jogos saindo do banco no Campeonato Carioca, mas aqui faz um golaço, corta pra dentro e mata o goleiro Jandrei. Cai em lágrimas agora Guilherme Estrela, 19 anos apenas, marcando um gol belíssimo e de fato brilhando no estádio de São Januário. 2-1 Vasco da Gama. Mauro Betti. Que golaço! É pra se emocionar, hein? Demais, não só pelo primeiro gol, mas pela jogada toda bonita, evidentemente sendo checar a posição, me parecia irregular, mas depois ele é legal, deveremos ter o gol confirmado. Agora confirmou-se um belo talento. Que jogada, que contragolpe, que belo gol do Guilherme Estrela. Toda emoção merecida. Vasco vencendo o jogo por 2-1, por enquanto virada de Estrela, confirmado o gol, 2 pro Vasco, 1 pro São Paulo no primeiro tempo. Amortecedor com qualidade, líder e suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata. Passamos de 49 e vai terminar o primeiro tempo. O Vasco vencendo por 2-1, vem pro campo de ataque, o São Paulo domina pela meia direita, André Silva escapa da marcação, chama pra canhota, banda na ponta, vem por dentro, olha pra Lucas fitou a marcação, toma o carrinho na bola, Hugo Moura tira, tome contra-golpe pro Vasco, de novo lançado, Adson pela meia direita, pode ser o terceiro gol, Adson na quina da grande área, cruzamento pra Verrete, dizia de cabeça fraquinho, o árbitro olha pro relógio, ergue o braço, aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. O Vasco vira o jogo para cima do São Paulo, com Estrela aos 47. 2 pro Vasco, 1 pro São Paulo na Bandeirantes. Alô, Felipe Melo. Alô, Pedro Martelli. Vascão de virada vai vencendo 2-1 e a reportagem Bandeirantes tem o destaque com Bruno Milhose. Fala aí, Milhose. E mesmo com o abandono de torcedores, os que foram a São Januário cantam muito alto. E de fato, o nome desse primeiro tempo é Guilherme Estrela, né, Felipe? 19 anos de idade, marca um golaço. É o primeiro jogo dele saindo entre os 11. Ele já jogou no Campeonato Carioca 2 partidas e, de fato, muita expectativa em cima desse garoto de apenas 19 anos que marca um gol impressionante. Ele cai em lágrimas, cumprimenta todos os companheiros agora e o Vasco vira contra o São Paulo, que começou ali bem, né? Marcou com o André Silva um golaço de cabeça, depois deixou o Vasco gostar do jogo e a virada veio. Agora trabalho pro técnico Luiz Ubeldia, que tá engatando aí 4 jogos sem vencer. E a torcida do Vasco ali no fundo deu pra ouvir: acaba, pelo amor de Deus, acaba. Tem 45 minutos e mais os acréscimos. Ou pro Vasco conquistar a vitória, ou São Paulo conquistar um ponto, ou até
virar sobre o Vasco da Gama, Mauro Betting? Ô Filipão, eu achava que ia ser 1-0 para o São Paulo o placar final. Estava sendo assim até o Vasco empatar, na verdade o São Paulo empatar para o Vasco, né? Porque foi uma jogada bonita do Vasco ali pela direita com o Paulo Henrique, com o Adson, até 3 jogadores do São Paulo, um chutar no outro, a bola acabar entrando e no final, se havia dúvida, o Vasco melhorava e o empate era justo. Uma jogadaça do Guilherme Estrela, apenas 19 aninhos, desde 2015 no Vasco, desde os 10 anos de idade e desde os 11, 12 se imaginava coisas boas para ele. O Vasco renovou o contrato em janeiro desse ano com ele, todo feliz, evidentemente, todo emocionado, porque não foi só um gol, foi um golaço. Um gol muito bonito, por hora muito importante, vai dando essa vitória para o Vasco, que não se achava em campo, até o Guilherme Estrela achar um belíssimo gol. Tem toda a segunda etapa pela frente, mas tem um jogo diferente a partir da entrada do Guilherme Estrela. Esse gol contra que o São Paulo fez, né? Gol do Vasco, o gol contra do São Paulo, do Alan Franco, foi o gol contra, mais gol contra dos últimos tempos? Cara, teve um gol contra, que acho que foi na Bahia, eu vi um gol agora, não, o gol do Cruzeiro. Foi um gol a favor do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Nossa, esse foi mesmo, Esse foi um negócio inacreditável, final do jogo, a bola bateu em 500 caras também, foi nesse tipo assim, esse foi um deles, mas aquele foi pior. Foi pior. Esse daí eram 3 jogadores tentando fazer o gol contra. Tentando assim, não, deixa que eu faço não. Isso é infelicidade. O Igor Vinícius salva. Tem uma bola que bate, o Igor Vinícius salva em cima da linha, uma bola acaba batendo na confusão, bate no jogador do São Paulo, podia bater no Vasco. Esse do Cruzeiro, acho que é o gol mais contra que eu vi na vida, e teve um outro gol há exatos 30 anos no Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque do Palestra Itália, aos 47 do segundo tempo, 1-0 Palmeiras contra o Sport. O Sandro, que depois jogou no Santos, chutou no peito do Adriano, que era da seleção brasileira pré-olímpica. E foram 3 jogadores do Sport, um chutou no peito do outro até a bola entrar e saiu o gol da vitória. Deu azar o São Paulo dessa vez e o Vasco tomou um belo gol de cabeça do André Silva, dessa vez deu sorte. Mas o gol contra mais contra foi aquele do Oséias, né? Olha, o do Oséias é o mais inacreditável, ele tem uma história muito divertida que ele faz um gol, foi em 98, março de 98 aqui no Morumbi, 1-1 Corinthians e Palmeiras. Aí na terça-feira os jogadores que apresentando o Alex, cabeção maravilhoso, tropeça e cai. Aí dando uma volta de aquecimento ali no treino. Logo depois o Alex cai de novo. Aí nisso o Oséias passa trotando e fala, Alex, presta atenção no serviço. Aí o Alex fala, eu? Prestar atenção no serviço? Há 2 dias você fez o gol contra de cabeça, só faltou comemorar. Enfim, histórias do maravilhoso Zéinha. Mas o gol contra mais absurdo que eu vi foram Corinthians e Remo. Aliás, Remo e Corinthians. O Remo estava eliminando o Corinthians na Copa do Brasil de 96, quando o Castor foi tirar uma bola, confusão na área do Corinthians, ele foi dar um bico para o escanteio e mandou sem pulo no ângulo, cara. Foi um gol absurdo também. E se alguém tiver remédio para afta, eu tô aceitando, porque tem uma linha. Eu já não tenho uma grande dicção, mas hoje tá doendo pra caramba, cara. Muito bem, Mauro Betti. Serviço de utilidade privada. Joga sal, Mauro. Eu tenho um remédio bom, sal. Então, o Capelanes uma vez manda o falou pessoal aí mandar ideias aqui no chat. Eu coloquei sal e resolveu. Não, calma. Os médicos que estão ouvindo... ácido. Calma, os médicos que estão ouvindo neste momento a jornada esportiva devem estar batendo o carro com essa recomendação sua. Calma, não coloca nada, não põe sal, não põe nada. Consulte um médico. Vá no 24 horas. Você vai no médico, você tá com uma afta. Cara, dói pra caramba. Não se medique. Eu tô com a boca torta, que já mais torta do que o normal. Depois você vai no PS. Não se automedique, tá? Isso não faz bem. Não põe no Google também, porque no Google vai indicar lá que você vai morrer e tal. Exato, e não leia a contraindicação na bula, senão você não vai tomar nunca, nem o remédio também. Exatamente. Meio-dia, 22 horas e 26 minutos. Este é o Intervalo Inteligente Bandeirantes. Daqui a pouco a gente volta. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizente. E chega de sofrência, tudo certo eu tô sorrindo.
agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência, minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Vem Vasco, Vasco pro campo de ataque, Adson domina, círculo central, enxergou Estrela na entrada da grande área, Estrela fitou, vai bater o gol, virou, gol do Vasco, vira o Cruz Maltino, o Vasco vira o jogo em São Januário numa jogadaça do Adson no círculo central, 3 dedos na bola, adianta pra Estrela, que tem a Estrela, faz jus ao nome, na primeira bola dele, entrada da grande área, finta a marcação, gira, perna direita na bola, bate no canto inferior esquerdo do goleiro Jandrei, o Vasco vira aos 48 do primeiro tempo, Estrela
2 pro Vasco, 1 pro São Paulo. E o Vascão vai vencendo o tricolor paulista por 2-1 lá na Colina. Em São Januário, vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. É claro, tem ainda o segundo tempo, 45 minutos, mais os acréscimos. O São Paulo pode buscar o resultado positivo, mas é o resultado que vai tirando momentaneamente o Vasco da Gama da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Lucas Taveira tem mais informações da rodada, 11ª rodada do Campeonato Nacional. Outros jogos aconteceram e a gente tem ali mudança na tabela também, né, Taveira? Exatamente, viu, Martelli? O Criciúma jogou mais cedo e surpreendeu, viu? 2-1 para cima do Botafogo, estádio Heriberto Rilse, mais uma vitória aí do Criciúma. No Grenal deu Inter, viu? 1-0 no Grenal Internacional com gol contra. A gente falando de gol contra, mais um gol contra aí. O Internacional venceu por 1-0. Cuiabá e Atlético Goianiense também jogaram 0-0, empate xoxo, viu, Felipe Melo? Muito bem. Bom, então no Z4, neste momento, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com as posições ali do Z4. Vamos lá, Felipe. O lanterninha, último colocado, é o Fluminense, viu? 6 pontos. Em seguida vem o Grêmio também com 6, mas um jogo a menos. O Fluminense tem 10, o Grêmio tem apenas 9. O Corinthians vem em seguida, viu? E na 18ª colocação com 7 pontos e 10 partidas. O Vasco saiu da zona de rebaixamento e quem está agora é o Atlético Goianiense, que empatou com o Cuiabá, como eu disse. Agora tem 9 pontos em 11 jogos, Felipe. Bom, então, Corinthians na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense neste momento na zona da degola do Campeonato Brasileiro da Série A. E na Série B, jogos também da competição. O Santos joga só na terça-feira contra o Mirassol fora de casa, mas teve jogo hoje da Série B do Campeonato Brasileiro, Taveira? Exatamente, Felipe. Ainda em andamento tem Ituano e Brusque, 1-1 por enquanto. José Aldo fez pro Ituano e o Paulinho Mocelin empatou pro Brusque. Mais cedo teve CRB e Guarani, vitória do CRB com gol do GG, 1-0. O Operário, jogando em casa, perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 também, gol do Gustavo Bochecha, Felipe. E o Botafogo de Ribeirão Preto engatou 4 vitórias consecutivas e saiu lá da última colocação, já brigando ali pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. A primeira delas contra o Santos, né? Foi a derrocada do Santos ali, começou naquele jogo que era para ter sido na Vila, mas mandaram um jogo para Londrina. Inclusive o Carille, até o próprio Marcelo Teixeira admitiram que erraram naquele momento de levar um jogo com torcida. Foi a primeira vez que o Santos ia receber torcida depois da punição e levaram lá para Londrina o jogo e o Santos acabou sendo derrotado pelo Botafogo de Ribeirão. Agora são 10 horas e 34 minutos. Ô Taveira, tá rolando Eurocopa e também Copa América. Tem jogo em andamento da Copa América? Tem sim, viu, Felipe? México e Jamaica jogando neste momento, tudo igual, viu? 0-0 por enquanto. Mais cedo teve Equador e Venezuela. A Venezuela virou o jogo, virou aí 2-1 para cima do Equador. Cádiz e Belo fizeram os gols aí da Venezuela. E amanhã tem mais Copa América aqui para você ligado na Rádio Bandeirantes. Tem Uruguai contra a seleção do Panamá e também os Estados Unidos enfrentando a Bolívia. Na segunda-feira o Brasil estreia, viu, às 10 horas da noite contra a Costa Rica. Também na segunda-feira tem Colômbia e Paraguai no mesmo grupo do Brasil. Os jogos da Eurocopa deste sábado tivemos mais cedo Geórgia empatando com a Tchequia por 1-1. A Turquia perdeu para Portugal aí por 3-0, mais um gol contra sendo registrado. E a Bélgica venceu por 2-0 a Romênia, Felipe. E o Cristiano Ronaldo se tornou ali também o maior assistente, o maior garçom da Eurocopa. Já era o maior artilheiro da história da Eurocopa com 14 gols. Deu assistência de novo na partida hoje, se tornou o maior assistente da Eurocopa e já é o jogador com mais história, mais participações na Eurocopa. O melhor 6. europeu da história? O Cristiano Ronaldo? É. Jogador europeu? É. É puxada essa, né? Dá pra pensar, né? Tem o Cruyff, é difícil, hein? Mas tá ali, né? Tá ali, Zidane também. Zidane? Não, puta, o CR7 é mais que Zidane. Enfim. Vamos pensar nisso. Vamos pensar um pouco. Eu gosto do CR7, mas muitos jogadores lendários da história do futebol.
Bom, tem mudança no São Paulo, vai começar o segundo tempo e tem 2 alterações do Tricolor, é isso? É isso, confirmando 2 mexidas na equipe do São Paulo, entra o camisa 27, o Wellington Rato, na equipe do Tricolor Paulista, e vamos confirmar aqui mais mudanças na equipe do São Paulo. Vasco, parece que é a mesma equipe, Wellington Rato, novidade na equipe do Tricolor. O camisa número 6 já estava do São Paulo? Estava entrando também. Wellington ainda não, então vai entrar então o Wellington. O Wellington também, eu vi ali o Wellington na beira do gramado, vai mudar, então o Wellington também vai chegar. Bom, vai começar a segunda etapa. E o Martelli, Pedro Martelli, para martelar neste segundo tempo na Rádio Bandeirantes. Vai, Martelli! Valeu, Felipe Melo, intervalo inteligente, inverte seus lados, bate na bola, Verrete, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Mais 45 minutos de bola rolando em São Januário para Vasco 2, Vasco 2, São Paulo 1. O Vasco vencendo o jogo de virada. Virou o Vasco no finzinho do primeiro tempo, Vasco 2, São Paulo 1. E você curtiu o microfone da Bandeirantes todo o segundo tempo. As mudanças. Confirmando 2 alterações na equipe do São Paulo. Jonathan Caleri foi substituído, sai o camisa 9 e entra o 27, o Wellington Rato. Além disso, o Tricolor troca os laterais. O 36, Patrick, deixa o gramado. O Wellington joga com a 6. Wellington, portanto, em campo com a camisa de número 6. Wellington Rato em campo também, só que esse com a camisa de número 27. Placar de 2-1, Vasco 2, São Paulo 1. Primeiro minuto de bola rolando, 2 mudanças na equipe do São Paulo. Vasco é o mesmo, né, o Bruno Milhões? Mesma equipe do Vasco da Gama que vence por 2-1. Placar de 2-1 para a equipe do Vasco, inverte seus lados. Primeiro minuto de bola rolando, início e segundo tempo. Trabalha a bola, Michel Araújo volta, jogada mais atrás para Wellington. Wellington ergue a cabeça, perna esquerda, volta para Michel. Michel, devolução, linha de fundo para Wellington. Wellington no cruzamento para trás, para ninguém. Vem por baixo para cortar a marcação, tira Maicon. Maicon afasta a marcação, solta pela meia direita para Paulo Henrique. Paulo Henrique por dentro, tenta escapar, faz o giro frente à marcação. Hugo tenta o lançamento à frente para a velocidade de Verrete. No alto, toque de cabeça, Alan Franco. Alan Franco recua e sai jogando a equipe do São Paulo. Primeiro minuto e meio de bola rolando desse segundo tempo. Vem para o campo de ataque o São Paulo. Insiste o Tricolor perdendo o jogo por 2-1. Sil renova sua energia cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. São Paulo vem para o campo de ataque. Cruzamento por meio da grande área. Sobrou para Michel Araújo. Entrada da área para Lucas. Lucas acelerou pela ponta. Passe errado. Piton domina, se antecipa. Lucas Piton desce contra golpe, solta pela meia esquerda. Acelerando o David. David para cima de 2 na linha de fundo. Muita velocidade, mas aí faltou equilíbrio. Por baixo, o Diego Costa tira. Que velocidade do David, hein, ô Bruno Milhões? Faltou pensar, né? Corre bastante, mas não acompanha ali o jogador. As suas próprias pernas se atrapalha inteiro e a bola fica para o Tricolor Paulista. E quase agora que o Vasco marca o terceiro gol na saída de bola apertada de Jandrei e Alan Franco, hein? O Jandrei foi apertado pelo Estrela. Jandrei fica pedindo a falta. Não sei se foi falta não. Alan Franco recuou uma bola pro Jandrei, cara. Acaba cometendo a falta depois do Estrela. O Estrela já não tem cartão, não? Já tem cartão amarelo. E agora é uma bola recuada na fogueira. Cartão, o Jandrei afasta, só que vem de carrinho. O Estrela acaba acertando, chegando atrasado no goleiro do São Paulo. Tá sentindo bastante o Jandrei. Acredito que não vai dar o cartão por ser um lance, né? Foi afastar, ele veio tentando colocar a bola pro fundo da rede, mas de fato acerta um carrinho no Jandrei, o Estrela, que já tem cartão amarelo. Caído para baixo, sentiu ali o Jandrei, hein? Jandrei não tá em condições ideais não, afinal de contas, Eu também não. Que calma, mano. Não, mas já melhorei, por isso que eu cheguei um pouco atrasado. Tá sempre bem, cara. Que atrasado o quê? Não, cheguei atrasado, tava... Não era outra coisa. Bom, mas enquanto o senhor... Mas para dizer que o Rato é uma boa alternativa pro São Paulo, já era antes mesmo da virada vascaína. E aí ele tirou o Patrick e colocou o Wellington. Então... sai um pouquinho mais. O Patrick, eu gosto do Patrick, acho que o Patrick tem até mais potencial com o Wellington, mas hoje não tá tão legal, até pela condição do Vasco atacar mais pelo lado direito. E o Caleri, evidentemente, faz muita falta sempre. Aí é com o treinador. Placar de 2-1, o jogo tá parado, tem falta marcada. Dessa vez a falta marcada para o São Paulo. É isso, Bruno Milhões? É isso, falta em cima do Paulo Henrique. O São Paulo faz essa falta com o Michel Araújo, que fica pedindo desculpa, só que o Paulo Henrique não quer aceitar. E fica aquela conversa demorada entre os dois. Por favor, me desculpe. Agora ele aceita e o Vasco tem a posse de bola.
Vasco está jogando pelo campo de defesa, placar de 2-1, Vasco vencendo o jogo, 4 minutos jogados deste segundo tempo. Trabalha a bola pela meia esquerda, Lucas Piton escapa da marcação, erga a cabeça, tenta o passe no círculo central, deu certo, era para Hugo, intercepta a marcação do São Paulo no bate-bate, volta ao lado direito. Domina Paulo Henrique, está jogando pro Vasco, Paulo Henrique por dentro, trabalha a bola de primeira, saiu para David mais atrás para Hugo Moura por dentro, passe é bom para Adson dominou, fez o giro frente à marcação, trabalhou pela ponta direita para Paulo Henrique para Adson para Paulo Henrique, vai Paulo Henrique-se embora, hein? Paulo Henrique na entrada da grande área, boa bola para Verrete, liga de fundo, chega a marcação do São Paulo, só observa a saída de Alan Franco, ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o São Paulo, Milhossi. E o Verrete foi cara de pau de tentar conseguir um escanteio ali, né? No grito tentou garantir um escanteio, mas de fato não encosta na bola, o Alan Franco na cobertura, perfeita, o São Paulo tem a posse, mas perde por 2-1. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Muita qualidade e economia em todos os produtos do Tenda Atacado. Vem pro campo de ataque, a equipe do São Paulo lançado pela meia esquerda, Wellington domina, escapa da marcação, trabalha a bola por dentro, rola a bola para Michel Araújo, tenta a finta, faz o giro, breca, frente à marcação, recua pela quarta zaga, recomeça o São Paulo, perdendo o jogo por 2-1, pela meia esquerda, Michel Araújo cruza a fronteira ainda no campo de ataque, pressionado pela marcação no meio de 2, escapa Michel Araújo, 3 dedos da bola para Rato na linha de fundo, passe é forte demais. Forte na linha de fundo, só que é o Lucas, né? O Lucas chega, corre atrás da bola, Lucas ganha, pisa na bola, linha de fundo pela meia esquerda, devolve para Rato, era André Silva no domínio, cruza, ganha escanteio. Na disposição de Lucas e André Silva, escanteio marcado para o São Paulo na esquerda, Milhose. Vale o esforço do camisa 7, coloca essa bola no pé na linha de fundo, depois na sequência o André busca o cruzamento, acaba esbarrando na defesa e o Wellington Rato vai cobrar o escanteio com a perna esquerda. Escanteio para a equipe do São Paulo cobrar pela meia esquerda. Wellington Rato toma a distância, placar de 2-1, perde o jogo São Paulo. Torcedor ligado no microfone da Bandeirantes querendo empate. Escanteio cobrado na primeira trave, o desvio pela linha de fundo. Tocou por último no Alan Franco. É só tiro de meta pro Vasco, Milhose. É isso, depois teve até uma confusão ali dos jogadores do São Paulo com os do Vasco, achando que a bola não teria saído, mas de fato, confirmado o tiro de meta. Léo Jardim tem a posse, o Vasco da Gama vence por 2-1. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vem pro campo de ataque o Vasco. Verrete lançado, nada, hein? Não consegue dominar. Marobete, convenhamos. Vasco virou o jogo, 2-1, todo mérito, mas de duas jogadas assim, um gol contra a outra, uma infelicidade da zaga, uma felicidade de Adson espetacular. Porque de construção de jogada não rola, né? Difícil, mas talvez a virada da maneira como aconteceu possa dar um pouco mais de animação à equipe carioca. E a Paulista com dificuldades para criar, até pelo aspecto anímico da virada do Vasco. Placar de 2-1, Vasco vencendo o jogo, São Paulo domina, sai jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola Alan Franco. Alan Franco chapa pela meia esquerda, entrega para Lucas já no campo de ataque, impressionado por 2. Lucas faz o giro frente à marcação, gira, entrega a bola pela quarta zaga para o domínio de Diego Costa. Costa no círculo central, trabalha para seu companheiro de zaga na meia esquerda, Alan Franco, um pouco mais aberto pela canhota, pede Luiz Gustavo. Alan Franco prefere o passe à frente para Michel Araújo. Araújo pela meia esquerda, bom passe para Wellington. Wellington abandona a ponta, vem por dentro, escapou do primeiro, do segundo, voltou mais atrás para Michel Araújo, lançado pela meia esquerda, aqui na grande área. Maicon por baixo, tira a marcação na sequência, volta Michel, ganhou Michel, linha de fundo, deixou para trás o Maicon, vai pintar o cruzamento na primeira trave, mergulha, João Vitor tira. Bem o João Vitor na zaga para cortar e botar para fora em lateral. Mais o lateral para o São Paulo cobrar no campo de ataque, 8 deste segundo tempo. Perde o jogo, São Paulo 2-1 para a equipe do Vasco. Lateral para o São Paulo cobrar pela meia esquerda, a bola não chega. Chega de sofrência na sobra, se tem produtos Tigre. Tá tudo certo. Tudo Tigre. Lateral para o São Paulo cobrar pela meia esquerda, já cobrado, tem pressa, Wellington para Michel Araújo. Michel Araújo faz a finta, gira, frente à marcação, busca espaço, fez o break pela meia esquerda, chamou para a canhota, dá para cruzar, preferiu o passe de primeira para Wellington. Wellington mais atrás para Luiz Gustavo no círculo central, bom passe de primeira, Diego Costa, gira o jogo na meia direita, entrega o passe. Igor Vinícius, São Paulo vai trocando passes, mas não se acerta, passe errado inclusive, contra-golpe armado pela meia esquerda, domina David para Piton, campo de ataque, quina na grande área, Piton para David pressionado, faz o giro por dentro, deu passe para Estrela, vem de trás o Hugo e Carvalho vai arriscar daí, tava com toda a pinta aqui a isolar,
e isolou, já pedindo desculpas o Carvalho, Milhossi. Faltou agora pedir desculpas antes de chutar, né? Foi praticamente o que ele fez, o Matheus Carvalho, porque tava na cara que ia mandar na lua e de fato assim o fez. Tiro de meta nem pro Jandré encaixar mais uma bola. O São Paulo perde por 2-1, Estrela, o nome da partida. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Placar de 2-1, Vasco tá vencendo o jogo, escapa da marcação, está jogando o tricolor, Luiz Gustavo perdeu na bola, Luiz Gustavo sai com a bola e tudo pela meia direita, campo de ataque do Vasco. Não é um bom começo de segundo tempo para o São Paulo, não. Lateral para o Vasco cobrar. Próxima bandeira de escanteio. Sem pressa vem Paulo Henrique para repor a bola em campo. Vence o Vasco em São Januário pelo placar de 2-1. Lateral para a cobrança. Paulo Henrique toma a distância. A próxima bandeira de escanteio. Se fecha o São Paulo. Torcedor tricolor querendo essa bola longe. Lateral cobrado para Verrete. Verrete na linha lateral da grande área. Protege. Bola sobrou para Paulo Henrique. Paulo Henrique briga por ela. Verrete puxado. Verrete puxado na linha de fundo. Não marca falta o árbitro. Corta a zaga do São Paulo. Fica no bate-rebate. Ganha Michael na meia direita, toca de cabeça, é a Pratson. Adson mais à frente para o Hugo Moura. Moura na meia direita para Paulo Henrique, fez a fita frente, a marcação, Paulo Henrique exagerou Paulo Henrique, o Lucas é tocado, é falta para o São Paulo no campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, Rio de Janeiro, São Januário, 11ª rodada, relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Vasco 2, de virada, São Paulo 1, plantão esportivo. Alô, Lucas Taveira. Na Série B, Ituano e Brusque vão empatando em 1-1, final de jogo por lá, faltando 3 minutos para acabar. Amanhã às 4 da tarde tem Chapecoense e Paysandu, e às 6h30 Vila Nova e Goiás. Todo dia a dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. Mauro Betti, a leitura do jogo, 11 jogados, segundo tempo, segue 2-1. Segue 2-1, o Vasco não abdica de sair pelo contragolpe, o lado direito é bom. E o São Paulo precisa abusar um pouquinho mais com o Lucas Moura, que é o jogador realmente desequilibrante da equipe tricolor, ainda mais agora sem o Caleri. Vem pro campo de ataque a equipe do Vasco, mas não se acerta, a bola volta nos pés de Jandrei. Tá jogando a equipe do São Paulo, perdendo o jogo por 2-1. 2-1 de virada, perde o São Paulo. Alan Franco domina pela quarta zaga, trabalha a bola para seu companheiro de zaga, domina Diego Costa. Diego Costa pela meia direita, entregando o passe de primeira para Igor Vinícius. Vinícius tenta o lançamento à frente para a velocidade de Lucas. Lucas escapou da marcação, pede a falta, o árbitro para o jogo. Dá falta em cima de Lucas, campo de ataque na direita. Bola para o São Paulo. Lucas, segunda falta consecutiva. Assim que pega na bola, sempre tá colado nele ali o Hugo Moura para marcar essa falta. Já tá reclamando camisa 7 que tem a posse, agora a faixa de capitão, já que o Caleri deixou o gramado substituído no intervalo. Wellington Rato é quem pega a bola. Tá intermediária ofensiva na meia direita. Vem pro levantamento Wellington Rato. 12 minutos jogados deste segundo tempo, Vasco 2. São Paulo 1. Pra bola, Wellington Rato, jogadores do Vasco no meio da grande área. Para tentar evitar o que pode ser o gol de empate do São Paulo. Jogada ensaiada, Rato cobra curto na meia esquerda. Vai chegar para o Wellington. Wellington pressionado pelo Adson, levantou, toque de cabeça, entrada da grande área, vai sobrar para Lucas. Lucas, quando foi dominar, o juiz já parava o jogo e marcava falta de ataque na grande área do São Paulo, Milhossi. Foi o André Silva, autor do gol, que acaba se chocando ali com o João Vitor, que está reclamando, parece que tem um corte no joelho, ele tenta mostrar para a arbitragem, mas o André já cumprimenta, levanta, nada de amarelo nem nada do tipo, apenas falta para o Vasco da Gama, que vence de virada 2-1. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Quase 13 minutos jogados desse segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9. Na faixa estendida em 86.3, no AM 840. No aplicativo da Band, o Band Play, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Martani. Torcedor do São Paulo querendo empate, perde por 2-1. Vasco ganha. Vence em São Januário de virada. E desce para o campo de ataque de novo, Estrela pela meia direita. Finta a marcação, tentou ganhar o escanteio. Ganha o lateral pela ponta. A informação. O Vasco não ganhava 5 jogos e a última conquista foi contra a equipe do Vitória, 2-1, sob o comando de Rafael Paiva. Então passou um técnico entre o interino que não ganhou nenhum jogo, e o Rafael Paiva não só teve aquela conquista contra a equipe do Vitória, mas também a classificação histórica contra o Fortaleza nos pênaltis, após empate 3-3, então pelo menos tem crédito o interino ganhando mais uma no comando do Vascão. Lateral marcado para a equipe do Vasco, cobrar no campo de ataque pela meia direita. O tempo vai passando, quase 15 minutos jogados deste segundo tempo. 2-1, lateral para o Vasco. Discussão ali do Bandeira com o jogador de São Paulo. Elton não concorda com o lateral.
fato é, já cobrado o lateral, Verrete domina a linha de fundo, tenta o lançamento rasteiro para a entrada da grande área, para ninguém, Galopo tira. Bola para o São Paulo, vem no contragolpe, André Silva no círculo central, dominou, soltou para Wellington Rato pela meia direita, para Igor Vinícius, ele cruza a fronteira, entrega para André Silva de costas para o gol na intermediária ofensiva, volta para Rato no círculo central, passe de primeira para Luiz Gustavo pressionando pela marcação, gira o jogo pela meia esquerda, entrega a bola de primeira, opa, Michel Araújo tocado, tem sequência, Wellington na meia esquerda, no meio de 2, ganha, quina na grande área, campo de ataque, Wellington dominou, passou, pede a falta, o árbitro não marca. Vai dar só lateral para o Vasco no campo de defesa na direita. Pro enlouquecimento de Wellington, hein, Milhose? Que entrou na segunda etapa e tá cheio de energia. Inclusive, ô Martelli, atualização sobre a situação contratual do Wellington, né? Não aceitou 3 propostas de renovação, pede um salário muito alto, camisa 6 da equipe do São Paulo, que tem sondagens do futebol italiano para um pré-contrato. Então, o São Paulo não ganhando nada nessa transação. Garoto formado em Cotia. Tinha que ficar no São Paulo, tem que sair. O que você pensa, hein, Mauro Betti? Depende da negociação, né? E o interesse, claro, dele, do São Paulo, de quem vier contratar. É uma posição muito carente no futebol brasileiro e no São Paulo também. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Relógio marca 15 jogados do segundo tempo, 2-1, Vasco vencendo o São Paulo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor de São Paulo, tem jogo pela frente, tem meia hora ainda de bola rolando. Lateral pro Vasco cobrar no campo de ataque na direita. Já cobrado, David tem pressa, arremessa a bola, perde a bola, Estrela. Recomeça o Wellington. O Wellington vai-se embora no contragolpe, ele puxa pro São Paulo, lança na meia direita, o passe para André Silva, domina no peito, recomeça, coloca na grama, gira o jogo frente à marcação, prefere o passe na ponta, bola para velocidade, Igor Vinícius no meio de 2, pressionado, ganhou lateral. Lateral para o São Paulo na ponta direita. Wellington Rato para a cobrança, já faz a cobrança, remessa para Galopo. Galopo pela ponta para Igor Vinícius. Vinícius por dentro para Lucas, gira, pede a falta. Caiu sozinho Lucas. Bola pro Vasco. Vasco vem pro contragolpe, mas não se acerta de novo no bate-rebate. Sequência de presentes. Ninguém fica com a bola. Agora o São Paulo parece que dá sequência. Com Michel Araújo, que gira o jogo pela meia direita, no campo de ataque. Linha lateral da grande área. Ô, Rato. Wellington Rato meteu a bola na linha de fundo, só se o Igor Vinícius tivesse rodas no pé para chegar nessa bola pela linha de fundo, hein, Milhose? Eu queria ver o Rato correr atrás de uma bola dessa, porque eu não vou comentar muito, Martelli, mas ele tá me lembrando do filme Ratatouille, que associa ratos à comida. Boa. E eu peguei a analogia, hein, Mauro? Foi muito bem sacada. Comendo bem, hein? Não, mandou bem. Mas toda vez que você explica uma analogia, já começa a piorar. Bom, o Paulo Henrique tá no gramado, sentindo, parece que é muscular, hein? Sinal ali do árbitro, dizendo, parece que é muscular. Cadê a maca? Bom, o juizão vai dar uma bronca em alguém ali à beira do campo, hein? No quarto árbitro, é o quarto árbitro falando assim, ó, o senhor tem que botar a moral nos gandulas. A câmera já foi buscar, que estão demorando para repor a bola em campo. Que ele vai crescer no fim do jogo, ô Milhose. É isso, mas de fato leva a mão à panturrilha. Pelo menos essa área que parece que está incomodando o Paulo Henrique, que correu demais no jogo inteiro, então pelo menos tem explicação. Quem vai para o aquecimento é Pumita Rodrigues. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Saindo de campo de maca, vai embora o Paulo Henrique. Aos 17h30 do segundo tempo não vai dar para o lateral não, hein? Fazia um grande jogo, Mauro Betti. Muito bom, ele tem essa qualidade no apoio, mas o Pumita também é bom jogador. Não marca assim tão bem, mas apoia bem, arrisca de fora da área, enfim, pode ser uma alteração interessante. E entra agora o jogador mais curto do futebol brasileiro, JP. O JP tá prontinho para vir a campo. JP, jogador do Vasco. Vamos ver o que vai aprontar o técnico, que nesse momento é Rafael Paiva. Tá lá, ó. Tô vendo o Pumita e o JP. Te falar uma coisa, hein, seu juiz? Que demora para deixar a bola rolar de novo em São Januário. Uma hora ele autoriza a alteração, aí pede para esperar um pouco. O fato é que vai ser agora. Pelo que eu tô vendo ali, um dos que vai embora é o Estrela, hein, o Bruno Milhose. É isso, essa era a expectativa também de início de jogo, né? O JP, que é o meio-campista de 19 anos, também da base do Vasco, que foi titular nos últimos jogos, acabou perdendo a posição pro Estrela hoje, mas agora no segundo tempo sai o 14, autor do gol, o Guilherme Estrela, e entra o 98, João Pedro, abreviado JP. Tá vindo também o Pumita, né? Só confirmando na entrada do lateral, né? Sai o Paulo Henrique lesionado com a camisa 96. Pumita Rodrigues, uruguaio, entra com a camisa 2.
Bom, o Estrela estava com cartão e já tinha dado um carrinho no goleiro no começo do segundo tempo. Além disso, bota 2 caras novos, 2 jovens jogadores, o Rafael Paiva em campo, Mauro Betinho. E aí precisa, aquela coisa do jogador mais fresco, com melhor qualidade, até para desenvolver o jogo, ajuda a marcar também. Mas não pode só o Vasco marcar agora nesse segundo tempo, quase 20 da segunda etapa em São Januário, mesmo vencendo por 2-1. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Quase 20 minutos jogados desse segundo tempo. Torcedor tricolor, torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes querendo empate. Torcedor do São Paulo querendo empate, perdendo por 2-1. Vasco vence de virada. Saiu à frente o São Paulo com o gol de André Silva. Aí o Alan Franco foi lá, marcou o gol contra. E para fechar, Estrela. Aos 47 do primeiro tempo virou o jogo depois do passe de Adson, que vai dando a vitória para o Vasco em 2-1 para a equipe do São Paulo. São Paulo vai para cima agora tentando empate, domina Michel Araújo pela meia esquerda, faz o giro, chamou para a perna direita, não dá para bater no gol. Em cima dele, pressionando na marcação, Hugo Moura. Prefere Michel Araújo pela meia direita, Igor Vinícius para Wellington Rato. Rato domina, escapa da marcação, volta por dentro, vai Igor Vinícius. Luiz Gustavo pede a bola por dentro, recebe no círculo central. 20 jogados deste segundo tempo, com todo espaço do mundo volante. Luiz Gustavo pela meia esquerda para Wellington. Wellington para cima da marcação, voltou para Luiz Gustavo. Lucas por dentro, passe para Lucas. Lucas tenta fazer a finta frente à marcação, pressionado. Prefere voltar para Luiz Gustavo na meia esquerda. De primeira para Wellington. Wellington não cruza. Wellington, pelo contrário, passe errado. E aí toma dele o Matheus Carvalho. Carvalho, na hora que foi ser jogando, toma falta no campo de defesa, Milhossi. E agora valoriza, né? O Vasco vencendo o jogo, demora para levantar, cumprimenta os companheiros. Cada minuto importa para o Vasco, que não vence há 5 jogos e está ganhando em São Januário. E no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 11ª rodada, Rio de Janeiro, São Januário. 20 jogados do segundo tempo. Vasco vence, Vasco 2, São Paulo 1, plantão esportivo, diga, Lucas Taveira. Mais Brasileirão amanhã, viu, Martelli? Bahia e Cruzeiro, às 4 da tarde, também às 4, Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense, Flamengo. Às 6h30 tem Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro, Fortaleza e Palmeiras e Juventude. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, pode confiar. Quase metade do segundo tempo, placar de 2-1. Desce o São Paulo, domina pela meia direita, escapa da marcação, Galupo para Luiz Gustavo aciona no campo de ataque, Lucas domina pela meia esquerda, escapando pela ponta direita, agora buscando passe errado. Se antecipa Maicon, sai jogando mal. Maicon não contou com a sorte não, passa no meio do caminho, teve desvio. Se ofereceu nos pés de Alan Franco. Alan Franco pela meia esquerda, entrega para Luiz Gustavo. Gustavo de primeira para Michel Araújo. Michel Araújo também de primeira para Alan Franco. Alan Franco gira no círculo central para seu companheiro de zaga. Domina a bola, Diego Costa. Costa pela ponta direita para Igor Vinícius. Igor Vinícius, tudo isso no campo de defesa, recua. Trabalha com Diego Costa, o último homem do São Paulo. Costa para Alan Franco. Alan Franco na meia esquerda para Luiz Gustavo. E aí a gente vê, a posse de bola do São Paulo vai subindo, mas as finalizações não vão subindo, a exemplo não, em relação à posse de bola. Quem tá vendo o jogo, tem muita gente que faz isso, né, Mauro Betti? Ainda bem, deixa o rádio e vê o jogo. Sempre. Sabe que essa saída, essa troca de passes para o torcedor de São Paulo deve ser insuportável, cara. Por enquanto não acontece nada, né? Toca ali, toca cá e nada. Pouca criatividade. Quem sabe agora? Não. Falta pela meia esquerda e falta em cima do Luiz Gustavo no campo de ataque pela canhota. Parado o jogo aí, Milhossi. Do respeitoso Hugo Moura, fez a falta e parece que explicou pro Luiz Gustavo, olha, tive que fazer a falta, você ia disparar, então ele pede desculpas, cumprimenta o volante experiente da equipe do São Paulo, que hoje não conseguiu sequer entrar na área. 16, o camisa de Luiz Gustavo, agora falta pro São Paulo no campo de ataque. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do país. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Falta cobrada para o São Paulo rapidamente pela meia esquerda. Falta curta para Wellington. Wellington para Michel Araújo. Linha lateral da grande área. Meia esquerda. Fatiou na primeira trave. Tira a marcação. E desce em contra-golpe o Vasco, hein? Adson domina. Contra-ataque armado. Adson pela meia direita. Acelerou para o Bita Rodrigues. Busca espaço. Cruzamento. Explode na marcação em escanteio.
Escanteio pro Vasco cobrar pela meia direita em contragolpe aí, Milhozzi. E uma das características de Pumita Rodrigues é de fato a velocidade. O uruguaio consegue disparar pelo lado direito e o cruzamento é de fato forçado, mas a bola sai pela linha de fundo, consegue o escanteio e a pressa não acontece no estádio São Januário para essa cobrança. Placar de 2-1, Vasco tá vencendo em cima do São Paulo. Escanteio marcado para a equipe do Tricolor pela meia direita. Ou melhor, escanteio para o Vasco cobrar pela meia direita. Pumita Rodrigues, levantamento na segunda trave, corta a marcação do São Paulo, volta na meia esquerda, de novo Piton devolve para o meio da grande área, no alto, tira a marcação do São Paulo, afasta o perigo, mas a bola é do Vasco, responde o Cruz Maltino. Não sai do campo de ataque, pressiona na meia esquerda, novo lançamento para a área, por baixo, tira Galopo. Tira o perigo de qualquer jeito do meio da grande área. Toca de cabeça Piton. De novo para a entrada da grande área. Chega por baixo. Corta a marcação do São Paulo. Fica no bate-que-bate. Essa bola não para na grama. Essa bola não para na grama. Agora parece que sim. Wellington Rato pela meia direita. Desarmado no bate-que-bate. Vai ficar pro Vasco. Uma zona, para falar bem a verdade. Uma zona do lado esquerdo de campo. Juizão não marca a falta. Manda seguir. Vasco domina, sai jogando pelo campo de defesa o Cruz Maltino. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tenda. Vinha para o campo de ataque, a equipe do Vasco não conseguiu se acertar, perdeu a bola e vai ser jogando a equipe do São Paulo no campo de defesa. 25 jogados deste segundo tempo. Mauro Betting, olhando para o banco do São Paulo. Antes, quem é que tá no banco do São Paulo, hein, o Bruno Milhozzi? Vamos lá, opções do meio para frente na equipe do São Paulo. Temos Eric, Juan e Ferreirinha apenas como jogadores de linha de frente. Tem também o Igão, o Sabino, o Henrique, o William, mas de fato poucos atacantes à disposição de Luiz Ubeldia. Pô, para fazer gol, Eric à direita, Ferreirinha à esquerda, mas não muda tanto assim. Mas até no momento que aquela coisa, como não está acontecendo quase nada com o São Paulo na segunda etapa, é arriscar, tentar alguma coisa que não está legal. Você não pode tirar o Lucas Moura. Placar de 2-1, desce para o campo de ataque a equipe do São Paulo tentando empatar o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes é Lucas Moura, quem domina a entrada da grande área. Escapou da marcação, pedalou, balançou, tentou passe pela meia direita, perde a bola. Na sequência, comete a falta, bola para o Vasco, campo de defesa. Vai ser jogando tranquilamente o Cruz Maltino, Bruno Milhozzi. E saiu impune ali o Hugo Moura, porque ele tenta puxar o Lucas de qualquer forma e na sequência ele sofre a falta de outro jogador. Então, na verdade, uma sequência de golpes ali no camisa 7 do São Paulo. A falta é frontal, chance de empate para a equipe do São Paulo. Tem muita coisa nova chegando no Disney Plus. A partir do dia 26 de junho, além de filmes e séries, você também pode assistir ao melhor do esporte da ESPN. Ferreirinha. Deu a falta pro São Paulo, Ferreirinha no lugar de quem? Igor Vinícius, é isso? Isso, sai o camisa 2, então sai um lateral, entra o atacante 47, Ferreirinha. Gostei, dá um abuso até porque o São Paulo só no segundo tempo teve uma finalização e para fora. Ou seja, o Léo Jardim ainda não fez defesa. Pode ser agora nessa falta de meia distância. Quase 27 minutos jogados deste segundo tempo. Placar de 2-1, Vasco 2, São Paulo 1. É a falta para o São Paulo cobrar. São 3 jogadores da barreira. 3 jogadores da barreira cobrindo o canto direito da meta de Léo Jardim. Ferreira na bola. Wellington Rato também jogada ensaiada para o São Paulo. Eles fizeram a jogada ensaiada. Só que aí o juiz... Por sorte o juiz não estava de costas. E eu vou te falar, ele parou o jogo. Mandou refazer a jogada. Só que agora os caras do Vasco já sabem a jogada, Milhões. Vai ter que mudar. Mas eles estão por ali ainda, né? E mudou, mudou a jogada. Ah, mas aí o juiz mandou de novo. Voltar de novo, juiz. Aí o repertório de jogada ensaiada vai terminar, né, Milhões? Haja ideia nova, né? Agora, porque tá revoltado o Rato. 2 jogadas combinadas. Falta central, só que o juiz não apitou. Não autorizou, teve que parar a falta ali da bronca. Agora não vai inventar não, né? Vai colocar direto pro gol, fazer o cruzamento. 27, quase 28 minutos jogados no segundo tempo. Rato pra bola, levantamento na segunda trave na direita. Sobe pra tocar de cabeça, Piton tira. Volta pra JP na esquerda, JP escapa da marcação pra Verrete. Verrete tome contra-golpe pro Vasco. Verrete domina pela esquerda pra JP, cruza a fronteira, devolução pra Verrete. Verrete escapa da marcação, trabalha pela ponta esquerda pra cima do Rato. No bote, Rato. No bote, Rato toma a bola pro São Paulo. São Paulo vai ser jogando pelo campo de retaguarda, perdendo o jogo por 2-1. Lateral pro tricolor na meia direita. 2 para o Vasco, 1 para o São Paulo em São Januário. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviço era o Grupo Souza Lima. Vem pro campo de ataque o São Paulo, lançado pela meia esquerda. Boa bola pro domínio do Ferreira. Ferreira encara a marcação, linha lateral da grande área. Chamou pra perna direita, cruza pra ninguém.
Passa por toda a extensão da grande área, da esquerda para a direita. Linha de fundo. Só tiro de meta pro Vasco, Milhões. De fato foi um bolão do Luiz Gustavo. Dominou a bola dentro do círculo central. Conseguiu matar no peito, colocar para jogo e achar na esquerda o Ferreirinha. Só que ele não deu continuidade à jogada. Coloca pela linha de fundo, cruzamento ruim. Daqui a pouco, Rossi na equipe do Vasco. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. Vem Rossi aí no lugar de quem? Sai Adson com a 28, entra o 31 Rossi, que ao longo da semana foi ameaçado dentro do condomínio dele por torcedores. Então, situação, claro que é crítica no Vasco, mas é um cara que, querendo ou não, assume certa responsabilidade, certa liderança no time do Vascão. Rossi no Vasco, Rossi em campo, Mauro Betti. O jogador que tem alguma experiência, pode segurar a bola um pouquinho mais à frente, tem algumas qualidades e agora nenhum profissional de nenhuma área pode sofrer o que sofreu o Rossi, né? E lamentavelmente é o que tem acontecido. A gente viu a declaração do Willian, que até o Abel Ferreira repercutiu nessa semana. A gente não pode aceitar e tolerar isso e achar que é assim que a coisa vai funcionar em qualquer área de atuação. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata, claro. E é tudo azul. Vem pro campo de ataque, o Vasco vencendo por 2-1, domina pela meia esquerda, David na queira da grande área, rola pela canhota para Piton, ergueu a cabeça, cruzamento na área para Rossi no alto, Wellington tira, bola vai ficar para Verrete domina, disputa na entrada da área, Diego Costa tira de cabeça, Lucas completa e corta o perigo para a equipe do São Paulo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 11ª rodada, São Januário, relógio marca 30 do segundo tempo. Vasco 2, de virada, São Paulo 1. QG de Esportes de Galataveira. Na Série B, terminou em Itu, viu? Ituano 1, Brusque também 1. Ainda em andamento tem México e Jamaica pela Copa América. Tem muita coisa nova chegando no Disney Plus a partir do dia 26 de junho. Além de filmes e séries, você também pode assistir ao melhor do esporte da ESPN. Placar de 2-1, jogo parado, está jogando a equipe do São Paulo pela meia direita. São Paulo buscando empate. Torcedor tricolor ligado no microfone da Bandeirantes. Vem São Paulo, Ferreira escapou da marcação do Pimita. Boa finta na meia esquerda, linha de fundo. Ganhou do segundo, vem na linha de fundo. Ferreira pressionado, ganha escanteio. Liso que só o moleque Ferreira foi embora pela canhota, escanteio para o São Paulo, Milhose. Drible da vaca, meia lua também para quem gosta mais, em cima do Pumita, disparou o Ferreirinha, consegue o escanteio, ele mesmo para a cobrança. Escanteio para a equipe do São Paulo, cobrar pela meia esquerda, toma a distância Ferreira. Ferreirinha para fazer o levantamento, saiu da bola, deixou para Wellington Rato. Rato para o levantamento, jogador do Vasco caído na área, hein? É o Piton. Acho que não vai dar para o Piton não, já estava acusando um problema ali no tornozelo. Caído o Piton, acho que é na perna direita, não sei se está sentindo câimbras. Juizão já autorizou a entrada do não sei se é carro maca ou se é a maca. E o Michael tomando cartão, hein? O Michael tomou um cartão numa repetição ali, acho que por reclamação, né, Mirós? É isso, Michael, o ex-God of Zaga, também ex-São Paulo, cartão amarelo para ele por reclamação. Daqui a pouco, 2 mexidas no Vasco da Gama. Vai ser a primeira agora, hein? Que vai embora o Hugo Moura, né? Isso, saiu o Hugo Moura com a 25, entra o argentino Sforza com a camisa 20. Também teremos outra mudança na equipe do Vasco, pede para guardar ali a arbitragem. O Piton é que deve sair, né? Levando a mão à coxa ali, tá sentindo bastante dor. Confirmando então, sai o 25, Hugo Moura, e entra o 20, o Sforza, e deixa o gramado o 6 da equipe do Vasco, que é o Lucas Piton. Entra o 66, Leandrinho na vaga dele. Lateral para lateral, volante para volante. O Sforza tem um passe mais qualificado que o Hugo Moura, mas marca um pouquinho menos. Fez as 5 alterações o técnico do Vasco. Rafael Paiva mexe. Tira o Hugo Moura, tá saindo só agora. O Hugo Moura já tinha sido confirmado pelo quarto árbitro na substituição. Demorou para sair de campo, só agora tá vindo pro gramado Sforza com a camisa de número 20. Mexe a 5. O Vasco em São Januário vencendo por 2-1. Relógio marca 33 minutos jogados do segundo tempo. Vasco vence. O São Paulo tentando empate. Escanteio pela meia esquerda. Ferreirinha, levantamento na primeira trave. Corta a marcação, sai lateral. Mais um lateral para o São Paulo cobrar no campo de ataque. Tem pressa Wellington Rato. Rato para fazer a cobrança de lateral para repor em campo. Perde o jogo. Corre contra o relógio. O São Paulo, torcedor tricolor, quer pressa. Wellington Rato arremessa a bola um pouco mais atrás para Diego Costa. Costa de primeira para Alan Franco. Alan Franco pela meia esquerda para Rato. Cruzamento do Rato. Cruzamento do Rato. Horrível cruzamento do Rato.
Bola vai pela linha de fundo, tocou por último no jogador do Vasco. É mais um escanteio para o São Paulo na meia esquerda, Emiliosi. E um achado, porque o cruzamento foi péssimo, rasteiro, só que o Maicon errou o pé. Coloca para fora e o próprio Rato vai para o escanteio novamente. Escanteio para a equipe do São Paulo cobrar pela meia esquerda. Vai pitar alteração no tricolor. Vai pitar alteração no São Paulo. Juan entra na equipe do São Paulo na vaga de Galopo. Então deixa o gramado 8. Galopo, entra o 31, Juan. Juan em campo. Escanteio para o São Paulo na meia esquerda. Rato para o levantamento na segunda trave. Sobe, a zaga tira. Corta a marcação do Vasco. Vem para o campo de ataque de novo o São Paulo. Lançamento por meio da grande área. Sobra na meia esquerda para o Wellington. Wellington para o Xará. Wellington Rato. Rato cruza horrível de novo. Wellington Rato. Horrível cruzamento de Wellington Rato. Michael por baixo tira. Corta a marcação do Vasco. São Paulo tem o rebote. 34 minutos jogados deste segundo tempo. Vem de novo o tricolor pela meia esquerda, mas perde a bola. Contra-ataque armado para o Vasco. O Vasco pode matar o jogo. 4 contra 4. Lançado o David pela meia esquerda. Passou em velocidade. JP pediu dentro da grande área. Vai marcar o terceiro gol. Bateu. Gol do Vasco. Leandrinho. Tinha acabado de entrar em campo Leandrinho na primeira bola que ele recebe. Na saída de bola errada do São Paulo. O Vasco podia matar o jogo. Domina na entrada da grande área. Livre de marcação David. Ele foi solícito. Não foi fominha. Cedeu o passe. Passou na canhota Leandrinho como uma flecha. Invade a grande área. Leandrinho recebe a bola. Domina dentro da grande área. Enche o pé. Uma pancada no gol. Uma pancada no ângulo superior esquerdo. Na marca dos 35 minutos jogados do segundo tempo, Leandrinho. 2 toques da bola. Um para dominar. Outro para finalizar. Vasco 3. São Paulo 1, Bruno Milhossi. Num dia da base vascaína, sobressaindo sobre os moleques de Cotia, Leandrinho acabou de entrar, recebe a bola e sem ângulo, solta um canhão com a perna esquerda no ângulo, um golaço do garoto da base de apenas 19 anos, Leandrinho faz 3-1 para a equipe do Vasco, quem resolve o jogo em São Januário. Mauro Betti, 36, Vasco 3, São Paulo 1. Da série, bota os meninos pra jogar, os meninos jogam, né? O Estrela fez um golaço e o Leandrinho acabou de entrar, é lateral, foi como ponta, bateu como um goleador. Um golaço, um segundo tempo arrastado, mas que o São Paulo não consegue criar. E o Vasco, com um jogador que entrou mais pra marcar do que pra atacar, faz mais um belo gol em São Januário. São Paulo vem pro campo de ataque, perdendo por 3-1, desceu o São Paulo, Luiz Gustavo pela meia esquerda, cruz em cima da marcação, Rossi tira, lateral pro São Paulo tem que marcar um gol. São Paulo tem que marcar o gol para botar um fogo na partida aí nos próximos minutos, senão não vai dar não. 36,5. Tricolor domina pela meia esquerda, Ferreira tenta escapar da marcação, pedalou na queira da grande área, pelo lado esquerdo, volta a jogada para Luiz Gustavo. 3-1, Vasco vence o jogo. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel, ferramentas Steel. Hugo Moura tá indo direto pro vestiário, é isso? Na saída de campo, com 36 jogados, o Bruno Milhossi. É isso, caminha direto o Hugo Moura, que demorou bastante para deixar o gramado e agora não passa pelo banco de reservas, já vai se encaminhando ali. Vamos ver qual que é a situação do Hugo Moura, que parece estar chateado em ter deixado o gramado, mas é claro, comemorando a vitória do Vasco. Isso não é bom pro ambiente, ô Mauro Betti? Não sei, de repente tá com vontade de ir ao banheiro, o cara, sei lá, demora. Tem gente que demora, fica com 3 minutos do segundo tempo e tal. E o Leandrinho tem Gama até no nome, é Leandro Gama, o garoto, 6º jogo dele pelo Vasco, já 2 gols. Aí vai marcado um pelo Vasco na Taça Guanabara e fez esse golaço agora em São Januário. 37-30 jogados deste segundo tempo. O São Paulo desce pela meia esquerda, domina a bola, Ferreira. Recomeça a jogada, trabalha pelo campo de defesa. Wellington domina, o São Paulo perde o jogo. O São Paulo perde de virada, tá perdendo por 3-1 o São Paulo. Chega de sofrência na sobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 38, ó, o São Paulo caminhando com a bola nos pés. Isso que deve deixar o torcedor tricolor louco da vida. São Paulo caminhando com a bola nos pés no campo de defesa. Será que acabou a zubeldia, a alegria? Aquela história do torcedor de São Paulo feliz da vida com o técnico Zubeldia? Perde 2, crise no São Paulo já, o Mauro Betti? Claro que não. Mas fica um ponto de interrogação depois de perder do jeito que perdeu no Morumbi para o Cuiabá e agora da virada que está levando em São Januário. São Paulo vem para o campo de ataque, 38 jogados, lateral para o tricolor cobrar pelo lado esquerdo. O Juizão está dando a posse para o São Paulo. Rossi está vibrando ali, só que acho que ele não entendeu até agora que o lateral foi de São Paulo. Ele está caminhando
pro ataque, ó, agora que ele entendeu. Ah, tá. Visão deu lateral pro São Paulo. Volta Rossi desse lado. São Paulo desce pela meia direita, escapa da marcação. Michel Araújo faz a finta, solta para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo pela esquerda, bateu cruzado para fora. Passa longe à esquerda de Léo Jardim pela linha de fundo. É só tiro de meta pro Vasco, Bilhossi. E agora foi muito mal o Luiz Gustavo, né? Que é bom e já marcou gols de cabeça com a cabeça do São Paulo, mas com a perna esquerda manda longe, muito para fundo. E agora os poucos torcedores que compareceram a São Januário fazem festa bonita. O Vasco vence por 3-1. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil. Se é Sil, pode confiar. Tiro de meta para o Vasco cobrar. Léo Jardim se pressa, despacha para o campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça, corta a marcação do São Paulo. Vem por baixo no campo de ataque, tira a zaga do Vasco para botar para fora em lateral. Lateral para a equipe do São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia direita. São Paulo perdendo por 3-1. Vasco se reerguendo. Isso aqui é um refresco para o torcedor de São Paulo. Esse resultado prejudica o Corinthians. Tem que pensar assim, positivamente, em termos de rivalidade. Né, para isso serviu. Isso. Vem para o campo de ataque o São Paulo pela meia esquerda. Nesse momento, acho que 8 a cada 10 torcedores do São Paulo me xingaram. 11 em cada 9, 10. né? 9 isso, por aí. Mas da série, pensando bem ou mal, é isso. E 9 e 10 a cada 10 torcedores do Corinthians também não ficaram contentes. Exatamente, você conseguiu desagradar a gregos e corintianos. 40 minutos jogados desse segundo tempo. Vasco 3, São Paulo 1. Escanteio cobrado por meio da grande área. Sobe para tirar de cabeça, tira a zaga do Vasco. Afasta o perigo do ataque do São Paulo. No toque da Bandeirantes, você confere o ponteirinho. Tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão, 11ª rodada em São Januário, Rio de Janeiro. Relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Vasco vira, Vasco vence, Vasco 3, São Paulo 1, diga Taveira. Vitória parcial que tira então aí o Vasco da zona da degola, viu? Agora Atlético Goianiense em 17º com 9 pontos, Corinthians tem 7, Grêmio tem 6 pontos e na lanterninha também com 6, o Fluminense. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 41 do segundo tempo. São Paulo insiste, domina pela meia direita, escapa da marcação. Igor Vinícius por dentro para Wellington Rato. Rato trabalha ainda mais atrás pela quarta zaga para Diego Costa, que leva o jogo lá atrás para Jandrei. Jandrei na entrada da grande área. O Vasco vence, o Vasco pressiona o São Paulo. Não foi um bom jogo do São Paulo também não, Mauro Betti. A gente tá falando muito aqui. Não mesmo. Méritos do Vasco, enfim, mas Sim. o São Paulo não jogou bem não. Começou bem, fez 1-0, um belo gol com o André Silva, depois foi equilibrando o jogo e a partir do empate não jogou, não criou. Quem sabe agora. Com Ferreira pelo lado direito, entrada da grande área, trabalhou a bola com o André Silva para Ferreira, cruzamento para medalha, sobrou na linha de fundo, vai pitar o escanteio, sobrou não. Preferiu voltar. Rato pela meia esquerda. Boa bola para Luiz Gustavo. Cruza para ninguém. Na segunda trave, no alto toque, tira de cabeça David. Rebote do São Paulo. Lucas recomeça para Diego Costa no campo de defesa. Na quarta zaga, recua lá atrás para Jandrei. Jandrei na entrada da grande área. Vai ser jogando. Jandrei trabalha a bola pela meia direita. Passe de primeira. O São Paulo perdendo por 3-1. O São Paulo perde o jogo por 3-1. Na meia esquerda, Alan Franco está jogando. Domina, mete a bola pela canhota. Entrega o passe. É de primeira para Ferreira. Ferreira para cima da marcação. Ferreira pedalou, balançou aqui na grande área, sofre a falta. O árbitro para o jogo, é falta para o São Paulo pela meia esquerda e para cartão. Enxadada do Rossi para cima do Ferreirinha, agora se cumprimentam, mas tem cartão amarelo pro baixinho da equipe do Vasco. O Rossi tá pendurado. Tem muita coisa nova chegando no Disney Plus. A partir do dia 26 de junho, além de filmes e séries, você também pode assistir ao melhor do esporte da ESPN. 42,5. Falta para o São Paulo na quina da grande área. Você, torcedor do São Paulo, é o seguinte: essa bola tem que entrar agora, para dar um tempo de buscar, quem sabe, o empate. 3-1. São 2 gols de diferença. Léo Jardim ajeitando a barreira para cobrir o seu canto direito. Falta para a equipe do São Paulo. Do lado esquerdo, vai pitar o levantamento de Wellington. Toma distância, o Rossi é o único jogador da barreira. O único cobrindo o canto direito de Léo Jardim. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Conversa demais, seu juiz, hein? Como fala o seu juiz dentro da grande área? Não autoriza a cobrança ainda. Tá batendo um papo ali com o Ferreira. Ah, porque o Ferreira tá pedindo um pênalti. Essa bola acho que toca no ombro do Maicon.
Mas se tem demora, é porque tem dúvida. Possível toque de mão. Mandou seguir. O juizão mandou seguir. Falta pro São Paulo, não vai pro VAR, não. O VAR não chama o árbitro. Falta pro São Paulo na meia esquerda. Se desespera o Ferreira. Na quina da grande área. Ferreira pra bola. Deixou pro Wellington. Wellington, levantamento na segunda trave. Sobe a marcação, tira. Vai sobrar do lado direito pra Wellington. Rato volta a jogada pra Michel Araújo na entrada da grande área. Michel levantou a meia altura. O desvio de cabeça na segunda trave. Vai pitar o gol. Chegou tocando pra dentro do gol. Gol do São Paulo. Já não vale mais nada. Marcado impedimento no ataque do São Paulo de Alan Franco. No momento do lançamento, Alan Franco tem o desvio e o Bandeira pega, anula o gol. E aí tem aquela discussão ali no meio do caminho. Não pegou em mim, professor, não estava impedido. Vai pro VAR no lance, ô Bruno Milhozzi. Mas a decisão é rápida porque estava bem à frente o Alan Franco. Nesse desvio de cabeça, acaba ficando sozinho ali o zagueiro do São Paulo dentro da área do Vasco. Então o impedimento já assinalado. 3-1, segue o placar em São Januário. Estava impedido, Mauro Betti. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. 45, o relógio vai marcar 45 no VAR. Estão traçando as linhas. 45 minutos jogados deste segundo tempo. Vasco 3, São Paulo 1. Vasco vencendo o jogo. Momento de apreensão. Será que todo mundo aqui no meu campo? Mais 10 minutos. Tá falando sério? Mais. Você tá chutando? 10 minutos. Não, Você viu? Eu vi a plaquinha levantando com mais 10 minutos de jogo. Bom, o apito final com o Felipe Melo. O Felipe Melo ganha um suspirinho. Não, um fôlego de 10 minutos. Ele falou que ia crescer. Ele prometeu, Mauro Betti. Sim, daí é por aí mesmo. E o impedimento está marcado como de fato está. Né? Demorou. É que no Brasil a gente gosta de criar um momento João Kleber da arbitragem, né? Para. Dentro desse VAR tem um outro VAR, essas coisas. Aí e estava à frente mesmo, Mauro Betti. Bem com à as linhas frente, traçadas. Né? Deu para ver perfeitamente. 45, quase 46, vamos até 55. São Paulo vem para o campo de ataque. É o tempo que o torcedor tricolor queria. Pelo outro lado, o tempo que o torcedor do Vasco não queria. Contra-golpe do Vasco, o São Paulo não se acerta. Pode virar goleada. Partiu para cima da marcação, vai pitar o quarto gol, bateu cruzado. Pegou o goleiro, vai sobrar para o V. Aí faltou um pé um pouco maior do Verrete. Por baixo, tira a zaga do São Paulo. Contra-golpe, vou te falar, hein? O Vasco mais perto da goleada do que o São Paulo do segundo gol, Bruno Milhozzi. É o JP, viu os garotos de base também marcando esse gol, queria deixar o dele, fez fila e com a perna esquerda chuta rasteiro, boa defesa do Jandrei e aí abriu o espacate o Verrete para tentar pegar esse rebote, não conseguiu. E o São Paulo se salva de levar uma goleada em São Januário. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. O jogo tá parado, tem falta marcada pro Vasco. Rossi derrubado na meia direita pelo Wellington. O Wellington tá brigando com todo mundo e não toma cartão, hein, ô Bruno Milhozzi? Pois é, na experiência do Rossi que joga a bola pra frente, acaba se jogando, só que o Wellington tá abraçado nele e tá revoltado o lateral esquerdo, que reclama na defesa, reclama no ataque até agora. Impune, lateral esquerdo da equipe do São Paulo, falta pro Vasco cobrar. 47 minutos jogados deste segundo tempo. Vasco 3, São Paulo 1. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do tricolor querendo empate, mas tem que marcar o primeiro, tá longe ainda. São 2 gols de diferença. Falta para a equipe do Vasco. Rossi na bola, na meia direita, autorizado. Rossi levantou para ninguém. Na primeira trave, corta Lucas. Tira e comete a falta. Na sequência, o Juan. É falta para o Vasco cobrar na meia direita. Os jogadores do São Paulo estão revoltados com a arbitragem, o Milhozzi. Mas agora estão reclamando demais, né? Porque há falta do Juan, ele deixa o braço ali para tentar armar esse contra-ataque de forma mais rápida, roubar essa bola. Falta bem marcado, o Vasco cobra curtinho. Vem pro campo de ataque, o Vasco domina pela meia esquerda, tenta escapar da marcação. Ele que fez o gol, Leandrinho, marcou o terceiro. Leandrinho cruza para meio da grande área, para ninguém. Quarta marcação do São Paulo, rebote na entrada da grande área. JP, pô a bola para David, vai virar goleada, David bateu! Gol do Vasco! David! Aos 48 minutos jogados do segundo tempo, insaciável Vasco da Gama, imparável Cruz Maltino. David
Vira goleada para a equipe do Vasco em São Januário. Jogada pela meia esquerda na descida de Leandrinho. Ele cruza a quarta marcação. A bola volta na entrada da grande área. Tá lá o David. Domina. Recebe o passe de pé na direita. No voleio, no canto inferior direito de Jandrei. Aquele abraço, Jandrei. Virou goleada em São Januário. Vasco 4. São Paulo 1, Bruno Migliozzi. E o que faltava para terminar de magoar o torcedor São Paulino era uma lei do ex, né? O David, ex-jogador do São Paulo na época do Rogério Ceni, agora aparece dentro da área para marcar um golaço de primeira, pega de peito de pé e marca o 5º dele com a camisa do Vasco na temporada, o 2º no Campeonato Brasileiro. Destaque também pro JP, garoto da base que entrou e deu um passe lindo para finalização bonita de David. O Vasco tá goleando o São Paulo em São Januário, 4-1. 49 minutos jogados, vamos até 55. Mauro Betti. Que performance do Vasco, hein? Essa é pra ninguém acertar no bolão, pra ninguém acertar na Bet, porque não tem como imaginar o Vasco meter 4-1 no São Paulo sem... Pode vir mais, hein? Rossi na área. Vou falar uma coisa, hein, Mauro Betti? Que noite do Vasco. Isso, cara. Vamos lá. Vem de novo o Vasco. Lançamento pro meio da grande área. Verratti testou. Pega a mão na bola. Pega a mão na bola o Verratti. 49, quase 50. 49, quase 50. Mas o Mauro Betti, você dizia, ninguém apostaria num 4-1 pro Vasco. Ainda mais com o torcedor assim na bronca. Aqueles que falaram, tá vendo? Não, e que não por fui. Favor... não fui, não. É por isso, não vou mais. Não vou mais, por superstição, tudo bem. Não é por isso, se não é no amor, é no terror. Não, é isso, é o Vasco. A bela virada começando com o gol do Menino Estrela, o Leandrinho também fazendo, enfim. Muita coisa pro Vasco aprender com isso e, claro, o São Paulo do Submeio-Dia também. Relógio marca 50 minutos jogados deste segundo tempo. Vasco 4, São Paulo 1. São Paulo não desiste pela meia esquerda, desce o Wellington. Wellington no cruzamento. Explode de frente a marcação, volta para a meia esquerda para Ferreira. Ferreira escapa. Ferreira na linha de fundo para o Wellington, dentro da grande área. Tem que cruzar. Wellington chamou para a perna direita, bateu no gol com desvio. Corta a marcação, Michael tira. Rebote vai ser do São Paulo pela meia esquerda. Insiste o tricolor com Ferreira. Ferreira, linha lateral da grande área, pela meia esquerda, para cima da marcação. Pedalou, balançou, partiu 2 em cima dele. Ferreira, ninguém cai nessa finta dentro da grande área. Ninguém comete o pênalti. Ferreira na meia esquerda para Luiz Gustavo. Cruzamento passa por todo mundo. Cruza toda a extensão da grande área. Morre na meia direita. É para Rato. Rato domina. 51. Só mais 4 de jogo. Rato para Michel Araújo. Michel Araújo para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo na entrada da grande área. Busca espaço. Lançamento para ninguém. Em cima da marcação do David. Vai terminar o jogo em 4 minutos. 4-1 pro Vasco. Ferreira domina na meia esquerda. Mais um cruzamento na segunda trave. Toca de cabeça Leandrinho. Leandrinho pelo alto. Bola fica viva, mas sobra pro Rossi que de qualquer jeito tira. Rasga o Vasco, tira a zaga Cruz Maltina, 4-1. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. O jogo tá parado, falta marcada no Verratti. Na meia esquerda, protegeu bem demais a bola o centroavante. E é tudo o que ele queria nessa faltinha, porque agora tá deitado no gramado, respirando, descansando, recebe abraço dos companheiros. O Verratti, que correu demais o jogo inteiro, e agora aquela parceria dele com os jogadores, né? Ele dá tapinha na cara de todo mundo, agora que ele tá deitado, vieram dar tapinha na cara dele também. Verratti, um líder dessa equipe do Vasco, o capitão dessa equipe no jogo de hoje. Amortecedor com qualidade líder em suspensão e HG Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata, só mais 3 de jogo. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes com Felipe Melo. 52, vamos até 55. Sai jogando a equipe do Vasco pelo campo de defesa. Um show do Vasco em São Januário. São Paulo abriu o placar, tomou a virada no primeiro tempo. Não fosse o golzinho do São Paulo, era um vira 2, acaba 4. Tradicional, hein, Mauro Betti? Não tem dúvida, por aí mesmo. Eu tô procurando a última vez que o Vasco fez um 4. Achei. Contra um dos grandes, desde o dia 6 de dezembro de 2020. Esquece. Eu tô errado aqui. Foi 4-0 pro Grêmio. Não achei ainda. Não achei ainda um 4-1 do Vasco ou 4-0 contra o time de Série A. Busca. O Série A não. Já teve. Vai levando. Nesse período. Contra um dos grandes brasileiros, uma última goleada do Vasco. Pode ir que o São Paulo tá naquela saída de bola bem rápida no campo de defesa, sabe? Achei outra aqui, derrota. Tô procurando. Vem São Paulo agora sim pro campo de ataque. Decidiu acelerar o Wellington pela meia esquerda para Juan. Juan dentro da grande área, perde a bola, comete a falta, 53, falta pro Vasco no campo de defesa, Migliozzi. E é claro que a pressa não existe, estão loucos para comemorar os jogadores do Vasco de pé no banco de reservas, estava precisando dessa vitória o time do Vasco
4-1, a torcida faz festa bonita em São Januário. 53,5. Vai terminar o jogo em São Januário com os torcedores que decidiram. Falaram, não, vou apoiar. Esquece essa história de manifestação de não ir ao estádio. Quem foi, tá vendo espetáculo de 4-1. 4 para a equipe do Vasco, 1 para a equipe do São Paulo. São Paulo toma a virada e toma a goleada. Vem para o campo de ataque o São Paulo, mas não se acerta a quarta marcação. Já vamos entrar no último minuto. Verrete briga pela bola. Alan Franco, tranquilo, Alan Franco está jogando pela quarta zaga no campo de defesa pela meia esquerda. Inverte o lado do campo, chama para a jogada Igor Vinícius. Igor Vinícius cruza a fronteira, 54. Só mais um de bola rolando. Igor Vinícius inverte o lado do campo na meia esquerda. Boa bola para Ferreira, quina da grande área. Ferreira dentro da área, escapou, pedalou, balançou, soltou para Wellington. Wellington cruza a meia altura dentro da grande área, vai sobrar, pode pintar o gol. Michel Araújo bate travado em cima da marcação. Só mais 40 segundos de jogo. São Paulo domina, tenta o segundo gol, escapa da marcação pela meia direita, briga na bola, Juan pede a falta, o juiz não dá. O juiz não dá falta da bola pro Vasco, que protesta com o JP. Escapando o JP de um monte de pontapé no meio do caminho. Vasco domina, torcedor de São Paulo, jogadores de São Paulo, ninguém gosta dessa goleada. Começam a procurar um confronto um pouco mais forte ali com os jogadores do Vasco. 54, quase 55, diga Milhose. O Mauro comentou sobre o Vasco não ganhar de goleada. Eu fiz um levantamento aqui rápido. O Vasco é o time entre os 12 grandes que mais sofreu goleadas no século. Foram 47 goleadas contra o Vasco hoje. 4-1 Vasco. Mas essa história acaba de mudar. Aponta o centro de campo. Caio Max Viana termina o jogo em São Januário. O São Paulo perde para o Vasco por 4-1, uma goleada do Vasco. Para quem sabe reerguer a temporada de 2024. Vasco 4, festa do torcedor Cruz Maltino. São Paulo 1, na Bandeirantes. Alô, Felipe Melo. Alô, Martelli, que grande jogo do Vascão. O Vasco da Gama se recupera, sai da zona de rebaixamento e o São Paulo, 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Bruno Milhose. Festa de um lado, é claro, já começa a ficar com um clima ruim do outro. O São Paulo perde de goleada para um time que estava no Z4, não está mais, e emenda a segunda derrota consecutiva de um técnico que estava invicto até o meio de semana. Agora já começa a ter um momento mais complicado. O Luiz Ubeldia, de algumas escolhas questionáveis, o Caleri, que foi tirado do jogo ainda no intervalo, Luciano e Arboleda, que foram poupados. Então, dor de cabeça para o técnico argentino, que emenda 4 jogos sem vencer, e o Vasco faz festa no centro do gramado. Grupo reunido para comemorar a vitória depois de 5 jogos sem vencer no Brasileirão, Felipe. E antes do apito final, vamos eleger o craque Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mauro Betting, imagino que o craque do jogo não esteja no São Paulo. Opa! Está no time que virou, e virou bonito, virou 2, acabou 4, 4-1 para o Vasco. Ó, estou agora já em 2015 e ainda não achei uma vitória do Vasco de 4 sobre um dos grandes brasileiros, né? Aquilo que eu já considero Atlético Paranense G13. Por isso que eu estava discutindo aqui com o Milhós, conversando com ele, o 5-1 sobre o Coritiba eu descarto, porque embora o Coritiba campeão brasileiro de 85, no meu critério, não está entre os grandes. Mas só para dizer que o nome desse Vasco 4, São Paulo 1 é Guilherme Estrela, pelo gol e pela movimentação do jovem meio atacante de 19 anos, que desde os 10 anos de idade joga pelo Vasco. Guilherme Estrela é o nome da partida, o craque Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, novo Disney Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Patrick cobra o escanteio, curtiu, se apresenta Lucas volta a jogada para Patrick na meia esquerda, aqui da grande área, boa bola para Nestor. Nestor ergueu pro meio da grande área, toque de cabeça pro gol. Gol do São Paulo! De André Silva.
escanteio do jogo. Em São Januário, a jogada ensaiada do São Paulo funciona. Cobrança de escanteio curtinha, Patrick para Lucas. Lucas pela meia esquerda para Nestor. Nestor na intermediária ofensiva, lado esquerdo do campo. Ergue a cabeça, cruza na medida. Na segunda trave, praticamente não sobe. Só se antecipa o zagueiro André Silva. Testa de cabeça pro campo de ataque. O Vasco com o Adson. Adson pela meia direita para Paulo Henrique. Devolução para Adson. Dentro da grande área vai empatar o jogo. Adson para Verrete. Pode pintar o gol contra. Gol do Vasco. Todos cantar de coração. Empata o jogo Vasco em São Januário. Na jogada dos caras que estão fazendo a diferença. Lá do lado direito, Paulo Henrique para Adson. Adson invade a grande área pela meia direita, ele solta para Verrete. Chega o Diego Costa, tira no carrinho. Só que a bola vai em direção ao gol. Aí vem Igor Vinícius. No carrinho também ele tira, mas aí ele solta o passe na canela de Alan Franco. O Alan Franco caído. Vem Vasco. Vasco pro campo de ataque. Adson domina, círculo central. Enxergou Estrela na entrada da grande área. Estrela fitou, vai bater o gol. Virou. Gol do Vasco. Vira o Cruz Maltino. O Vasco vira o jogo em São Januário numa jogadaça do Adson. Adson no círculo central, 3 dedos da bola, adianta para Estrela, que tem a Estrela, faz jus ao nome, na primeira bola dele, entrada da grande área, finta a marcação, gira, perna direita da bola, bate no canto inferior esquerdo do goleiro Jandrei. O Vasco vira aos 48 do primeiro tempo. Estrela, 2 pro Vasco, 1 pro São Paulo. Vem de novo o tricolor pela meia esquerda, mas perde a bola. Contra-ataque armado pro Vasco. Vasco pode matar o jogo. 4 contra 4. Lançado o David pela meia esquerda, passou em velocidade. JP pediu dentro da grande área. Vai marcar o terceiro gol, bateu. Gol do Vasco. Leandrinho tinha acabado de entrar em campo. Leandrinho na primeira bola que ele recebe. Na saída de bola errada do São Paulo, o Vasco podia matar o jogo. Domina na entrada da grande área, livre de marcação David. Ele foi solícito, não foi fominha. Cedeu o passe, passou na canhota Leandrinho como uma flecha. Invade a grande área. Leandrinho recebe a bola, domina dentro da grande área, enche o pé. Uma pancada no gol, uma pancada no ângulo. Sempre o campo de ataque, o Vasco domina pela meia esquerda, tenta escapar da marcação. Ele que fez o gol, Leandrinho, marcou o terceiro. Leandrinho cruza para meio da grande área, para ninguém. Quarta marcação do São Paulo, rebote na entrada da grande área. JP, pô a bola para David, vai virar goleada. David bateu. Gol do Vasco. David, aos 48 minutos jogados do segundo tempo, insaciável Vasco da Gama, imparável Cruz Maltino. David vira a goleada para a equipe do Vasco em São Januário. Jogada pela meia esquerda na descida de Leandrinho, ele cruza a quarta marcação. A bola volta na entrada da grande área. Tá lá o David, domina, recebe o passe de perna direita, no voleio no canto inferior direito de Jandrei. Aquele abraço Jandrei, virou goleada em São Januário. Vasco 4, São Paulo 1, Bruno Milhões. 4-1 pro Vasco da Gama. Alô, torcedor São Paulino. Difícil dormir depois dessa, hein? 4-1 pro Vasco, que não ganhava de ninguém. O Vasco não ganhava de ninguém e meteu 4 de virada no São Paulo. A segunda derrota consecutiva do tricolor paulista no Campeonato Brasileiro. 4º jogo sem vitória na competição. Bruno Migliozzi. Respondendo a dúvida de Mauro Betting, o nosso ouvinte Anderson Santos mandou e confirmando: Vasco 4, Grêmio 0 em 2011. 17 de setembro de 2011, a última vitória do Vasco por 4 gols, 4-0, 4-1, contra um grande brasileiro. É muito tempo naquela campanha que foi vice-campeã nacional. Vocês demoraram cerca de 15 minutos para encontrar
qual foi a última goleada que o Vasco aplicou, né? Contra um gigante brasileiro, né? Não, e foi jogo a jogo, mesmo assim, porque quando saiu o 4 gol, eu falei, caramba, que vitória do Vasco. Então, pensei, desde quando o Vasco não ganha assim de um gigante como ele, né? 17 de setembro de 2011. Agora, se for perguntar quando foi que o Vasco tomou a última goleada, foi na semana passada, né? Tipo, não contou o 6x1 na estreia do Álvaro, quer dizer, são várias. Aí, como a gente destacava, são várias, né, o Bruno? Quantas goleadas que o Vasco sofreu no século? 47. 47 goleadas no século. E não são só para crentes, né? E o Vasco vence o São Paulo que coleciona mais uma derrota na competição, no Campeonato Brasileiro, se estaciona ali na tabela da classificação. Aliás, o Lucas Taveira pode trazer pra gente a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento. O São Paulo parou em qual posição, Taveira? Cada vez mais longe dos primeiros colocados, o Flamengo é líder com 21 pontos em 10 partidas, o Palmeiras tem 20 também em 10, o Botafogo já jogou, perdeu para o Criciúma nessa rodada, tem 20 também, o Atlético Paranaense com 18 está na 4ª colocação, fechando aí o G6, o Bahia tem 18, o Internacional tem 17 e o Cruzeiro também 17, o São Paulo então ali na 15ª posição. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense abre com 9 pontos, em seguida vem o Corinthians, Grêmio, Inter e Fluminense com 6 pontos fecham então a zona da degola, Felipe. Então o São Paulo ali no meio de tabela no Campeonato Brasileiro. É claro, gente, tá no começo da competição, ainda tem muita coisa para acontecer, mas não dá para desperdiçar tantos pontos assim nessas últimas rodadas, imaginando em disputar o título do campeonato, porque de repente o Flamengo dispara, o Palmeiras vence também dispara, e aí fica difícil para depois o São Paulo chegar ali e rivalizar com o Palmeiras, com o Flamengo, o próprio Botafogo, os times que estão ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mauro Betting, essa atuação do São Paulo preocupa para os próximos jogos? Eu acho que o torcedor de São Paulo quer entender se a atuação hoje preocupa, e se hoje foi pior do que quarta-feira contra a equipe do Cuiabá. Até pelo tamanho da derrota, né? Pelo momento, o Vasco estava no Z4, o Cuiabá viu o melhor momento da temporada, até porque não era péssimo o começo do Cuiabá na temporada. E o São Paulo, você pode discutir as escolhas, poupar o Luciano, a Arboleda, sacar o Caleri no intervalo para você saber o que realmente aconteceu. Talvez a gente saiba, mas não era para ser 4x1 para o momento do Vasco. O Vasco com o treinador interino, mais uma bilionésima crise institucional. O Vasco, desde 17 de setembro de 2011, não ganhava de um gigante como o São Paulo, como ganhou hoje, né? Teve o golaço do Estrela, teve jogadas bonitas, o gol do Leandrinho, que também entrou para marcar e fez um belíssimo gol, terceiro do Vasco. Teve o gol do David, que é a lei do ex, mas não é só isso. É o São Paulo que marcou mal e o que é pior, na segunda etapa, o São Paulo não acertou a meta do Léo Jardim. Aí fica difícil. É o time que está mais sofrendo com as ausências de jogadores nas seleções, o São Paulo? Seria o Flamengo se não tivesse a qualidade e quantidade de opções que tem, né? E o Flamengo não, continua muito bem na liderança. Mas tá sofrendo mais do que se imaginava. São só 3, né, Felipe? Porque o Ramos não dá pra contar. Então, Bobadilha, Ferrarese e o Rafael no gol. E não eram jogadores titulares absolutos, né? Assim, o Bobadilha... O Rafael faz muita falta. Não, o Rafael sim. O Rafael sim, que é pior, né? Pra ser terceiro goleiro, né? Nesse aspecto sim. E não é só pela ausência do Rafael, é pela presença do Jandrei também, né? Mas pergunta pro Rafael, vai perguntar pra ele se ele não queria estar na seleção. Sensacional, você não pode dizer não, né? Não pode, é absolutamente natural, até porque o Rafael chegou depois dos 30 anos de idade, né? Momento que você não espera, né? E ele ficou muito tempo na reserva do Cruzeiro, do Galo, enfim, chega ao São Paulo, vai muito bem, né? Assim, o Rafael sim, os demais nem tanto, né? Aliás, quantos anos tem o Rafael? Esse eu sei que não é 27, quando a gente não sabe. Seus 32, 33. 34 já é muito experiente, né? Bastante, claro. É muito experiente. O goleiro é aquela coisa, demora pra ter oportunidades, e no caso dele, né? Ele pegou muito. Ele pegou muito o banco do Fábio, e depois, quando vai pro Galo, vem o Everson, né? E acaba tomando a condição de titular e tal. E ele foi pro São Paulo, é até interessante, porque não era uma prioritária escolha pro São Paulo, e acabou se dando muito bem, é a melhor opção desde que o Rogério Ceni pendurou as luvas em 2015. Bom, o Bruno Milhós e o Lucas Taveira vão estar ali monitorando a coletiva de imprensa
do técnico Zubeldia. Vamos acompanhar também a coletiva de imprensa do Vasco da Gama, para a gente trazer aqui no apito final os lados, né? O lado do São Paulo, o que o Zubeldia tem a falar sobre essa goleada 4-1 para o Vasco da Gama. E do lado do Vasco, o Vasco da Gama conquista uma vitória e aí o técnico interino vence e fica aquele grande ponto de interrogação. Pô, o cara venceu, vamos deixar ele aí. Vai ficando quando ganha, né? Quando ganha, vai ficando. Ele vem de uma sequência boa, né, Felipe, o Rafael Paiva? Porque ele ganhou esse jogo agora, 4-1 contra o São Paulo. Ele ganhou a classificação contra o Fortaleza naquele 3-3. Antes disso, também venceu o Vitória por 2-1. Então, últimos 3 jogos aí, só coisas positivas pro Vasco, né? Claro que há o interesse do Pedrinho de trazer um técnico, mas mostra serviço, Rafael Paiva. Rafael Paiva, o técnico hoje interino do Vasco da Gama, e conquista essa boa vitória contra o São Paulo. Vamos para o gabarito Bandeirantes? Então vamos eleger ali em notas com o Mauro Betting. Os jogadores do Vasco e do São Paulo começam com o time vencedor, o Vasco da Gama. Gabarito do jogo. Todos cantar de coração. Mauro Betting, qual é a nota do goleiro Léo Jardim? Ele é muito bom goleiro, mas não tinha o que fazer no gol do André e depois o São Paulo não chegou. Eu tenho um padrão de dar nota sempre 7 quando o goleiro não é acionado. Foi o que aconteceu, nota 7 pro Léo Jardim. E naquela cabeçada do gol do São Paulo... Impossível, né? É do André, impossível pegar, né? Impossível, nem Barbosa pegaria, Carlos Germano, outros goleiros históricos do Vasco da Gama, Elton também. Lateral direito, Paulo Henrique. Bom lateral, nota 7. O Pumita Rodrigues entrou no lugar. Entrou, fica sem nota, né? Pouco tempo em campo. João Vitor, zagueiro. Bem, 7. E o Maicon? 6. E o lateral, Lucas Piton? Pode e deve jogar mais do que tem jogado, 7. Tem torcedor do Corinthians querendo ele de volta. Pô, hein? Nossa senhora. Hugo ou Lucas Piton? Nossa. Pitu ou Lucas Piton? Nossa. Piton leva essa? Fácil. O Palácios mesmo, coitado, que jogou nem 40 minutos em São Bernardo também. Saiu o Piton e entrou o Leandrinho. Pô, entrou e fez o golaço, 7 pro Leandrinho também. Hugo Moura. 7. O Hugo Moura saiu, entrou o Sforza. 6. Não teve tanto tempo assim pra fazer algo. O Matheus Carvalho. 7 também, atuação muito segura. O Guilherme Estrela. Honrou o sobrenome. Nota 8, o craque desse Vasco 4, São Paulo 1. Olha, o Vasco na base ali de novo, tentando salvar a equipe num momento delicado. O JP entrou no lugar. Sem tempo, né? E o Watson? 7 também. O Watson tá com atuações parecidas com as que ele teve no Corinthians? Ou Ainda não, porque o momento do Corinthians era melhor do que o momento do Vasco, né? Não era um espetáculo, mas era melhor. O Rossi entrou no lugar. Rossi, né? 6. 6 para o Rossi. E o atacante David? 7 pelo gol. E o Verratti? 7 também. Sempre muito importante para segurar os zagueiros. Um achado no Vasco com 35 anos. A gente até estava comentando antes do jogo começar sobre o Verratti. Se ele seria titular em outras equipes. Por exemplo, no Palmeiras, jogaria o Verratti no lugar do Rony ou não? É outra característica, né? Eu preferiria o Rony, mas o Verratti é muito bom jogador. O Palmeiras precisa de um cara como o Verratti. O Verratti jogaria no Corinthians, no ataque do Corinthians? Podia, no lugar do Pedro Raul, certamente, como ele já faz no Vasco, e podia jogar o Yuri Alberto pela direita, porque o Yuri Alberto tá num bom momento, né? Pelo menos um no Corinthians. No Santos eu acho que jogaria, né? No Santos todos jogariam. Todos jogariam. Muito bem. E pra gente completar, Rafael Paiva, o técnico do Vasco. Interino pega essa bucha e mete 4-1 no São Paulo, nota 8 pro Rafael Paiva. Então tem que ficar pra próxima rodada? Vai ficando, né? Não, o Vasco precisa de um treinador. Não que ele não seja, tá? Mas a princípio com mais casca grossa. É igual aquela história do Jorginho no Palmeiras, né? Naquela época. Jorginho Cantinflas em 2009. Ele deixa o Palmeiras líder do campeonato depois de um 3-0 sobre o Corinthians pro Muricy. O Muricy nem leva o Palmeiras pra Libertadores, mas não é só culpa do Muricy. Não dá pra imaginar com o próprio Jorginho que conseguiria o título que não veio em 2009 e ficou com o Flamengo. E a média do Vasco? 7. A média do Vasco da Gama. E agora vamos para as notas do Tricolor Paulista.
o substituto do Rafael? 5. Tomou 4 gols, Mauro Betti, 5? Mas dessa vez ele não tem tanta culpa, né? Mas enfim. O Jandrei só me pega aquela coisa da cera inominável, como aliás ele fez naquela final do Paulista de 2022, no jogo de volta, né? Ali ele começou a desmoronar o São Paulo, que teve uma partida pavorosa. 5. Na sua época de escola, Mauro Betti, 5 era nota... Eu, por sorte... Passava com 5 ou não? Ou ia para recuperação? Cara, eu no Lourenço Castanho era A, B, C ou D, ou seja, eu também B. peguei essa época. No Dante Alighieri já era 5, era média. Na São Francisco Direito era 5 e na FIA aqui do ladinho, jornalismo onde depois eu dei aula, na média 7. Então na média passava 5. 5 passava. Ô Bruno Migliozzi, a média do Capelanes, qual que é a média da escola dele? 2. 2,5, né? 2,5 tava, já assim, passava teve de ano, né? escola o Capelanes? Teve escola. Tem Ele história. bombou, hein? Bombou em algumas vezes, né? Bombou. Era o Una Bomber, o apelido dele na escola. Vamos lá, lateral direito do São Paulo, Igor Vinícius. Foi infeliz no lance do gol contra, que não é dele, mas a bola bateu na Franco, nota 5. Depois que ele machucou, ele voltou mal? Teve alguns momentos, ele estava muito bem, era o melhor momento dele no São Paulo até a lesão, depois não tá tão bem. O Ferreirinha entrou no lugar dele, né? Entrou pra fazer alguma função e aí as costas dele saíram os gols, eu não vou culpar o Ferreirinha. Por que o Ferreirinha não é titular do São Paulo? Acho que ele não era também do Grêmio? Também, mas é uma opção interessante pra segunda etapa, um jogador revulsivo, não revoltante. É tipo o Munhoz. Mais ou menos, o Basílio Munhoz, da época do Palmeiras, sim. né? Bom, Diego Costa, o zagueiro que jogou hoje no lugar do Arboleda. Também 5. Alan Franco. 5 também. Fez um gol contra, mas a bola bate nele, né? Aquele gol que acho que até a FIFA International Board podia mudar isso aí. Quando a bola bate no cara, dá pra quem chutou a bola. É maldade dizer que é gol contra dele. Não tinha o que fazer, ele foi levar uma bolada, né? A bola entra e fica pra ele o gol contra. Se fosse pra dar um pai pro gol, era pro Igor Vinícius, que também não tinha muita coisa pra fazer. Foi uma profunda infelicidade do São Paulo na hora do gol. Seria um gol contra culposo? Coletivo, sim, um gol contra composto. Culposo, quando não há intenção. Exatamente. Também, e foi composto e culposo, bem colocado. Muito bem. O Wellington... Não fala doloso, que senão já vem o Textor, vai entrar com uma nova CPI, não, né, meu? De repente o Textor... Cara, imagina se o Vasco vai lá pro G4 do campeonato... Chega no G4 do campeonato, na frente do Botafogo, e aí o Textor pega essa rodada 11ª e fala, lá o gol contra, vai usar sempre. Muito bem. Patrick, lateral esquerdo. Pode ser mais do que isso, mas 6. O Wellington foi pro lugar dele depois. E o Luiz Gustavo? Hoje não foi bem, mas o jogador importante acho que pode ter mais minutos do São Paulo, nota 5. Nessa volta do Luiz Gustavo pro futebol brasileiro, se esperava mais dele ou tá na média do que imaginava que ele voltasse para encerrar a carreira? É interessante, eu esperava mais minutos dele, ponto. Mas ele, inclusive, no começo entrou como goleador, né? Ele chegou a ser o momento goleador do São Paulo na temporada 24. Agora tá voltando ao normal, não fazendo gols, mas pode jogar mais do que tem feito. E o Juliano Galopo? Também pode muito mais, 5. Juan entrou no lugar. Entrou, faltando muito pouco, né? Sem nota. Rodrigo Nestor começou entre os 11. E tava bem até se lesionar, 7. Michel Araújo. Entrou como Michel Araújo, 5. A saída do Nestor também atrapalhou muito o São Paulo. Bom, agora pro ataque, o Lucas Moura. Hoje, muito menos do que pode, e também por isso o São Paulo não funcionou. Nota 6 pro Lucas Moura. Ele também, depois da lesão, mas não ele voltou tão legal, né? Mas, por exemplo, contra o Corinthians na semana passada, fez um belo gol e fez uma jogada fabulosa, né? Quase faz um gol. Então, cara, deu algumas alternadas, mas ele é tão acima da média, inclusive fisicamente, que ele ainda faz muita diferença, né? Mas hoje nota 6 pro Lucas Moura. E o André Silva? Belo gol de cabeça, 7. Foi bonito o gol. Belo muito gol. Bonito. Indefensável pro goleiro Piton, o goleiro Léo Jardim, do Vasco da Gama. Bom, na frente ali, Caleri. Hoje, 6. E o Wellington Rato, que entrou no lugar no Hoje entrou bem mal o Rato, 4. Aliás, você tiraria o Caleri? Tem que ver não, se ele... Sabe aguardar, se saber teve se lesão teve alguma não, coisa, lesão, se for poupado e tal, mas a princípio só por isso, né? Não se tira um cara como ele. Bom, pra gente encerrar, Luiz Zubeldia, o técnico do São Paulo. Como todo o São Paulo, hoje não foi bem, nota 5. E a média do Tricolor? 5 também. 7 pro Vasco, 5 pro São Paulo, que explica esse quase que inexplicável, inesperado, Vasco 4, São Paulo 1. Perdão.
4-1 pro Vasco da Gama contra o São Paulo. Essas foram as notas do Gabarito Bandeirantes. Onze 56, daqui a pouquinho o Zubeldia, técnico do São Paulo, para tentar explicar um pouco como foi esse jogo de hoje, essa derrota do Tricolor Paulista. O Rafael Paiva também, técnico do Vasco da Gama. Vamos ainda falar do Grenal. O Grêmio perdeu para o Internacional, a 6ª derrota seguida do Grêmio no Campeonato Brasileiro e perdeu para o maior rival. O Internacional venceu por 1-0, também com gol contra. Teve ainda a vitória do Criciúma contra o Botafogo, ainda o jogo do Atlético Goianiense contra o Cuiabá. Tem muito assunto ainda aqui no apito final pela Rede Bandeirantes de Rádios. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Rede Bandeirantes de Rádio. Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinado com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Essas qualidades as mulheres de bem têm de sobra. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. PL é 22. Sábado, dia 29 de junho, um chamado para uma revanche. O brasileiro Alex Poatan Pereira coloca o cinturão dos meio pesados em jogo contra o número 1 do ranking, o ex-campeão Jiri Prochazka. E na segunda luta mais importante da noite, Diego Lopes enfrenta o ex-desafiante ao cinturão Brian Ortega nos penas. Assine o UFC Fight Pass e não perca! Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Hoje, o maior partido do PL com o número de deputados federais e estaduais. A vitória do Bolsonaro deixou uma marca muito grande nas cidades, no interior principalmente. Nós vamos caminhando para frente. Queremos fazer esse trabalho nos outros estados para acabar com a miséria no país, que é uma vergonha para todos nós. Nós vamos melhorar a vida das pessoas que tanto sofrem nesse país. PL é 22, o maior partido do Brasil. A edição de 10 anos de MasterChef na Band começou a todo vapor. Nesta fase de eliminação, a emoção toma conta e cada ingrediente pode fazer a diferença. Muita gente vai ficar de fora. Somente quem estiver com o tempero em dia e fizer realmente por merecer estará no grupo que vai começar a grande disputa. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meia-noite em ponto, apito final invadindo o seu domingo. Domingo com apito final. Aliás, o domingo esportivo vai estar imperdível. Domingo esportivo Bandeirantes com Eduardo Castro,
tem o Fôlego antes com o Ricardo Capriotti. Depois a gente tem ainda, pela programação da Rádio Bandeirantes, o Concentração, Alexandre Pretzel, junto com o João Paulo Capelanes. A jornada esportiva amanhã com o Rogério Assis no comando às 4 da tarde para Atlético Paranaense e Corinthians, Campeonato Brasileiro, o Furacão em busca da liderança. O Corinthians está afundado no Z4 da competição, um jogo importante para as duas equipes. E à noite, às 6h30, Ulisses Costa dá o recado para Palmeiras e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, os jogos de amanhã com transmissão da Rádio Bandeirantes. E na Band TV, você acompanha na Band TV amanhã a Fórmula 1, a partir das 10h30 da manhã. Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Mariana Becker, Felipe Jafone. Tem o Grande Prêmio de Barcelona, na Catalunha. Isso mesmo, Grande Prêmio Espanha de Fórmula 1 amanhã. Vamos ter uma sequência de 3 corridas na Europa. A primeira amanhã, aí na próxima semana na Áustria e depois na Grã-Bretanha. Portanto, amanhã a programação da Band TV está imperdível também, a partir das 10h30 da manhã. E às 4 da tarde tem Série B do Campeonato Brasileiro, com transmissão também da TV Bandeirantes. Você não perde nada, é a TV Bandeirantes e o futebol com a tradição esportiva na tela da Band. Domingão, Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, 00:02. Antes do Zubeldia chegar, daqui a pouquinho o Zubeldia, o técnico do São Paulo, dará entrevista coletiva. Vamos ouvir o técnico do Vasco também. A notícia do dia foi a venda do atacante Estevão para o Chelsea da Inglaterra, numa negociação que deve ser a maior da história do Palmeiras. Ah, mas o Endrick não foi a maior da história do Palmeiras? Sim, mas o Palmeiras, no negócio com o Endrick, teve ali o desconto dos impostos, né? Nesse caso do Estevão, pode chegar a 61 milhões e meio de euros, sem o pagamento de impostos. Ali o Chelsea vai pagar parte dos impostos. Então seria uma negociação maior do que a do Endrick. O Estevão, que foi negociado com o Chelsea, vai para o clube inglês na próxima temporada, no meio da próxima temporada, depois do Mundial de Clubes. O Estevão, que tem 17 anos, estreou no profissional do Palmeiras, se eu não me engano, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, Mauro Betti. Contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Isso. Exatamente. E agora ele se torna ali a maior venda da história do Palmeiras, superando a venda do Endrick. Bom, você já falou que o Endrick foi a maior revelação que você viu com a camisa na vida do Palmeiras. Do Palmeiras e tal. Desde 14. Mas o Estevão é o segundo. O Estevão é o segundo. Você acha ainda que o Endrick tá um degrauzinho? Eu acho o Endrick acima, mais objetivo. Não é que é mais objetivo, né? São jogadores diferentes e dois espetaculares, né? Feliz o Palmeiras que consegue, como conseguiu o Estevão da base do Cruzeiro. O Endrick, o São Paulo não quis apostar como o Palmeiras apostou e, evidentemente, dois erros terríveis. O Cruzeiro por uma questão de dinheiro, mas o São Paulo é quase que inadmissível perder um talento como o Endrick. É só ver qualquer vídeo do Endrick e também do Estevão para se encantar. E o que é melhor nos dois casos, né? Eles têm um berço, têm uma família muito próxima, tanto o Endrick quanto o Estevão, e isso evidentemente ajuda, fora o talento absurdo de um camisa 7 espetacular, para usar uma numeração mais antiga que é o Estevão, de um camisa 9 espetacular, que podem e devem jogar juntos. A única dor do palmeirense é saber como eles poderiam ter ficado mais tempo juntos. E aí não é uma crítica, é uma constatação. É o futebol de hoje, né? Fosse há uns 40 anos atrás, ou até 1980, quando o mercado italiano era fechado, a Espanha só podia contratar 2 atletas estrangeiros, a Inglaterra tinha um Ministério do Interior com Working Permit que dava pouquíssimo espaço para o jogador de fora. Você poderia ter feito um ataque histórico e feito em casa, feito na academia. No caso agora não vai ser, mas o Palmeiras vendeu de novo muito bem, porque formou muito bem jogadores como o Endrick e agora o Estevão. Ô Mauro Betting, bom, o Endrick vai para o futebol espanhol, vai defender o Real Madrid. O Estevão vai para o futebol inglês. Nas duas melhores ligas do mundo, né? A primeira é a inglesa, depois a espanhola ali. São as duas ligas mais ricas do futebol mundial. E cada um vai estar num time ali. O Endrick chega num time consolidado. No Real Madrid vai ter dificuldade ali para chegar e jogar com o Vinícius Júnior, Rodrigo, o Bellingham, o Mbappé. Quer dizer, a concorrência é muito grande no Real Madrid.
Por outro lado, o Chelsea, apesar de ser bicampeão da Champions League e ter conquistado muitos títulos no século XXI, né? O Chelsea de Abramovich, agora depois que o Abramovich saiu, o investimento ali mudou no Chelsea, mas ainda é um time com muita tradição na Premier League, tem uma torcida apaixonada em Londres, é um time grande da Premier League, o Chelsea, mas não vive um bom momento ali, teve muita dificuldade nessa temporada. Só que costuma apostar em jovens. O Estevão chega para jogar no Chelsea, diferente do Endrick, que talvez vai ter que conquistar o espaço, e o Estevão já chega ali com condição de ser titular rapidamente? Eu, se pudesse escolher, eu escolheria o Real Madrid, no caso, né? E não é o caso porque você, no Real Madrid, além do Rodrigo, tem o Arda Güler, que está fazendo uma ótima Eurocopa pela Turquia. E fora, Mbappé chegando, tem o Bellingham, você tem Vinícius Júnior, tem tudo aquilo. O problema é que o Chelsea contrata 7.438 pontas direitas, 7.619 centroavantes, 738 mil pontos esquerdas. Então, assim, contrata muitos jogadores, mas que ele tem bola para já chegar como titular do Chelsea, talvez mais do que o Endrick para ser titular do Real Madrid, não tenha dúvida. Mas é muito melhor chegar no Real Madrid do que a um Chelsea. Só que se você pensar na função dele, ponta direita, embora o Esteban tenha a bola para fazer outras funções pelos lados do campo, sobretudo, é ponta a ponta mesmo. Por exemplo, na Espanha, você tem, por exemplo, o Barcelona, você tem o Yamal, que é um jogador fabuloso, até para mim melhor que o Esteban. E não é demérito nenhum você estar abaixo do Lamine Yamal, que é titular absoluto da Espanha. E é mais jovem, 3 meses mais jovem que o próprio Esteban. Mas assim, com esse dinheiro não tinha como o Esteban não ir para o Chelsea e o Palmeiras não vender o Esteban para o Chelsea. Parece que o Zubeldia tá chegando, Bruno Migliozzi. Vamos ver a explicação do técnico Luiz Zubeldia acerca dessa goleada, hein? 4 pro Vasco, 1 pro São Paulo. Ele tá falando espanhol, portunhol? Ele arranha. Arranha. Tá. Qualquer ouvir. coisa, daqui a pouco, a tradução de Bruno Migliozzi. O que lhe pareceu a atuação do seu time? Me parece que al principio tuvimos nuestros momentos, nos pusimos arriba en el marcador. Creo que segundo tiempo el gol antes de terminar el primer tiempo puede que nos haya golpeado un poco, ¿no? Pero tengo la sensación que de arranque tuvimos la iniciativa, que pudimos hacer el gol y bueno, nos costó después controlar el ritmo del juego. Me parece que ahí nosotros tenemos una cuenta pendiente como equipo y bueno, después el segundo tiempo, a partir del minuto 35, el rival tuvo sus oportunidades, las aprovechó y ya después el resultado se rompió, pero responsabilidad 100% nuestra como cuerpo técnico, y bueno, trataremos de corregir en lo inmediato porque el jueves tenemos outro partido. Boa noite, Thiago Totti, Vasco Velocidade. O fato do Vasco vir goleada sobre o maior rival, outra derrota sobre o Juventude, o São Paulo de certa forma subestimou o adversário? Bueno, el fútbol es así. Hasta hace 2 fechas atrás veníamos con pocos goles en contra, jugando por algún momento bien. Lamentablemente estos últimos 2 partidos hemos perdido. Este obviamente duele mucho por el resultado abultado, por no sostener el resultado. Un poco nos pasó con Corinthians. No tengo mucho para decir porque el resultado después es contundente y cuando se pierde de esta manera decir mucho no tiene sentido. O sea, es asumir la responsabilidad y bueno, a partir del lunes empezaremos a trabajar el próximo partido. Boa noite, professor. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Eu queria que você, se possível, falasse um pouco sobre a diferença que você enxerga entre aquele São Paulo que vinha na sequência invicta e esse que acabou sendo derrotado nas últimas 2 partidas. Boa noite. Posiblemente
la diferencia sea un poco anímica, sea táctica, y todo es solucionable, así que hoy, ya te digo, nos pusimos rápidamente arriba en el marcador, lo mismo nos pasó con Corinthians, después tengo siempre la sensación de que podríamos manejar mejor los tiempos, no lo estamos haciendo y bueno, eso es una tarea mía para con el equipo. Nos anotan 2 goles, uno sobre el final del primer tiempo. Son cosas que, bueno, que si suceden ahora tenemos que corregirlas para seguir creciendo como equipo. Después de un 4-1 no es suficiente lo que estoy diciendo, ¿no? Obviamente, pero nosotros tenemos que corregir y crecer como equipo para que esto no suceda como está sucediendo. Así que para eso, bueno, se necesita tiempo. Quizá arrancamos al revés, arrancamos ganando, empatando y bueno, con un invicto importante, Copa Libertadores. Sucede ahora contra todos los pronósticos, pero hay que asumirlo. Así como cuando vienen las buenas uno se pone contento, cuando vienen las malas las tenemos que asumir, las asumo yo como máximo responsable. Así que, bueno, así es el fútbol, ¿no? Luiz, Marcelo Corrêa da TV Globo, do Sport TV. Eu queria justamente falar um pouco sobre isso que você citou no fim da sua resposta agora. A série invicta, ela não deveria ter provocado essa euforia tão grande e, ao mesmo tempo, uma derrota contundente também não deve provocar uma reação tão grande. Você entende que, às vezes, a derrota pode acrescentar algo no processo de formação de um time que você tem para fazer aqui? Yo creo que, mira, tengo mucha experiencia en equipos y siento que si viene esta situación, sí o sí tiene que ser para crecer. Venía todo muy bien, ¿no? O bien, y si ocurre esto a esta altura del campeonato, nos tiene que servir como trampolín para crecer como equipo. Yo lo veo así, ¿viste? De las cosas malas, de los... Opa, probleminha técnico com o áudio aqui de Luiz Zubeldia. Já retomamos aqui a entrevista coletiva do técnico argentino do São Paulo, mas por enquanto, né, Felipe, chama a atenção a tranquilidade do argentino em falar sobre a equipe do São Paulo, dizendo que pode ser um desvio de percurso essa derrota contra o Vasco da Gama. Teve uma pergunta ali que ele não entendeu muito bem, né? E aí ele acabou respondendo ali errado, sem entender muito bem a pergunta, o Luiz Zubeldia. Mas aos poucos ele vai entendendo o português, o Zubeldia. Fala, Zubeldia. Te preocupa e, de certa forma, esse desempenho do São Paulo hoje, pegando um Vasco fragilizado, envergonha em termos de desempenho que foi em campo hoje? E, por fim, sobre a ausência de um meio-campista hoje no banco de reservas. O Ibali vinha treinando e hoje não veio para o jogo. Foi opção técnica mesmo? Sí, son decisiones mías, pura y exclusivamente mías, no son de nadie más. Evidentemente las decisiones no están siendo buenas porque afectan al equipo, pero sin dar nombres de quién puede jugar, quién no puede jugar, vamos a reducirlo a que tomo decisión y bueno, sale mal, las asumo como máximo responsable y después haremos autocrítica internamente, ¿no? Es cierto que al final del segundo tiempo nosotros corrimos riesgo porque o era buscar el empate con otro atacante más o era, bueno, esto que sucedió, arriesgar, ¿no? Lamentablemente nos agarraron abiertos, después de una pérdida y bueno, el rival ya empezó a aprovechar los espacios, ¿no? Pero sentí que no quedaba otra, o íbamos a buscar el empate y corríamos este riesgo, o si iba a ser difícil empatar también.
Cerramos com o técnico Luiz Ubeldia. Obrigado a todos. Fim de entrevista coletiva de Luiz Ubeldia, técnico da equipe do São Paulo. Faltou uma pergunta, na minha opinião, Felipe. Eu queria entender a saída do Caleri. Acho que ninguém tá entendendo, né? Porque o Caleri deixou o campo no intervalo do jogo ainda. O centroavante importante pro São Paulo optou pelo André, que tinha feito gol. Mas ainda assim, não é normal tirar o Caleri, né? Ele optou por ficar com o André, porque quem entrou foi o Wellington Rato. Isso, mas ele tira o Caleri pra colocar o Rato no intervalo e deixa o André. É uma decisão, no mínimo, diferente, né? Questionável. Tirar o Caleri. Pois e por que o Luciano não foi pro jogo? Também tem essa questão, né? Poupado vai jogar contra o Criciúma. Ou ele estava muito desgastado mesmo. A explicação da assessoria do São Paulo é uma prevenção de lesão, tanto no caso do Luciano quanto do Arboleda, porque os dois tiveram desgaste muscular elevado contra o Cuiabá. Então optaram por preservar os dois jogadores que nem foram ao Rio de Janeiro. Eles foram poupados dessa partida contra o Vasco e agora tem um desafio contra o Criciúma. É mais difícil o Criciúma do que o Vasco hoje em dia, o Mauro Betting, ou não? Olha... No sábado, 10 da manhã, era mais difícil o Criciúma. No final da tarde, era muito mais difícil o Criciúma ao vencer o Botafogo, impedindo que o Fogão fosse líder. Depois dos 4-1, não sei. Foi uma bela atuação do Vasco. Agora, se vai se manter assim, a gente não sabe do Vasco. O pessoal até estava dando uma olhada aqui nas redes sociais. As páginas do Vasco da Gama são sensacionais. Estavam ali fazendo um chá revelação de quem vai ser o próximo técnico do Vasco da Gama. De um lado, o Ramon Dias. Do outro, o Mano Menezes. E aí, sugestão de presente. Tinha lá 2 atacantes, um ponta, um goleiro, um meia, um volante. Um time, né? Um time, praticamente, né? Quem fosse participar para ser mais fácil desse chá de revelação pro novo técnico do Vasco da Gama. Você acha que cabe o Mano Menezes no Vasco, o Mauro Betti? Ou você acha que é melhor o Ramon? Treinador, mas eu acho que o Ramon, por já conhecer o Vasco, ter feito um trabalho muito bom até sair nesse ano, é a melhor opção. Com um atual elenco do Vasco, será que o Mano Menezes conseguiria implementar o trabalho dele? Por quê? O Ramon já tá com esse elenco, né? Então, ele conhece esse elenco, tem gente chegando e tal, que foi subaproveitado. Eu acho que o melhor entre Ramon e Mano é o Ramon, até que o Ramon tem o carinho e o respeito da torcida do Vasco. Não que o Mano não tenha, eu não possa conquistá-lo. Mas nesse momento difícil, se eu fosse o Vasco, eu iria de Mano. De Ramon. É porque tá muito na cara que o Vasco não vai fazer mais nenhuma grande contratação. Não tem dinheiro, não tem nem mais a SAF, né? Não tem E quando a SAF tinha as contratações bem discutidas. Mais de 120 milhões de reais investidos nessa janela de transferências, nessa primeira janela de transferências, e não conseguiu montar um time competitivo, o Vasco da Gama. E se o Mano Menezes, né? A gente nem sabe se é o Mano Menezes, porque é só uma suposição aqui de torcedores do Vasco colocando em discussão. O nome mais próximo é o Ramon Dias. Mas se vier um outro treinador que tenha interesse em contratar, o Vasco da Gama não vai ter esse dinheiro para investir nessa próxima janela de transferências. Então o técnico que chegar já tem que saber que vai chegar para trabalhar com o atual elenco do Vasco. Sobre uma pincelada do Zubeldia, enfim, o que a gente pode falar sobre o treinador da equipe do São Paulo, Mauro? Eu gosto do trabalho dele, claro, como o Marcelo Correge da Globo Sport TV perguntou, não era motivo para tanta exaltação, nem para desespero agora, 2 derrotas seguidas e 4 jogos sem vitórias. Ele chega no meio de temporada, tem todos os desfalques também de Copa América e não só de Copa América, lesão, esses jogadores poupados hoje a princípio, como o Luciano, como a Arboleda e possivelmente o Caleri saindo no intervalo, tudo isso explica. Mas de modo geral, um trabalho bom que pretende e promete ser longevo, porque acho bom o treinador o Zubeldia. Muito bem, Mauro Betting, comentarista Bandeirantes, e agora o técnico do Vasco vai falar, é isso? Ainda não, já o técnico do Vasco para trazer também mais detalhes sobre a vitória do Vasco 4-1 contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Agora, 00:20, terminou na Copa América. O Lucas Taveira, o que a gente tem ali de resultados hoje na Copa América? Vamos lá, Felipe. Então, o último jogo restante era México e Jamaica. E o México venceu, viu? Com gol de Artega, México 1, Jamaica 0. Mais cedo também tivemos Venezuela e Equador. Vitória dos venezuelanos, 2-1
para a Venezuela. O Equador que teve um jogador expulso, o jogador que joga aqui no Brasil, né, o Ener Valencia, joga no Internacional, foi expulso ainda no primeiro tempo. O Sarmiento abriu o placar e o Cádiz empatou no final da partida, já no segundo tempo. O Belo virou 2-1 para a equipe da Venezuela. Amanhã já temos, hoje, né? Já estamos no domingo, virou Uruguai e Panamá, também Estados Unidos e Bolívia. Lembrando que o Brasil joga só na segunda-feira, às 10 da noite, contra a Costa Rica, Felipe. Não teve gol do Titiarito, hein, no México, hein? Não tá mais... Porque é só o Titiarito fazia gol nesse time aí. Desde o século XVII. Desde a Copa Azteca era o Titiarito que fazia gols. Você lembra do Jorge Campos, o goleiro que era atacante? Como esquecer, né? Um goleiro anão, né? Com todo respeito, mas já desrespeitando, com TDA, né? Transtorno de déficit de altitude. E ele era melhor atacante que goleiro, né? Ele era conhecido mais pela roupa do que pelo goleiro. Era um goleiro bem fraquinho. Jorge Mas fez Campos. seu nome, né? Teve uma época que os goleiros tinham roupas ali personalizadas, né? O Jorge Campos, o Chilaver. Navarro Montoya, inclusive, inspirou as camisas do Rogério Ceni do São Paulo. Eu achava todas muito feias, mas tudo Você bem. achava? Todas. Hoje eu acho mais feio. Era diferente, Mauro, sei lá. Eu gosto de camisa mais pra goleiro, assim, tipo uma do Manga, do Botafogo, Félix da Seleção Brasileira, o próprio Gilmar antes. Gosto de camisas mais lisas, inclusive pra goleiros. Tem uma loja no Itaim que tem umas camisas muito bonitas. Lindíssimas. Né? A Retro Guarena, essa não é da Retro Guarena, essa aqui já não é nem camisa retro, é camisa vintage. Por quê? Porque eu comprei na época. Essa aqui é da Escócia, se eu não me engano, de 96. É o segundo uniforme da Escócia em 96, 97. Cara, eu vi, o Bruno Milhões, eu não sei se você viu, o novo uniforme da Nike, da Seleção Brasileira, o novo /velho uniforme da Nike, imitando ali... A camisa do Ronaldo? A camisa do Ronaldo de 98, né? Uhum. É muito legal, bonito Gostei e tal, também. mas tá 900 paus. Que isso? Não dá também, né? Talvez com o Ronaldo junto. É muito caro. Pelo amor... Aí não dá, né? Não dá, R$900. Já é caro o uniforme oficial, né? O uniforme oficial na última Copa do Mundo tava 500. Agora, por isso as camisas que eu trouxe são mais negócio, posso dizer. Imagina, claro, com certeza. São menos caras. São menos caras, mas assim, não dá pra você comprar uma camisa da Seleção Brasileira a 500. Agora vão vender a 900. Acho que é temático, né? Do Ronaldo. Mas 900. Né? Quantas pessoas 900. vão comprar isso daí? É só realmente quem tem muito dinheiro. É quase o preço de um salário mínimo a camisa da Seleção do Ronaldo. Começou a coletiva do Vasco, é isso? Começou. O interino Rafael Paiva falando em São Januário após a vitória 4-1 sobre a equipe do São Paulo. Vamos ouvir Rafael Paiva, técnico do Vascão. Assumir a responsabilidade. O Vasco hoje tem um presidente que veio da base, um diretor técnico que veio na base, um técnico que veio da base, jogadores que você colocou hoje, o Estrela, o Leandrinho no segundo tempo, o JP depois, tinha o Luiz Gustavo no banco. Queria que você falasse sobre a importância dessa molecada com o DNA de Vasco, que passa para o campo, contagia também os outros jogadores. E esses últimos dias que você mais uma vez assume como técnico. Ontem a torcida organizada foi lá no hotel, protestou muito. Como é que você fez para controlar psicologicamente esses caras, retomar a confiança desse grupo, principalmente dessa molecada? Acho que uma coisa tem a ver com a outra, por favor, Rafael. Boa noite, eu acho que é isso, acho que você já conseguiu até responder boa parte aí. Eu acho que o Vasco tem esse DNA da base, né, e a gente sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo, a gente precisava dar um pouco de com os meninos um pouquinho de energia, né, não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de tentar demonstrar o potencial que eles têm. Eu acho que com a chegada do Pedrinho, do Felipe, eu acho que isso fica mais aflorado, né? A história que eles têm e tudo que eles já fizeram pelo Vasco, e eu acho que era o momento de colocá-los. A gente sabia do risco, a gente sabe que o momento era difícil, mas eu acho que é nesses momentos que eles têm que mostrar o potencial que eles têm. Estava muito tranquilo porque eu os conheço bem, né? Então eles sempre demonstraram muito potencial e eu tinha certeza que eles iam dar o melhor deles. E feliz demais por eles terem conseguido jogar bem, por ter saído os gols, por terem conseguido competir bem. E eu acho que é isso, eu acho que o Vasco é exatamente isso. E hoje deu tudo certo. Então a gente sabia que é um grupo talentoso, a gente sempre falou isso.
É um grupo que sempre trabalhou muito, os resultados não vieram, mas a gente nunca deixou de acreditar em todos os atletas. E hoje a gente conseguiu colocar para fora o nosso jogo. Conseguimos jogar, conseguimos colocar a bola no chão, conseguimos pressionar, conseguimos fazer tudo o que a gente acredita e que a gente sabe que eles têm potencial para fazer. E deu certo. Hoje deu certo e agora a gente tem que tentar manter. Como é que foi a questão psicológica? É isso. A gente sabia que tínhamos qualidade, mas a gente sabe que a pressão ela faz a gente ter receio de errar mais, né? E foi muito em cima disso, em cima de encorajá-los a fazer, né? Ninguém poderia tirar da onde a gente estava, senão os atletas, né? Então é eles que tinham que fazer. Era mais em cima de encorajar, de ter confiança para tentar fazer, de arriscar e trabalhar para dar certo. Foi o que aconteceu hoje. E, Rafael, ninguém melhor do que você para explicar esses jovens, né? O Estrela, qual a história dele? Ele faz um gol de um talento incrível, de uma tranquilidade, parecendo um veterano. Depois entrou o Leandrinho de novo fazendo gol, sendo decisivo, o próprio JP. Eu queria que você falasse um pouquinho desses moleques aí, que às vezes a gente fica pensando em quem chega, em quem é comprado e quem é trazido, mas de repente a solução está dentro de casa. É isso, né? Eu acho que a categoria de base ela serve para isso, né? Para eles entrarem no profissional e conseguirem dar o suporte, ajudar. Estrela é um jogador muito talentoso, é um jogador que sempre fez muita coisa pela base, né? Desde das categorias menores ali, um sub-17 muito bom, um sub-20. Teve uma lesão que atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento dele ano passado, mas ele voltou muito bem esse ano. E teve muita maturidade para jogar, né? Talento a gente sempre soube que ele teve, que ele tem. É um jogador que é vertical, é um jogador que tem gol, tem muitos gols na base. E hoje ele estava confiante para jogar, né? E conseguiu mostrar o melhor dele. Esse é o Estrela, né? Leandrinho é um jogador que já subiu profissional, fez gol no Carioca esse ano. E como acontece também nessa transição, porque é uma transição difícil, né? Sub-20 profissional. Perdeu um pouco de espaço, né? E faz parte também, e voltou para o Sub-20, estava treinando no Sub-20, inclusive ia para o jogo ontem contra o Boa Vista, né? E daí quando eu vim, eu trouxe ele junto, porque Vitor Luiz estava suspenso, né? E a gente sabia que ele podia entrar, e é isso, a gente acredita demais no potencial deles, né? Então o Leandrinho já tinha mostrado e conseguiu ser forte mentalmente para voltar para o Sub-20 e agora voltar no profissional e dar o melhor dele também. Então é um jogador que tem muito potencial, tenho certeza que vai jogar no nível muito alto. E JP é o que já estava aqui, né? Então já estava mais tempo aqui, está mais tempo, estava jogando, né? Então é um jogador maduro, tem muita qualidade também, é um jogador que vai evoluir muito ainda. E a gente tem vários outros ali. O Luiz era uma possibilidade de entrar no jogo também. É um zagueiro canhoto de muita força, muita qualidade técnica e mais jovem ainda, né? Um jogador de 18 anos que daqui a pouco vai entrar também. Tenho certeza que vai dar conta do recado, assim como tem vários outros ali no Sub-20, no Sub-17. O Vasco tem muitos jogadores talentosos e eu tenho certeza que eles vão começar a aparecer mais vezes no profissional aí. Rafael, boa noite, parabéns pela vitória. Me chamou a atenção essa força psicológica do time, no Vasco sair atrás e reagir, virar o jogo. Como que foi o trabalho durante a semana para, caso o Vasco saísse atrás, conseguisse essa reação? A gente teve, na verdade, um dia, não foi nem a semana, né? Um dia para trabalhar, né? E foi em cima de acreditar, sabe? De ter coragem para fazer. A gente sabia que a gente ia ser muito criticado no início, então a torcida tá dolorida aí com os resultados, né, que vieram. Acho que faz parte. E a gente sabia que era a gente que tinha que fazer a torcida estar no nosso lado, né? Então partiria muito de como a gente ia encarar o jogo. Encarar de tentar jogar, de se arriscar, encarar de pressionar alto, encarar de correr riscos. E foi o que a gente fez mais uma vez, sabe? A gente tentou jogar, a gente errou na saída de bola, a gente
A gente sabia que a gente ia errar e poderia tomar um gol e a gente ia ser muito criticado, alguns jogadores em especial. Mas é essa mentalidade que faz a diferença, é essa mentalidade que vai fazer o Vasco subir mais lugares na tabela, essa mentalidade de estar o tempo todo no limite do erro. Porque para jogar em alto nível você tem que estar no limite do erro. E a gente sabia que a gente tinha que estar no limite do erro hoje. E se errasse ia ter que tentar de novo. Se a gente quer ganhar o jogo, a gente tem que buscar jogar mais com a bola, ter mais iniciativa no jogo, finalizar mais em gol, estar mais próximo. Foi muito em cima disso. E agora o sarrafo está alto desse jogo, a gente tem que manter. Tem que manter essa mentalidade. O resultado a gente não controla. Se a gente vai ganhar, se a gente vai empatar, se a gente vai perder, mas o que a gente deixa dentro de campo, o que a gente procura fazer, isso a gente controla e a gente vai cobrar isso deles. Boa noite, professor. Tá aí, então, a entrevista coletiva do Rafael Paiva, técnico do Vasco da Gama. Pra gente passar, então, a régua, Bruno Migliozzi, os próximos compromissos de São Paulo e também de Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Felipe, os próximos jogos das equipes, o tricolor paulista que emendou uma sequência de 2 derrotas, algo que não acontecia, na verdade não aconteceu, sob o comando do técnico Luiz Ubeldia, então uma realidade diferente aí para a equipe do tricolor paulista, que tem como próximo adversário a equipe do Criciúma. Na quinta-feira, duelo acontece no Morumbi, às 8 horas da noite. Já o Vasco, que volta a vencer depois de muito tempo, né? O Vasco da Gama ficou 5 jogos sem vencer, 4 deles sob o comando do Álvaro Pacheco, que foi demitido. Agora 4-1 sobre a equipe do São Paulo, volta a campo na quarta contra o time do Bahia, às 9h30 da noite, Arena Fonte Nova. Tá certo. Bruno Migliozzi, repórter Bandeirantes. Bom final de semana, Bruno. É nóis, Felipe. Tamo junto. Abraço. Um abraço pro Bruno Migliozzi. Mauro Betting, vamos passar régua em São Paulo e Vasco da Gama. Passemos. Para dizer que o São Paulo não é um desespero, essa sequência de 4 jogos sem vitória e 2 derrotas, era que muito dolorida e pesada essa derrota para o Vasco. Mas acontece, e aconteceu pela felicidade do Rafael, do Estrela, do Lendrinho, que teve Estrela ao entrar e fazer o gol dele, o seu segundo gol em 6 jogos pelo Vasco, e de uma vitória que o Vasco não conseguia de 4 gols sobre um grande clube brasileiro, a gente já falou, desde 17 de setembro de 2011, quando aquele Vasco, vice-campeão brasileiro, meteu 4-0 no Grêmio. Ou seja, resultado inusitado, tanto para o Vasco quanto para o São Paulo. Não significa dizer que o treinador interino deva se manter no Vasco, que é uma outra história, e nem que o São Paulo deva haver uma pressão exagerada, exacerbada sobre o Subeldia. Acho que coloca a situação no chão, o São Paulo ainda é um time em construção e o Vasco vai ter muito trabalho. Mas pelo menos pode guardar esse sábado com muito carinho, como o Estrela também vai guardar essa noite de lua cheia com uma bola dele de uma maneira maravilhosa, com essa grande vitória vascaína por 4-1. Muito bem. Mauro, obrigado. Boa pizza pra você. Boa, não, agora é soninho mesmo. Agora é soninho. Até amanhã. Valeu, um abraço do Mauro, comentarista Bandeirantes, passando a régua. Vasco da Gama 4, São Paulo 1, final de jogo, e o São Paulo coleciona aí a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Temos um intervalo. Na sequência, vamos projetar os próximos compromissos de Corinthians, Santos e também o Palmeiras. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras, as duas equipes entram em campo, Corinthians contra o Atlético Paranaense às 4 da tarde e o Palmeiras contra o Juventude às 6h30, e na terça-feira tem o Santos que joga contra o Mirassol. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais informações do seu time aqui no Apito Final pela Rede Bandeirantes de Rádios. Rede Bandeirantes de Rádio. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O PL Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Essas qualidades as mulheres de bem têm de sobra. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. PL é 22. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback,
bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Jair Bolsonaro, do PL. Partido Liberal é um partido que nos orgulha. Queremos sim mudar o destino do Brasil. E a grande bandeira nossa é a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos uma pátria inigualável e nós resgatamos as cores da nossa bandeira. Orgulho de ser brasileiro de verdade. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. Sábado, dia 29 de junho, um chamado para uma revanche. O brasileiro Alex Poatan Pereira coloca o cinturão dos meio pesados em jogo contra o número 1 do ranking, o ex-campeão Jiri Prochazka. E na segunda luta mais importante da noite, Diego Lopes enfrenta o ex-desafiante ao cinturão Brian Ortega nos penas. Assine o UFC Fight Pass e não perca! Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. PL é 22. A edição de 10 anos de MasterChef na Band começou a todo vapor. Nesta fase de eliminação, a emoção toma conta e cada ingrediente pode fazer a diferença. Muita gente vai ficar de fora. Somente quem estiver com o tempero em dia e fizer realmente por merecer estará no grupo que vai começar a grande disputa. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 00:38 deste domingo. Então bom dia. Bom dia para você que está acompanhando a gente pela Rede Bandeirantes de Rádios. Apito Final, acompanhando todos os jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. O Grenal deu Internacional, o Botafogo perdeu para o Criciúma e o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo sem jogar, joga amanhã. Vamos ainda falar do Palmeiras, do Corinthians, vamos falar ainda do Santos. Aliás, o Santos é destaque neste momento aqui no Apito Final. O Peixe, que volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série B só na terça-feira contra o Mirassol. Mas foi uma semana importante no Santos, com declaração do presidente Marcelo Teixeira, com declaração do técnico Fábio Carille. O Santos que voltou a vencer na competição depois de 4 jogos e 4 derrotas. O Santos se recuperou nesse meio de semana e venceu o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Puzóvio, chegando no Apito Final com informações do Peixe. Fala, Puzóvio. Fala, Felipe, tudo bem? Um abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes, trazendo as informações do Santos, que conseguiu respirar após vencer o Goiás por 2-0 na última rodada da Série B. O Peixe que vinha de 4 derrotas seguidas há um mês fora de casa. Foram 3 jogos longe da Vila Belmiro e apenas um jogo como mandante, quando vendeu seu mando e jogou em Londrina, no Estádio do Café. Sequência essa que resultou em críticas da torcida ao treinador Fábio Carille. Mesmo assim, ele disse não ter merecido essa sequência. Das 4 derrotas, eu vou repetir, a gente analisa, a gente olha, acho que 2 jogos a gente não merecia, tá? Das 4, pelo menos um empate, né? Pelo tanto que criou, falando de Botafogo de Ribeirão, uma dessas partidas. Eu tive um erro muito grave, eu sei onde eu errei e eu tenho que reconhecer isso, tá? Isso fica para mim, fica como um aprendizado para minha vida. Ainda na coletiva pós-jogo, o técnico reconheceu um erro após perder a final do Paulista para o Palmeiras. Na virada do Paulista ali eu errei, mas a gente aprende. Não me arrependo, mas a gente aprende com isso.
clube vai entendendo, eu vou entendendo como que é, para que a gente volte aí ter o trilho, ter a satisfação de ganhar, né, e ficar sempre na parte de cima ali, que é o nosso objetivo. E nessa sexta-feira, após um treinamento no CT Rei Pelé, o presidente Marcelo Teixeira garantiu a permanência de Carille no cargo. Vamos ouvir. Tudo isso faz parte de um contexto hoje, que é essa dura realidade que o Santos vive. Dura e necessária, que seja vivida e passada. E nós vamos viver, passar e não fazer trocas de uma forma constantes apenas para justificar um ou outro erro. O erro ele tem que ser corrigido. Se ele não for corrigido e o desempenho continuar não sendo favorável, aí sim, aí uma medida deve ser apontada, deve ser colocada em prática. O presidente ainda prometeu contratações nesta janela de transferências. Você tem que dar o prazo, você tem que dar o elemento, o material humano suficiente, e isso eu vou dar, nós da direção vamos dar, mas essa reposição de janela, para que o trabalho tenha sequência. Com o material humano que nós temos, bom material humano que nós temos, com os reforços e as dispensas naturais que acontecerão, o Santos vai recompor o seu grupo e fará, logicamente, o desempenho e o desenvolvimento da campanha da Série B do campeonato. A busca ainda segue forte para um goleiro para suprir a ausência de João Paulo, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles naquele lance polêmico contra o América Mineiro. Além disso, busca um centroavante para fazer companhia a Júlio Furque e William Bigode, além de um ponta a pedido de Fábio Carille. É o Santos que vai se reforçar para o Campeonato Brasileiro da Série B. O presidente Marcelo Teixeira deixou claro que busca reforços, mas difícil negociar com grandes jogadores para a disputa da Série B. Não só pelo caixa, mas pelo interesse dos jogadores em disputar a competição. Então o Santos tem essa dificuldade do mercado. Agora tem um novo executivo, o Paulo Brax, que vai ser uma espécie de CEO do Santos, vai trabalhar junto com o Alexandre Galo. E ele foi contratado, ex-dirigente do Vasco da Gama, estava no Vasco no ano passado, foi demitido, mas o Paulo Brax tem uma experiência no América Mineiro, no Internacional, e agora chega também para ser dirigente do Peixe. 00:43. E o Corinthians? Amanhã tem Timão, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Rogério Assis transmite Atlético Paranaense e Corinthians pela Rádio Bandeirantes. E o Pedro Ramiro tem mais informações do Timão, que teve protesto nesta semana lá no Parque São Jorge. E o Ramiro traz informações dos bastidores e também do time do Corinthians, do elenco que amanhã enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Fala, Ramiro! A semana no Corinthians foi marcada por protestos no Parque São Jorge, a sede social do clube. Inclusive, na quinta-feira, alguns torcedores organizados da Camisa 12 invadiram a parte do clube social e conversaram com dirigentes, entre eles Marcelo Mariano, diretor administrativo do clube, e que é aí uma das peças-chave para possíveis saídas das chamadas pessoas técnicas na equipe alvinegra. Rosala Santoro ou até mesmo alguns nomes como o Fernando Alba, o Armando Mendonça, já pediram a saída deste profissional ou desta pessoa que está dentro do clube. Inclusive, houve conversas entre os torcedores organizados e o Marcelo Mariano. Além disso, Augusto Melo falou com os torcedores organizados, tanto na quinta-feira como na sexta-feira. Gaviões da Fiel fez outra manifestação em frente ao Parque São Jorge, justamente na última sexta-feira, fazendo algumas cobranças e principalmente em cima do técnico Antônio Oliveira, que inclusive chegou agora a 6 rodadas sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. A situação do Corinthians é bastante preocupante, já que inclusive está dentro da zona de rebaixamento, conquistou 7 dos 30 pontos disputados. E isso gera preocupações ao técnico Antônio Oliveira, que falou logo depois da partida contra o Internacional sobre a situação do clube. Vamos acompanhar.
eu só controlo aquilo que é a minha decisão e as minhas decisões que eu tomo enquanto treinador. Portanto, essa é a minha área de competência, a área técnica, a área de administração e de gestão desportiva não me compete a mim, portanto, terá que perguntar a outra pessoa. A mim o que me compete é continuar a trabalhar, sei aquilo que eu estou a fazer, sou teimoso para caramba e com reajustes que nós vamos fazer também no mercado, com certeza vamos ficar mais fortes e vamos diminuir o tempo que durante o primeiro turno nós perdemos alguns pontos que eventualmente não deveríamos e agora é descansar e pensar no próximo jogo no domingo contra o Atlético. Atualmente o elenco está um pouco curto, precisa trazer novas peças. Nesse momento os jogadores serem expulsos ou ficarem suspensos em jogos importantes, fala sobre a pressão do Corinthians? Não, limita sempre, portanto, nós queremos é ter os jogadores todos disponíveis, portanto, e nessa perspectiva agora é contar basicamente os sobreviventes para o próximo jogo, encaramos da mesma forma que encaramos todos os jogos, com a mesma responsabilidade e em nenhum momento eu vou ser nenhum muro de desculpas ou de lamentações, portanto eu sei o que é que eu ando aqui a fazer, sei o trabalho que nós desenvolvemos, a direção sabe as nossas dificuldades, portanto, e nessa perspectiva vamos encarar cada desafio com a máxima responsabilidade e seriedade e portanto e lá estaremos no domingo para competir com o adversário, sabendo que a margem de erro cada vez é mais curta. Tá aí a palavra do técnico português Antônio Oliveira. A informação no momento é: um resultado negativo diante da equipe do Atlético Paranaense neste domingo pode ser crucial e fundamental para uma permanência do técnico Antônio Oliveira. Então, em caso de derrota, a pressão dele aumenta bastante e por isso o treinador pode sim balançar no cargo. Corinthians que, para esse desafio contra a equipe do Atlético Paranaense, como eu comentei, vem com apenas uma vitória diante de equipes de Série A do Brasileirão nessa temporada. Foram 12 jogos e só uma vitória, diante do Fluminense, outra equipe com bastante dificuldade na competição. E o Timão, até nos últimos 10 jogos, já contando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, conquistou apenas uma vitória. Isso preocupa e muito ao técnico Antônio Oliveira, justamente diante da situação, diante de tudo que tem acontecido. Preocupa com relação ao departamento médico, afinal são 3 jogadores que estão no departamento médico do clube e eu trouxe informação em primeira mão na Rádio Bandeirantes que o Palácios, jogador lateral esquerdo contratado nessa temporada, no exame admissional dele ali e tal, para ele fazer parte do Corinthians, não foi feita uma ressonância magnética, um exame simples e que poderia detectar um problema crônico que ele tem na cartilagem. Esse problema crônico na cartilagem foi fundamental para outras lesões em que o atleta teve nessa temporada. Isso gera uma irritação muito grande no lateral esquerdo. Inclusive, ele teve de passar por uma nova cirurgia, vai ficar mais 5 meses afastado do gramado. Então, uma situação muito delicada no Palácios, lateral equatoriano do Corinthians. Inclusive, jogador de seleção equatoriana. Se estivesse em alto nível aí, muito provavelmente estaria convocado para esta Copa América. Enquanto isso, o técnico Antônio Oliveira tem que trabalhar com o que tem. Hugo é uma das opções do lado esquerdo e também o próprio Matheus Bidu, que tem sondagens do Paysandu, que está na Série B do Brasileirão. No departamento médico também estão Fagner e Pedro Henrique e Yuri Alberto está suspenso para essa partida depois do 3º cartão amarelo, portanto não vai jogar contra o Atlético Paranaense. Félix Torres e Romero estão nas seleções na disputa da Copa América e por isso uma provável escalação do Corinthians tem Carlos Miguel no gol, de volta de suspensão depois do 3º cartão amarelo naquele jogo contra a equipe do São Paulo. Além do lado direito com o Mateuzinho, a dupla de zaga Kaká e Gustavo Henrique, no lado esquerdo de campo Hugo, o meio de campo de Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro, o trio de ataque de Coronado, Wesley e Pedro Raul. Esta é a provável escalação do Corinthians para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Grande abraço a todos. Grande abraço, Pedro Ramiro. Já, hein? Daqui a pouco, o jogo do Corinthians às 4h da tarde. Quer dizer, falta muito tempo, né, gente? Mas é hoje, neste domingo, Corinthians e Atlético Paranaense.
Timão delicado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Taveira tá com a tabela de classificação do Brasileirão aí. Vamos só lembrar os 4 primeiros e os 4 últimos do Campeonato Brasileiro. É claro que a gente tem rodada amanhã. Aliás, pode trazer os jogos da rodada de amanhã, dos jogos deste domingão, no caso, e trazendo também a classificação dos primeiros e dos últimos colocados. Taveira? Vamos lá, Felipe. Começando então com o líder, Flamengo, 21 pontos, 10 partidas. Em seguida, também com 10 partidas, tem o Palmeiras em segundo lugar. O Botafogo jogou hoje, né? Como você disse, perdeu pro Criciúma, então já tem 11 partidas e os mesmos 20 pontos do Palmeiras. Já na quarta colocação, o Atlético Paranaense vem com 18 pontos em 10 partidas. Destaque então pro Atlético Paranaense que enfrenta amanhã o Corinthians. O Botafogo já jogou contra o Criciúma. O Palmeiras enfrenta amanhã o Juventude e o Flamengo visita no Maracanã, né? Mas visita o Fluminense, é o Flu-Fla, né? Não o Fla-Flu. As 4 últimas posições tem Atlético Goianiense com 9 pontos em 11 partidas. Também o Corinthians, que joga amanhã contra o Atlético Paranaense com 7 pontos em 10. O Grêmio jogou hoje, perdeu a 6ª seguida, tem apenas 6 pontos em 9 partidas. Já o Fluminense, que enfrenta o Flamengo amanhã, tem 6 pontos em 10 partidas, Felipe. Se o Corinthians vencer o Atlético Paranaense, ele sai da zona de rebaixamento ou não? Ele vai ficar com 10 pontos, né, vencendo a partida, e aí consegue sair sim, porque o Vitória já jogou? Não, o Vitória joga ainda. O Vitória joga ainda, então depende do jogo do Vitória. É, vai depender do jogo do Vitória, então. O Vitória enfrenta o Vitória no Campeonato Brasileiro, agora nessa rodada, vai jogar contra quem? Bragantino. Fora de casa ou em casa? Fora de casa. Fora de casa. Então depende desse jogo. Então vai jogo. depender desse jogo também. Então mesmo a vitória pode deixar o Corinthians na zona de rebaixamento, é isso? Pode Seria deixar isso? ainda. Muito bem. Bom, vamos em informações do Palmeiras, que busca a liderança. De um lado o Corinthians lutando contra o rebaixamento, o São Paulo está no meio da tabela e o Palmeiras em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje o Estevão foi vendido, mas continua no Palmeiras até o meio do ano que vem. Gustavo Soler tem essas informações pra gente aqui, agora no apito final. Fala, Soler! Fala, Melo, abraço pra você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras acerta a venda do atacante Estevão neste sábado para o Chelsea da Inglaterra. O jogador fica no Verdão até o final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, ou seja, até julho do próximo ano. O clube inglês pagará 45 milhões de euros fixos, que é o valor da multa rescisória do jogador, aproximadamente 260 milhões de reais, e mais 16 milhões e meio de euros em metas contratuais, aproximadamente 95 milhões de reais. Ou seja, o valor total desta negociação, caso Estevão cumpra com todas as metas contratuais, chegará ao total de 61 milhões e meio de euros, a maior venda da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, colocando em reais, seriam 354 milhões de reais, a maior venda da história do futebol brasileiro. Deste valor total, o Palmeiras tem direito a 70%, ou seja, da parte fixa, 31 milhões e meio de euros, cerca de 181 milhões de reais e mais 11 milhões e meio de euros em metas contratuais, aproximadamente 66 milhões e meio de reais. Já o Estevão ficará com os outros 30% desta negociação, que da parte fixa totalizam ali cerca de 13 milhões e meio de euros, aproximadamente 77 milhões e 700 mil reais, e outros 5 milhões de euros em metas contratuais, cerca aí de 28 milhões e 800 mil reais. Totalizando, né, então Estevão, sua família e o staff ficarão com mais de 100 milhões de reais nesta negociação. O Estevão, por enquanto, tem 22 jogos como jogador profissional. Amanhã ele vai completar o 23º jogo, fez até o momento 4 gols e deu 3 assistências. Por falar no jogo de amanhã, Melo, o Alviverde encara o Juventude no Allianz Parque. A tendência é que o técnico Abel Ferreira repita a escalação que venceu o Red Bull Bragantino na última quinta-feira, até porque ainda não poderá contar com Lázaro e Rômulo, que estão no departamento médico por lesões nas coxas. Desta forma, um provável Palmeiras de Everton no gol,
Mike, Naves, Murilo e Piquerez, meio de campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael, Estevão pela direita, Veiga centralizado e Gabriel Menino como meia pela esquerda e no ataque o Rony como centroavante. Dudu mais uma vez ficará como opção no banco de reservas. Com relação às chegadas, o Palmeiras pode anunciar ainda hoje, já que Agustin Giai e Maurício passam por exames médicos neste final de semana. Os dois jogadores assinam contrato de 5 temporadas com o Alviverde, o Maurício sendo contratado por 10 milhões e meio de euros, sendo 9 milhões e meio fixos e mais 1 milhão de euros em metas contratuais. O Internacional ficará com 7 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros em metas contratuais por 50% do valor. Já o Cruzeiro receberá por 25% do passe 2 milhões de euros e o Desportivo Brasil ficará com meio milhão de euros por 5% do passe, ou seja, o Palmeiras ficará com 80% do vínculo do jogador, o Desportivo Brasil com 15% e o próprio Maurício e seu staff com 5%. Já o Agustin Giai será comprado por 7 milhões e meio de dólares por 75% do seu passe. No futuro, o Palmeiras pode comprar mais 15% do vínculo do jogador por 2 milhões de dólares. Melo? Bons reforços do Palmeiras para a sequência da temporada. 2 bons jogadores promissores, mas já que demonstraram muito potencial e jogadores para um futuro ali. Não só para jogar bem no Palmeiras, mas com chance também do Palmeiras ganhar um dinheiro. O Palmeiras olha muito para isso, né? O retorno é técnico, mas também um retorno financeiro a um médio prazo ali, um curto médio prazo. O Palmeiras pensa bastante nisso também. É uma forma ali do Palmeiras manter ali as suas finanças em dia, negociando jogadores, e tem feito muito bem. Com o Endrick, Luiz Guilherme e também o Estevão, o Palmeiras vai arrecadar ali quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão, 800 milhões e tal. É grana pra caramba, né? É muito dinheiro que o Palmeiras arrecadou nos últimos anos com as joias da base do Verdão. Agora, 00:57. Antes da gente encerrar, deixa eu ouvir o Renato Gaúcho. A justificativa do Renato Gaúcho para essa derrota hoje no Grenal. O Grêmio perdeu para o Internacional e segue afundado na zona de rebaixamento. Pode terminar a rodada na última colocação, dependendo do jogo do Fluminense contra o Flamengo. Fala, Renato Gaúcho. O Grêmio vai seguir jogando fora de casa. A janela de transferências só abre no dia 10 de julho. Até lá o Grêmio tem mais 5 jogos. Você pediu, numa entrevista, paciência ao torcedor, mas a tabela do Brasileirão não tem paciência. O Grêmio está perdendo, já são 6 derrotas e está cada vez afundando mais a tabela de classificação. Eu concordo com quase tudo com que você falou. Eu acho que de vez em quando a gente precisa um pouquinho de sorte e essa sorte está bem longe da gente. É só ver o que vem acontecendo nos últimos jogos. Não é que o Grêmio venha jogando mal, que o Grêmio não venha criando. Hoje é um caso à parte porque foi um clássico. Pelo que aconteceu durante a partida, qualquer um poderia ganhar o jogo de 1-0, 1-1. Mas infelizmente nós, mais uma vez, falhamos. E o Internacional não perdoou, fizeram o gol, tiveram algumas oportunidades, da mesma forma que nós tivemos oportunidades. Ninguém gosta de perder, muito menos se tratando de Campeonato Brasileiro, se tratando de um clássico. Mas é assim mesmo o futebol. Tenho acompanhado os outros times. Uma hora essa maré tem que acabar. Eu sei que já deveria ter acabado. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito perigoso, muito perigoso. Mas eu lembro da situação do ano passado também, que a gente, durante o campeonato, todo mundo criticando, todo mundo mal, e o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Deu uma cutucada, né? No ano passado, não sei o quê, fomos vice-campeões brasileiros, mas o Grêmio tá ali na zona de rebaixamento, não vence há 6 jogos sem vitória, mas com derrotas, né? São 6 derrotas consecutivas do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Bom, é isso. Finalizando aqui o apito final pela Rede Bandeirantes de Rádios. Michel Lopes na operação, Caiame Martins na central técnica, Alexandre Max no digital, no switcher da Rádio Bandeirantes, Gabriel Betting no digital da RB. Comigo aqui na produção do programa, Lucas Taveira. Valeu, Taveira. Grande abraço para você.
um bom domingo já. Começamos no sábado, terminamos no domingo a jornada esportiva. Valeu! Valeu, Felipão, foi um prazer, viu? Vamos que vamos. Ótimo domingo pra você também. Um abraço. E amanhã, cedo amanhã, né? Domingão, hoje cedo, Fôlego com Ricardo Capriotti. Na sequência, a gente tem o Eduardo Castro no Domingo Esportivo, depois o Concentração com Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. E aí a jornada esportiva, 2 jogos, o primeiro Corinthians e Atlético Paranaense com Rogério Assis e depois Palmeiras e Juventude com Ulisses Costa. Um grande abraço a todos, fiquem bem e continuem na programação da Rádio Bandeirantes. Tchau, gente! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.